maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Assim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Olá, boa tarde, tudo bem por aí? 5 da tarde agora, mais 2 minutos. Opa, é fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar, Jornada Esportiva, aqui nos canais Futebol Interior e também em FM 87,9, Valinhos FM, a partir de agora, Jornada Esportiva neste sábado de Carnaval, até às 9 horas da noite. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2024, já estamos no dia de número 41 do ano de 2024. Né? Muita gente diz que o ano só começa depois do Carnaval, então estamos quase começando o ano novo, porque já estamos no Carnaval, a maior festa deste país, a festa do povo brasileiro. Você que gosta de Carnaval, aproveite, porque é só uma vez por ano. Brinque bastante e brinque com moderação. Tá no ar a Jornada Esportiva aqui dos canais Futebol Interior para cafécanecão.com.br. O café no seu melhor momento. Concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Delivery 997 88 38 21 997 88 38 21. Sua marca em destaque aqui na Valinhos FM, também nos canais Futebol Interior 989 89 35 26. Chame no zap e faça um ótimo negócio. Mesa de áudio e vídeo aqui na Rua das Camélias, no portal Futebol Interior, a cargo do Felipe Marques. Ele que comanda a nave-mãe por aqui. A Valinhos FM 87,9. Equipe técnica que deu o comando da Mayla Siqueira e do Gustavo Baldezin. Diretor de programação, o Ismael Neto. Grande Ismael, um abraço. O presidente da associação é o Wagner Faneco, um abraço lá pro Vagnão. Direção executiva aqui dos canais Futebol Interior do Elcio Paiola. Direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. A direção comercial do Giovanni Paiola. Vamos que vamos a partir de agora para a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Às 18 horas, a bola vai rolar para esse jogão de bola que você já vê na tela, na arte produzida aqui pela nossa equipe, na arte produzida pelo Felipe Marques. A bola vai rolar para São Paulo e Ponte Preta. Ponte Preta e São Paulo. A bola rola e você, torcedora, vai se ligar com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu pegar uma colinha aqui para falar desse jogo. São 130 partidas. Rapaz, 130 jogos entre Ponte Preta e São Paulo.
com 24 vitórias da Macaca, 38 empates, 68 derrotas, 68 vitórias do tricolor paulista. São Paulo marcou 218, a Ponte 118. A Ponte está numa defasagem exatos de 100 gols nesse confronto que começou em 1959, rapaz. Vejam só, 1959, o primeiro confronto. 1951, errei aqui. Dia 29 de setembro de 1951, Paulistão, Ponte Preta e São Paulo se enfrentaram. De lá pra cá, 73 anos deste jogo com muita história. E se der tempo, o Arthur Eugênio vai trazer aqui na Jornada Esportiva um jogador que jogou nas duas equipes, mas que eu não coloquei na minha seleção, porque se der tempo, eu vou trazer aqui e escalar uma seleção. E ó, não tenho papel aqui, não tenho nada, tenho papel aqui, mas nada de seleção. Eu vim pensando no caminho, né? Quantos jogadores vestiram a camisa da Ponte e do São Paulo, né? Por exemplo, goleiro, eu lembrei de três goleiros que vestiram camisa da Ponte Preta e do São Paulo. A gente vai trazer daqui a pouco também, se der tempo, né? Na Jornada Esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Porque tem muita informação para você a partir de agora. Vamos juntos na Valinhos FM 87,9 também aqui nos canais Futebol Interior até às 9 horas da noite. Porque agora eu vou girar os destaques da Jornada Esportiva dos canais Futebol Interior. 11 de agosto de 1900 foi criada a Macaca e de lá pra cá, só paixão, só emoção, só amor pro seu torcedor. A bola vai rolar daqui a pouco, 18 horas, 7ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista 2024. Ponte Preta e São Paulo e Ponte Preta se enfrentam. E o primeiro destaque na Jornada Esportiva é do repórter dos canais Futebol Interior. Ele tá na tela e depois da vinheta vem com o seu destaque. André Luiz, o nosso repórter feliz. E aí, André Luiz, como é que você tá? Grande abraço. Seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Boa tarde, André. Boa tarde a você, Carlos Corsato. Um feliz sábado de carnaval a você e a você ligado na Valinhos FM também nos portais do canal Futebol Interior em 87,9 na Valinhos FM para toda Valinhos e região metropolitana de Campinas e também nos canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta que vem de uma vitória brilhante jogando na última quarta-feira na Arena Nicknet ou Estádio Santa Cruz, como queiram, na cidade de Ribeirão Preto. Busca uma vitória daqui a pouco, esta tarde e noite, diante do São Paulo Futebol Clube no estádio Moisés Lucarelli, em busca já de se livrar de vez daquele fantasma que rondou muito o estádio Moisés Lucarelli em 2023, o fantasma do rebaixamento, e almejar aí voos altos neste Campeonato Paulista em sua Série A1. Quanto ao time, o técnico João Brigatti tem 2 desfalques certo. Um que será permanente, infelizmente, né, para alguns torcedores da Macaca. O Felipinho, que foi negociado essa semana com o Clube Atlético Paranaense e não pertence mais à Ponte Preta. E também o atacante Gé, que levou o 3º cartão amarelo da partida diante do Pantera e fica de fora da partida daqui a pouco diante do Tricolor. Com isso, a Macaca definida pelo técnico João Brigatti. Anote aí, torcedor. Olha a Macaca com Dodô e Iago Dias no ataque e Ramon Carvalho entrando no meio campo no lugar de Felipinho. Carlos Corsato. Tá, então André Luiz trazendo os primeiros destaques. Ponte Preta e São Paulo e Ponte Preta. Tá aí então, o Dodô entra na vaga do Gé e o Ramon Carvalho, como a gente já mais ou menos tinha a ideia aí, será o substituto, por enquanto, neste time da Ponte Preta, do Felipinho, que foi vendido para o Atlético do Paraná. 7 milhões e meio, 30% do passe do jogador. Nas redes sociais, muita gente perguntando se a Ponte Preta vai receber à vista esse dinheiro, se foi parcelado, se não foi. Gente, não há informação a respeito disso. Inclusive, o Lucas Rossafa, que é um repórter
tem muito boa informação, né? O Rossafa que trouxe a informação primeiro, né, da transferência para o Atlético do Paraná, e em nenhum momento ele também fala como que a Ponte vai receber este dinheiro. Eu recebi uma informação, e ela é extraoficial, tá, gente? De que seria parcelada em 3 vezes, né? Mas ninguém confirma, nem o staff do jogador, que inclusive tentei contato, mas até agora não recebi nenhuma mensagem de volta. A verdade é que a Ponte vendeu e vai ficar com 30% ainda de uma futura negociação desse jogador. O Felipinho, que foi embora, não pertence mais ao time da Ponte Preta. E também havia informação, o Felipinho estava na lista B. Não, o Felipinho estava na lista A. Jogador profissional, estava inscrito na lista A. Quem estava na lista B era o Felipe Amaral, que só tem 21 anos de idade. O Felipinho já tem 22 anos de idade. Você vai lá no Facebook, tá? Futebol Interior, deixa a sua mensagem, faça como o Rafael Matias, que escreveu Vamos Ponte, Facebook Futebol Interior. Eu preciso virar aqui a minha cara, né? Vou colocar esse computador mais à frente, senão eu saio da tela aqui da TV, né? Na tela da TV Futebol Interior, do YouTube Futebol Interior, e também da tela no Facebook lá da rádio Valinhos FM. Muito bem. Pelo meu aqui, 17h11. Agora vamos destacar o adversário da Ponte, o tricolor paulista, o Forte São Paulo. E para destacar o tricolor, o André Luiz, o seu destaque, André. O São Paulo Futebol Clube, que vem de uma bela vitória jogando na última quarta-feira no estádio do Morumbis por 3-0 diante do Água Santa, e busca mais uma vitória esta tarde e noite no Moisés Lucarelli diante da Ponte, aí visando já galgar e conseguir a primeira colocação no grupo D desse Paulistão da sua Série A1, e para jogar tranquilo na próxima fase com o mando de jogo no estádio do Morumbis. Quanto ao time, o técnico Thiago Carpini não poderá contar com Alisson, suspenso pelo 3º amarelo, o Igor Vinícius com edema na coxa direita, o Rafinha com lesão no tendão da perna esquerda, e Lucas também com uma lesão na região posterior da coxa esquerda. Mas retorna muitos titulares que não jogaram na partida diante do Água Santa, e a esperança de gols do torcedor do tricolor é com Luciano e Caleri no ataque, meu caro Carlos Corsato. Ataque poderoso do time do São Paulo, Caleri e Luciano. A bola vai rolar daqui a pouco, o jogo marcado para as 18 horas. Bom, as equipes escaladas, as equipes definidas. Daqui a pouco o André Luiz vai trazer as escalações oficiais de Ponte Preta e São Paulo nessa jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, boa tarde a todos. Tá dizendo que a Macaca vai vencer por 3-1. Estou aqui também no Facebook do Futebol Interior. Daqui a pouco vou ligar aqui o WhatsApp do Futebol Interior também para você participar conosco. 989-89-3526. 989-89-3526. Mais cedo, transmitimos Série A4, Campeonato Paulista. União Barbarense venceu Barretos pelo placar de 1-0. 1 pro União, 0 pro Barretos. O Escavassa transmitiu junto com o Marcelo Corsato em parceria Luzes FM, canais Futebol Interior, Luzes AM, né? E canais Futebol Interior, mais cedo aqui no canal de áudio dos canais Futebol Interior. É isso, gente. A gente vai pro primeiro intervalo aqui da jornada esportiva. 5 da tarde, 13 minutos, sábado de carnaval, 10 de fevereiro, YouTube Futebol Interior. Inscreva-se em nosso canal, dá um like lá, para que mais pessoas saibam que estamos no ar com este jogo da Ponte Preta. Manda lá pros seus grupos, manda pros ponte pretanos que você conhece. Estou aqui ao lado do André Luiz. Daqui a pouco vamos lá pro estádio Moisés Lucarelli, porque daqui a pouquinho tem um repórter do estádio Pedro Lino que vai trazer aqui o seu primeiro destaque nesta jornada esportiva também aqui dos canais Futebol Interior. Voltamos já com o Arthur Eugênio fazendo aquele trabalho bacana de pesquisa, jogadores que atuaram na Ponte Preta, no São Paulo. Vai falar de um jogador em especial que mandou muito bem com a camisa da Macaca e foi bem também com a camisa do São Paulo. Daqui a pouco, lembrando que no jogo passado nós falamos do Chicão, né? Chicão, que também foi jogador da Ponte e do São Paulo. Os dois. Pois é. Chicão o volante, né? Isso, e o Chicão que está na minha seleção. Agora você falava de goleiros na abertura, né? E eu lembro muito bem goleiros, Valdir Pérez. Sim.
O Valdir Pérez, depois o que jogou aqui hoje, voltou pro Brasil, ficou muito tempo reserva do Rogério Ceni. Denis. O Denis. Certo. E tem mais um. Tem mais um. Década de 80, Barbiroto. Barbiroto veio do São Paulo para Ponte Preta. Barbiroto. 3 goleiros. Claro, né, que não tem comparação. O Valdir Pérez é o titular desse time, né? Não dá. Engraçado, dos 3 é o mais baixo. De estatura mais baixo. O Barbiroto era baixinho também, não é? Mas era um pouco mais alto que o Valdir. Mas o Valdir pegava muito, Pegava né? muito. O Valdir foi sensacional. Seguinte, 5 da tarde, mais 15 minutos. A gente vai pro intervalo. Na sequência, voltamos para mais informações de Ponte Preta e São Paulo e Ponte. Jogo no estádio Moisés Lucarelli. Não sai daí, voltamos já. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Ô André, daqui a pouco a gente vai escalar aí por posição, mas repete pra mim a Ponte Preta, por favor, depois vou pedir o São Paulo também, mas pode ser desse jeito que mandou a assessoria de imprensa aí, depois na escalação você arruma. Vamos lá, o time da Ponte que entra em campo hoje, vai lá. Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, Luiz Aquim, Cássio e Nilson, os 3 zagueiros. Lembrando que o sistema é 3-5-2 e na ala esquerda, Gabriel Risso. Meio campo, Emerson Santos, Ramon e Alves. Ataque, Dodô e Iago Dias. E o São Paulo, tricolor do Morumbi, do técnico Thiago Carpini. O São Paulo ainda sem posição, só que passaram aqui, assessoria de imprensa. Rafael no gol, Diego Costa, Arboleda, Wellington Caleri, Luciano Galopo, Luiz Gustavo, Wellington Rato, Pablo Maia e Moreira. Beleza, esse é o time do São Paulo. Daqui a pouco a gente coloca a posição. Luiz Gustavo, aquele, né, que estava na Copa do Mundo em 2014, volante, foi volante da seleção brasileira, tá voltando ao futebol. Deixa eu abraçar aqui o Wagner Santos. Fala, Vagnão, grande abraço, meu querido. Você também é misto, hein? Eu já vi misto de 2 times, mas você torce para quantos times? 300? Um abraço, viu? Obrigado aí pela audiência. Ponte mesmo desfalcada, do Gé suspenso, Felipinho, craque vendido ao Atlético, Amaral, América Mineiro, vitória sem desculpas. Tá bom, você já viu o nosso adversário hoje, Matosinho? Já viu, né? Ah, tá. Não, só pra saber só, né? Só pra saber. O Wilson Correia, Lula dos Santos, boa tarde, nação Ponte Pretana, valeu. Abraço, obrigado pela sua participação. O Wagner Santos tá dizendo que torce pra 3 times, rapaz. A Ponte Preta já me dá muito trabalho, viu, Vagnão? Eu não tenho capacidade de torcer pra mais que um time, não. A Ponte já tira todo o meu juízo, tá?
Mas eu discordo disso. Eu acho que o cara tem um time, né? Depois os outros é que ele quer se dar bem com os outros torcedores, né? Eu não tenho essa. Eu só sou ponte, cara. Não vai acontecer isso enquanto eu estiver vivo, né? Mas se um dia não tiver mais a Ponte Preta, por exemplo, eu só irei torcer para a seleção brasileira. E olhe lá ainda, tá? Então, quer dizer, eu não tenho esse trabalho, eu não tenho esse problema. Não torço para a Ponte ganhar, é para todos os outros, se possível, perder ou empatar. Bom, 5 da tarde, mais 20 minutos. Daqui a pouco eu vou lá pro YouTube, hein? Já vou no YouTube. Por enquanto você fica mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. Por exemplo, o Pablo Martins tá dizendo que vai dar São Paulo 3-0. Ô Pablo, eu respeito a sua opinião, mas acho que você tá errado. Acho, não sei, né? Um abraço, viu? Seja bem-vindo aqui. O Carlos Kaká, grande Kaká. Lá o pessoal tá perguntando, Carlos, por que você vira a cabeça? Porque eu tô olhando aqui a tela do Facebook. Grande Kaká tá lá em Vinhedo. Tá ligado com a gente, Kaká é corintiano. Zoou meu time, o que deu, né, Kaká? E aí agora, se juntar o seu e mais um outro aí, não dá a pontuação do meu, né, velho? Que coisa, hein? Que coisa, né? A Ponte Preta ela é sensacional. 5 da tarde, mais 21 minutos. Deixa eu abraçar aqui Arthur Eugênio Matias. Eu falei aqui, ó, década de 80. Eu não conheço um cara que tem a mente futebolística mais aguçada do que o Arthur Eugênio. Eu já falei pro Arthur que para ele ser perfeito, só precisava ter cabelo, ele resolveu esse problema. E trocar de time, mas isso parece que não vai acontecer. Isso não vai acontecer jamais. Então. Nunca! Não, então. Senão ele seria perfeito. Você já pensou, cara, se ele trocasse de time? Seria perfeito. Doutor Arthur, troca de time, doutor Arthur. Esquece. Mas o Arthur tava me lembrando aqui que o Barbiroto tava naquele time da Ponte que foi rebaixado em 1987. E é verdade mesmo. Tava mesmo. Mas tô pra dizer aqui que o Barbiroto foi mais goleiro na Ponte, apesar de ser frangueiro também, do que o Denis. Barbiroto catou mais que o Denis. Cara, eu não gostava do Denis na Ponte. O Denis parece que com todo aquele tamanho dele, né, envergadura, ele tomava cada gol. Não gostava, cara. Não sei. Quando você não esperava, ele tomava gol. Eu também, eu acho que o Barbiroto foi mais goleiro que o Denis. Aliás, o Denis, ele, assim, a carreira dele foi muito mais por todos os clubes que ele passou até agora. Onde que ele tá agora no esporte? Tá no esporte, mas acho que não... na verdade ele tá contundido, né? Ele tá machucado, machucou. Reserva do Kaique. Mas reserva do Kaique, então. Mas por todos os clubes que ele passou ao longo de sua carreira, o Denis, ele ficou mais banco do que titular. Sim, só no São Paulo ficou quase uma década, né? E aí quando o Rogério Ceni saiu, ele pegou até a tarja de capitão, disputou Libertadores, mas não se firmou, né? Você já imaginou um goleiro ficar 10 anos na reserva? Ele tem que ir pro psicólogo, cara. Pois porque nunca dão chance pra ele só esquenta banco. O São Paulo tinha um goleiro assim também. Ele só treina. O Roger, lembra do Roger? Lembro. Ficou também. O Roger e Denis foram os caras que mais na reserva do Rogério Ceni ficaram. O Rogério Ceni jogou 2 décadas quase no São Paulo. E o Roger também. O Roger, metade metade da carreira dele foi reserva do Rogério Ceni. E aí quando o Roger saiu, o São Paulo contratou o Denis. Tentou preparar o Denis para ser goleiro, para pegar a posição de goleiro ali, mas a pressão era muito grande, né? A gente tem que entender isso, que a pressão era muito grande. Mas o Denis acabou aí não fazendo uma boa carreira. Depois foi para Portugal, né? Depois de Portugal voltou aqui para o Brasil e hoje joga no Sport. Daqui a pouco a gente vai escalar o time, porque já que estou falando de nostalgia, vou trazer o Arthur Eugênio, que vai falar de um cara que jogou muita bola na Ponte Preta. E também passou pelo São Paulo. Arthur Eugênio Matias, é você. Vem, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou hoje falar de um jogador interessante no futebol brasileiro. Surgiu bem no São Paulo, nos anos 1960. Passou pela Francana, mas seu destaque foi mesmo pela Ponte Preta, onde ele participou daquele lendário time em 1969, que conquistou acesso no Campeonato Paulista. O torcedor da Ponte sabe de cor e salteado. Wilson Quiqueto, Nelsinho Batista, Samuel Araújo e Santos, Teodoro, Roberto Pinto e de cá, Alain, Manfrini e Adilson. E eu vou falar de Alain aqui no futebol interior, que teve sua carreira interrompida em um jogo Vasco e Portuguesa, em 1971. Alain, no apogeu de sua carreira, teve uma contusão
E depois de muito tratamento, de muitas consultas médicas, ele acabou sendo obrigado a encerrar sua carreira. Eu fiz uma pesquisa, usei minha coleção da revista Placar dos anos 71, 72, 73. Usei também o almanaque do São Paulo Futebol Clube e o almanaque do Vasco da Gama. Eu vou falar de Alain. Alain Jackson Martins nasceu em Osasco, na Grande São Paulo, no dia 24 de novembro de 1946. Alain começou nas categorias de base do São Paulo, anos 1960. Alain, nos aspirantes do São Paulo, você vê uma foto dele com o atacante Zé Roberto, que jogou no Guarani e fez muito sucesso no futebol do Paraná, principalmente no Curitiba. Mas Alain, um ponta-direita aguerrido, foi lançado no time principal do São Paulo no início de 1965. O primeiro jogo oficial de Alain no São Paulo foi no dia 17 de fevereiro de 1965. E o treinador que colocou Alain de titular no São Paulo foi Otto Vieira. Otto Vieira, um bom treinador do São Paulo na década de 60. O time do São Paulo, a essa época, tinha Sully, Renato, Bellini, Roberto Dias, Jurandir, Santos, que depois foi com Alain para Francana e para Ponte Preta, Prado, Del Vecchio, Benê e Efraim. Esse é um time do São Paulo que você está vendo a foto no futebol interior. Mas no São Paulo, com tanto jogador bom, Alain não teve sequência e foi emprestado primeiro para a Francana. Olha uma foto colorizada da Francana, alguns jogadores conhecidos, principalmente da torcida Ponte Pretana. O primeiro em pé é Santos, lateral esquerdo lendário da Ponte Preta. Os agachados, Alain, Efraim, Paulinho, Zé Roberto, que eu acabei de falar, e Ari pela ponta esquerda. Este Paulinho é o mesmo Paulinho que foi craque da Ponte Preta, jogou no Corinthians, jogou no Comercial. Final de carreira, disputando a segunda divisão pela Francana. E na Francana, Alain foi muito bem, chamou a atenção de dirigentes da Ponte Preta e no final dos anos 60, Alain chegou ao time Ponte Pretano e participou dos grandes times da Ponte Preta. Fotos da Ponte Preta no início dos anos 70. Nesta foto colorida, o ponta esquerda, o último agachado, é o Ézio, mas o titular era o Adilson. Olha uma foto do mitológico time da Ponte em 1971. Em pé, Teodoro, Wilson Quiqueto, Samuel Araújo, Nelson Batista e Santos. Agachados, o massagista Hélio dos Santos, Alain, de cá, Manfrini, Roberto Pinto e Adilson. Alain muito bem na Ponte Preta. E para o Campeonato Brasileiro de 1971, Alain foi emprestado para o Vasco da Gama. O Vasco tinha um timaço. Olha o time do Vasco, com o goleiro Andrada, com Moisés, com Alcir, com vários craques. E preste atenção nessa história. Alain foi lançado por Paulo Amaral no dia 22 de agosto de 1971. Ele passaria a ser o titular da equipe do Vasco no lugar de Luiz Carlos. E em sua primeira partida como titular do Vasco da Gama, numa dividida com Piau, jogador da Portuguesa. Aí a foto de Piau com a camisa do São Paulo, mas numa dividida, Piau, ponta esquerda da Portuguesa, Alain, ponta direita do Vasco. Houve o rompimento dos ligamentos cruzados, interno e externo, joelho esquerdo de Alain. E Alain ficou 16 meses parado e acabou sendo
inutilizado para o futebol. Até mesmo Arnaldo Santiago, um médico muito badalado à época, tratou de Alain e não deu certo. Alain passou 16 meses, toda a temporada de 1972 em tratamento e ele acabou sendo diagnosticado com a impossibilidade de jogar futebol. E em 1973, no dia 14 de janeiro, Alain foi homenageado num jogo beneficente que eu estive um domingo de verão, um domingo de sol, no estádio Moisés Lucarelli. À época, jogadores de Guarani, de Ponte Preta, jogadores consagrados estiveram desfilando no Moisés Lucarelli. Você vê aí uma foto do time paulista. Mal dá para ver o Washington, Flamarion, César Maluco e Alain no seu jogo de despedida. Selecionado carioca e selecionado paulista. Olha Alain no dia da homenagem, no jogo festivo. Eu vou rapidamente falar a escalação das duas equipes para que vocês observem os craques que desfilaram no jogo beneficente, Alain. O time paulista, Tobias, Nelson, Luiz Pereira, Arlindo e Gilberto, Edson Cegonha e Mosca, Jair da Costa, Rivelino, Cleiton e Edu. No time do Rio de Janeiro, Andrada, Paulo César, Brito, Moisés e Marco Antônio, Alcir e Paulo César Caju, Jairzinho, Silva Batuta, Tostão e Ademir. Grandes jogadores, jogadores imortalizados na Copa do Mundo de 70. Depois, Alain parou de jogar, passou a ser funcionário público em Osasco, onde reside até hoje e está aposentado. Gostou desta história? Na verdade, uma história triste, né? Uma história que infelizmente foi interrompida numa contusão de jogo. Naquela época, o jogador sair de Campinas, sair do Guarani, da Ponte Preta e chegar a um time grande do Rio de Janeiro era muito difícil. Só grandes jogadores conquistavam essa façanha. E o Alain, justamente no momento do apogeu de sua carreira, acabou tendo essa contusão. Que triste. Mas a história aqui no futebol interior. Quer que eu aborde, que eu fale de algum jogador, que eu fale de alguma equipe, de algum confronto, que eu faça a combinação de algumas equipes? Fale comigo nos canais do futebol interior. Se o assunto é de futebol e não estar no futebol interior, é fake news. Futebol interior, assunto de futebol, não tem pra ninguém. Sempre aqui no futebol interior. Tá então o Arthur Eugênio falando de Alain, jogador que jogou na Ponte Preta, depois São Paulo, né? Foi pro Vasco da Gama também. O Arthur contou a carreira do jogador e que teve dificuldades com contusões. O Alain que veio pra Ponte Preta, né? Na década de 60. Falei aqui que ia escalar um time, fica atento aí, viu, André? Assim que o Brigatti aparecer, você dá um toque aí, porque eu vou estar olhando para outros lados, tá? Então, okay. O Alain que jogou na Ponte Preta, finalzinho, como disse aí, o Arthur, finalzinho da década de 60, né? E depois teve aí a sua carreira, foi pro Vasco, aí se machucou, infelizmente, se contundiu o Alain da Ponte Preta. Eu disse que ia montar aqui um time, né? E eu e o André, a gente já começou aqui a fazer algumas escalações, né? E eu vou montar aqui um time de jogadores que jogaram na Ponte e jogaram no São Paulo, né? Daqui a pouco eu vou ver se a gente consegue trazer a palavra também do João Brigatti. Mas vamos lá. Goleiros, né? Falamos de 3 do começo da jornada, né? O André, Valdir Pérez, Barbiroto e Denis. Certo? Certo. Valdir Pérez, né? Goleiro, né? Certo. Matou? Valdir Pérez. É goleiro. Esse, né? É esse. Lateral direito. Nelsinho Batista. Isso. Não dá. Teve o Igor, né? Que inclusive jogou na Ponte Preta, era do Ituano, veio pra Ponte e da Ponte foi jogar no São Paulo. Não, vamos deixar um pouquinho, porque essa não é a entrevista ainda que eu quero. Então, vamos lá, Nelsinho, o lateral direito, Nelsinho que
né, estava no time campeão paulista de 1969 com a Ponte Preta da Série A2. Na zaga não tem como, né? Não tem como. Oscar é um, né? Oscar é um. Oscar, aliás, o maior zagueiro de todos os tempos da Associação Atlética Ponte Preta. E olha que eu posso dizer que dos poucos jogadores de futebol, né, eu sou amigo de Juninho, que também pra mim foi um zagueiraço da Ponte Preta. Aliás, já falei aqui, pra mim o time de todos os tempos da Ponte é aquele time de 77, tirando o Rui Rei, aí eu colocaria com 3 zagueiros e pronto, era o time de 1977. Mas vamos lá, Oscar, zagueiro central. Aí eu lembrei de um quarto zagueiro que jogou no São Paulo, jogou na seleção brasileira, em final de carreira veio pra Ponte Preta, é ídolo da Ponte Preta. Ronaldão. Chegou a ser até diretor estatutário da Macaca. Ronaldão. Jogou de lateral esquerdo também o Ronaldão. É bom a gente lembrar disso aí. Aí eu não marquei a seleção, cara, e eu tinha um lateral esquerdo. Lateral esquerdo é o... Lateral esquerdo, eu vou improvisar na lateral esquerda, nessa lateral esquerda, depois eu vou explicar por quê. Porque no ataque eu vou precisar de uma vaga. Tá. Eu vou precisar de uma vaga. Normalmente ele seria atacante. Tem o Reinaldo, lembra do Reinaldo? Tem o Reinaldo. Reinaldo veio do São Paulo para Ponte Preta e na Ponte ele alavancou. Voltou pro São Paulo, fez carreira no São Paulo, agora tá jogando no Grêmio. Mas eu não vou escalar o Reinaldo. Vou dizer pra você. Vou colocar um atacante que em final de carreira jogou de lateral esquerdo. E na Ponte, muitas vezes ele foi lateral. Elivelton. É verdade, Elivelton foi lateral. Na Ponte ele jogou como lateral. No São Paulo não. Não, no São Paulo não. No São Paulo ele jogava mais lá de ponta, né? E vou explicar depois, porque tem muito atacante pra colocar. E eu tentei colocar um cara que a torcida da Ponte vai ficar brava comigo, mas não deu. João, obrigado. Vamos lá, depois a gente completa aqui. O João tá falando. Equipe, já que tu já sabias que não teria o Gé, né? Que é uma das principais peças, não só da Ponte Preta, mas do Paulistão nesse início de temporada. O que o time muda e perde sem ele. E como tu preparaste a equipe para um enfrentamento tão importante como esse contra o São Paulo, 2 equipes invictas, inclusive, no estadual. Obrigado. Boa tarde a todos. Uma partida extremamente difícil frente ao São Paulo, uma equipe que vem muito bem desde o ano passado. Enfim, muito bem treinada, tem muitas qualidades, só que nós temos que pensar na gente, né? Pensar ao longo do nosso campeonato. São jogos em cima de jogos. Perdemos 2 atletas, o Filipinho e o Gé. O Gé por cartão amarelo, o Filipinho porque foi transferido. Enfim, atletas que fazem falta, principalmente nesse momento, mas nós temos um elenco qualificado e eu tenho certeza que os atletas que forem entrar vão suprir a ausência desses atletas aí, a gente consiga, né, transportar para dentro de campo, fazer uma boa apresentação e a gente vai sempre em busca do resultado positivo, porque essa camisa aqui é muito pesada. Tá aí essa palavra do técnico João Brigatti e Carlos Corsato. O Brigatti, que eu não sei se você sabe, André, agora com a saída do Mano Menezes, olha só, hein, é o técnico mais velho do Paulistão. Cara, 59 anos tem o Brigatti. E aí eu até procurei aqui, né, pra ver para ver a idade do Pintado, porque o Pintado foi contratado pela Portuguesa. O Pintado é mais novo que o Brigatti. É mais novo. O Pintado tem 58 anos de idade. O Brigatti tem 59 anos de idade. É o técnico mais velho em atividade no Paulistão. Dos 16 times, o João Brigatti é o técnico mais velho. O mais velho era o Mano Menezes, tinha 62 anos, mas foi demitido pelo Corinthians. Vamos seguir aqui então com a nossa seleção. Volante. Não tem como não falar dele, né? Chicão. Copa do Mundo, né? Isso. Copa Chicão. Do Mundo, Ponte Preta, Chicão. Acho que esse aqui vai ser um dos poucos que vai bater com a minha seleção e a seleção do Arthur. O Arthur tá mandando a seleção dele aqui também. Bom, Chicão é o primeiro meio-campo, né? O segundo meio-campo não pode correr desse, né? Jogou pouco na Ponte, mas jogou muito no São Paulo, então vai jogar na Ponte. Raí. Ele jogou muito pouco na Ponte, né? Muito pouco, mas jogou. Mas jogou. Então, posso colocar, não posso? Pode, Raí. Posso colocar o Raí. Então tá, Raí de meio campo. Aí, vamos tentar buscar mais um meio campo para colocar nesse time? Vamos tentar mais um? E aí, eu vou jogar com 2 volantes, porque eu gosto de volantes, né? O volante que na Raí Ponte... de meia. Raí é meio, Raí é o meio do time. Então tá faltando mais um volante. Cara, ele não começou na Ponte Preta, mas jogou muita bola na Ponte. Começo dos anos 2000, inclusive com o Marco Antônio Berlim. Jogou no São Caetano e jogou no São Paulo. Fez gol de título mundial pro São Paulo. Mineiro. Então o meu meio campo, Chicão, Mineiro e Raí. Que meio campo, hein, cara? Velho.
Tem esse meio campo hoje na ponte e era campeão facinho. Ó, eu tô falando aqui... Pensou aí, fechando o quadrado com o Elvis? E eu tô escalando aqui quase todos os jogadores que eu vi jogar, tá bom? Só o lateral direito que eu não vi jogar, mas disseram que era muito bom, que era o Nelsinho. Então, Batista, mas depois eu tenho um reserva que eu vi jogar, né? Disputou Copa do Mundo, então se eu não colocasse ele pelo menos no elenco, não ia dar certo, né? Agora vamos pro ataque. Porque no ataque eu tenho mais um monte de jogador pra colocar. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o primeiro jogador do ataque que começou na Ponte Preta e jogou no São Paulo. Não tenho como não colocar ele. Jogou na Ponte no São Paulo. Ele era beirado ou era... Não, era jogador jogador de centroavante. Aliás, meu time vai ter 2 centroavantes. O primeiro, jogou na Ponte Preta. Começou na Ponte, foi pro São Paulo. Luiz Fabiano. O atacante o atacante pivô lá na frente. Agora é os outros 2. Exato. O outro, o Washington. Coração mais valente. Um atacante. O Washington, coração valente. E o terceiro? Então, vamos lá. É por isso que eu tirei... Ele vai pôr o Reinaldo? Por isso que eu tirei o Erivelton lá da ponta. Por isso que eu tirei. Eu vou colocar um cara aqui que eu gostei muito do futebol dele na Ponte. Claro que, né, no São Paulo não. No São Paulo o pessoal não gostou muito do futebol dele, né? Eu tinha lembrado um outro aqui, mas na memória eu não marquei. Acabei não marcando, né? Mas eu vou colocar esse cara por enquanto como titular. Se eu não lembrar aqui do outro, deixa eu ver se o doutor... Não, o doutor ataque, o doutor ele não mandou ainda. Mas tem... Lembra do Birubiru? Lembro. Birubiru, jogou na Ponte, atacante. E jogou no São Paulo. Pra não ficar assim um ataque muito, digamos, só com centroavantes, então eu vou colocar o Birubiru ali no comando de ataque. Então, ali no ataque, com o Washington, Luiz Fabiano e Birubiru. Esse é o ataque. E, ó, não deixa de ser um bom time, cara. Aí, vamos lá. Faltou aqui, né? Falei aqui do goleiro, né? Mas ainda tem Barbiroto, que jogou lá, Denis, que jogou lá. Acho que são reservão, mas tudo bem. Lateral direito, para não falar que são todos jogadores que eu vi jogar na Ponte. Poderia colocar o Zé Carlos. Lembra do Zé Carlos? Lembro, Zé Carlos. Disputou Copa do Mundo, inclusive. Esteve na Copa do Mundo, se eu não estou enganado, Copa do Mundo de 98. Não sei se foi 98 ou 2002. Aí depois, ele era jogador do São Paulo e veio pra Ponte Preta. Veio pra Ponte. Rapaz... O Arthur me lembrou de um cara aqui, e é esse mesmo. Eu até, quando eu escalei o time, eu falei, pô, o Birubiru vai ser reserva, e coloquei o Birubiru titular. Cara, eu não posso escalar a Ponte sem o Mário Sérgio. Mário Sérgio, Pontes de Paiva. Arthur, eu ia cometer, todos que você mandou aqui, viu, Arthur? Eu ia cometer, porque assim, eu não marquei a seleção em lugar nenhum. Eu não marquei. Eu tava hoje na minha caminhada com a minha esposa, e tava falando pra ela, ajuda eu. E ela não entende nada de futebol, né? Ela, eu não entendo nada disso. E aí... Mário Sérgio, cara. Mário Sérgio Pontes de Paiva. Que faleceu no acidente da Chapecoense. Esquece de tudo que eu falei, tá? Seleção, então, ataque da seleção, Luiz Fabiano, Washington e Mário Sérgio. Tá bom? Pronto, tá definido aí. Mas, ó, tem vários jogadores. Por exemplo, o Arthur colocou aqui... Quem que o Arthur colocou? O Arthur, goleiro, não é possível, né, que ele não vai colocar o Valdir. Então, acho que é por isso que ele nem mandou o nome aqui. Zagueiro, Samuel. Samuel. Lateral, Santos. Santos jogou nos dois também. Zaga ele colocou aqui, Oscar e Samuel. Né? Mas tá faltando lateral esquerdo aqui, não tá, o Arthur? Tá faltando lateral esquerdo aqui, pô. Né? Aí meio campo ele colocou Chicão, Teodoro e Sérgio Américo. Teodoro, esquecemos de Teodoro, então, cara, jogou muito Teodoro. Eu não vi o Teodoro jogar. Eu não Sérgio vi, mas meu pai falava, Sim, pai viu. O Frank Francisco, que foi nosso comentarista na temporada passada e é nosso amigo e manja muito de bola também, ele disse que o Sérgio Américo jogou muito na Ponte. Sérgio Américo. Mas eu não vi jogar, então por isso que não coloquei. Aí no ataque, o Arthur coloca o Alan, que foi material que ele mandou, Adilton, esse eu confesso que não sei. Adilton eu não me recordo assim de nome só. E o Mário Sérgio. Olha, o Mário Sérgio jogava muito, né, cara? Aí ele fala que fiz anos 70, aí sim. Renato, mas o Mário Sérgio jogou na Ponte nos anos 80, não foi anos 70. Ele jogou em 83. E no São Paulo também. Aliás, assisti um jogo, Carlos, acho que o torcedor da Ponte que estão nos ouvindo nesse momento, os torcedores da Ponte que estão nos ouvindo nesse momento lembram.
Ponte Campo Grande pelo Campeonato Brasileiro 1983. Sabe qual era o meio da Ponte, meio campo? Era Mário Sérgio, Jorge Mendonça e Dicá. Tá bom por você, né? Tá bom por você, né? Tá bom, a Ponte já foi seleção do mundo e eu não sabia. Cara, eu vou falar pra você. O Jorge Mendonça, o Dicá, ele só enfiava de um lado pro Jorge Mendonça e outro lado pro Mário Sérgio. O Arthur tá falando que o Sérgio Américo jogava como Serginho na Ponte. Tem o Zé Mário, o volante. O Zé Mário eu lembrei. O Zé Mário. Zé Mário eu lembrei. Lembrei do Zé Mário, mas não entendo que ele... Esse Zé Mário não jogou no Botafogo de Ribeirão também? Também. Eu entendo que o Zé Mário, por exemplo, não consegue tirar a posição do Chicão e muito menos do Mineiro. Não consegue, então... O Mineiro jogava muito, cara. Então não dá. Ó, a minha seleção é um pouco mais nova do que essa do Arthur. Ó, a gente lembra do menino que foi pro América e tá lá na América, o volante da Ponte. Felipe Amaral. Não é o Felipe Amaral, Juninho. Juninho. O Mineiro era 20 vezes melhor que o Juninho. O Juninho jogava muito. E o Juninho joga pra caramba, cara. Joga, mas o Mineiro é bolão, cara. O Mineiro foi bolão. Eu acho que o Mineiro só não teve carreira mais forte porque o Mineiro era um cara muito introspectivo, era muito na dele. Se o Mineiro fosse um cara tipo Amaral do Palmeiras, rapaz, o Mineiro teria sido com certeza um dos maiores volantes do Brasil. Pedro Lino tá comigo? Pedro Lino, ele tarda, mas não falha. Situação de momento no estádio Moisés Lucarelli. Fala, Pedro Lino, que já tá lá com a sua fantasia para depois pular o carnaval na Paineiras. Fala, Pedro Lino, grande abraço. Boa tarde, Pedro. Grande abraço, Carlos Corsato. Boa tarde. Estou aqui no estádio Moisés Lucarelli já. A torcida está chegando em bom número. Cerca de, por enquanto, aqui deve ter uns 5 mil torcedores. A expectativa hoje é de mais de 8 mil. A torcida Ponte Pretana vem chegando e o placar eletrônico ficou bem bonito. Estou aqui na frente dele aqui agora. O placar eletrônico já fez a apresentação dele, né? Tem a foto do Elvis, do Luiz Raquim e do Gabriel Risso, o patrão. Os três estão na foto, o símbolo do São Paulo e o símbolo da Ponte. E um fato curioso que chamou minha atenção aqui, Corsato, é que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, está no banco de reservas junto com os seus jogadores, né, que estão aquecendo. Portanto, primeira vez que eu vejo um presidente de um time no banco de adversários antes de começar o jogo. Tá, então, Pedro Lino trazendo as informações direto do estádio Moisés Lucarelli. O Pedro vai ficar conectado com a gente durante todo o primeiro tempo e também durante todo o segundo tempo. Ô Pedro, como é que foi a recepção aí do Carpini? Ou ele não subiu aí no gramado? Como é que foi a recepção da nação Ponte Pretana pro Carpini, hein? Corsato, ele não subiu ainda pro gramado, só que teve bastante homenagens, né, se é isso que eu posso dizer, pro Nicão. Pro Luciano também foi bastante homenageado. Tá. O Nicão jogou na Ponte, né? O Nicão jogou na Ponte. Em 2012, o Nicão jogou na Ponte. O Nicão jogou na Ponte, mas o Nicão, coitado, não merece esse tipo de homenagem. Agora o Carpini merece. O Carpini merece, porque você surgiu no futebol pela Ponte Preta e depois cuspiu no prato que comeu. Oi. Tem bastante gente pra entrar ainda no estádio. A fila fora lá tá bem grande, viu? Valeu, Pedro. Então fica com a gente aí, tá? E deixa outra coisa só pra finalizar. Vai. A coletiva de imprensa hoje será no Salão Nobre. Beleza, valeu. O Arthur tá falando aqui do Zé Mário, né? Zé Mário Crispim. Ele tá falando que o Zé Mário do Botafogo foi outro. Tá, o Crispim tem dois Zé Mários, né? Isso. O Zé Mário Crispim, que foi que jogou na Ponte e no São Paulo. Então a seleção do Arthur Valdir Pérez, Nelson, Oscar, Samuel e Santos, Chicão, Teodoro e Sérgio Américo, Alain, Adilton e Mário Sérgio. Mário Sérgio tem o treinador também, né? Ele coloca aqui Minelli ou Cilinho. Eu sou de Sininho. Ele fala que o Carbone também jogou no São Paulo, verdade, José Luiz Carbone. Mas a posição do Carbone vai brigar com... Não dá, Arthur, não dá pra brigar com o Mineiro e com o Chicão. Não dá pra brigar, né? Nos dois times, tanto na Ponte quanto no São Paulo, Chicão e Mineiro marcaram época. Então não tem como brigar com esses caras, né? E o teu técnico, ele fala Minelli ou Cilinho, grande Cilinho, né? O Tacílio Pires de Camargo, né? Inclusive eu tive a honra, né? Cilinho era muito amigo do meu pai, que foi da diretoria da Ponte,
na década de 70 até 80, até a entrada do presidente Baquiano, quando ele saiu. E Cilinho frequentava a minha casa, cara. Eu lembro muitas vezes eu pequenininho, com 5, 6 anos, Cilinho almoçou em casa. Que honra, cara. E ele falava, eu escutava ele falando com meu pai de futebol. Eu só ficava olhando assim, pequenininho assim, olhando, prestando atenção no que ele falava de tática, de jogo, de jogador. Olha, foi um prazer imenso conhecer Cilinho e participar aí da minha vida, ter o Cilinho aí como amigo da minha família. E que Deus o tenha no céu, Tacílio Pires de Camargo. 5:10, a gente tem que pagar mais um intervalo, né, Felipe? Vamos soltar o intervalo, na volta a gente traz as escalações oficiais de Ponte Preta e São Paulo, aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Jornada esportiva para cafécanecão.com.br, concessionárias Sim e Restaurante do Dadá. Não sai daí, 2 minutos e meio, voltamos. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 19342423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafécanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 8:06, as equipes já no gramado, Ponte toda de branco, com a faixa preta no peito, São Paulo com seu uniforme tricolor, calção meias pretas. Vamos escalar as equipes, vamos escalar os times, vem aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor, Ponte Pretano, seu técnico João Brigatti definiu, você confere aqui em 87,9 na Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 3-5-2, vai a campo com Pedro Rocha, goleiro número 1. 3 zagueiros, 23 Luiz Aquim, 13 Castro, 3 Nilson Júnior, na ala direita, 2 Igor Inocêncio, na ala esquerda, meia dúzia Gabriel Risso. O meio campo da Macaca começa com 8 Emerson Santos, 21 Ramon e 10 o craque, capitão do time Alves. E à frente, 7 Dodô e 11 Iago Dias. Olha o repeteco da Macaca de Pedro Rocha 1, Luiz Aquim 23, Castro 13, Nilson Júnior 3. Igor Inocêncio 2, Gabriel Risso, meia dúzia, Emerson Santos 8, Ramon 21, Elvis, capitão do time 10, Dodô 7, Iago Dias 11, no banco, Luan,
Vinícius, Matheus Silva, Leonaldi, Luiz Felipe, Fraga, João Gabriel, Gabriel Santiago, Dudu Sheite, Gabriel Novaes, Renato e Paul Vidiero. Macaca, segunda colocada no grupo B do Paulistão. Até aqui 9 pontos em 6 jogos. São 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Ponte marcou 10, sofreu 7, tem saldo positivo de 3. Junto com o São Paulo, a Ponte tem o melhor ataque da competição. Próximo jogo da Ponte, anote aí, torcedor. Quarta-feira que vem, hein? Na Terra da Linguiça, contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista, 9h30 da noite. Futebol interior. É o São Paulo Futebol Clube, o tricolor paulista, escalado e definido pelo técnico Thiago Carpini no sistema 4-4-2, vai a campo com Rafael, goleiro 23. Na ala direita, 30 Moreira. A zaga central, 4, Diego Costa. Com a 5 no costado, quarto zagueiro Arboleda. E na ala esquerda, meia dúzia, Wellington. O meio-campo do tricolor paulista começa com 16, Luiz Gustavo. 29, Pablo Maia. 14, Galopo. E 10, Luciano. E à frente, 9 para o artilheiro Caleri e 27, Wellington Rato. Olha o repeteco do São Paulo Futebol Clube com Rafael, 23, Moreira, 30, Diego Costa, 4, Arboleda, 5, o Wellington, meia dúzia, Luiz Gustavo, 16, Pablo Maia, 29, Galopo, 14, Luciano, 10. Caleri, o artilheiro 9, Wellington Rato 27, no banco, Jandrei Ferrarese, Rodriguinho, Damian Bobadilla, Alan Franco, Juan, Eric, Patrick, William, Igor Felisberto, Nicão e Ferreira. São Paulo, primeiro colocado no seu grupo, grupo D do Campeonato Paulista, tem 13 pontos em 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. São Paulo não perdeu ainda. Aliás, o São Paulo é o único time junto com o Palmeiras, não é o único então, né? Junto com o Palmeiras, os 2 únicos times que ainda não perderam na competição. São 10 gols pró, 3 contra, saldo positivo de 7. Próximo jogo do Tricolor Paulista, anote aí, torcedor. Quarta-feira que vem também, dia 14 de fevereiro, às 7h30 da noite, no Morumbis, contra o Santos. Arbitragem. Apita o jogo, Fabiano Monteiro dos Santos. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Evandro de Melo Lima. Assistente número 2 é o Leandro Matos Feitosa. O quarto árbitro, Tiago Lourenço de Matos. E o árbitro de vídeo, José Cláudio Rocha Filho. Todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Ficha técnica do jogo. Muito bem, tá tudo pronto no Majestoso, a bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior e também aqui da Valinhos FM em 87,9. Te abraçar aqui o Maurício. Maurício Roberto na área, direto de Portugal. Fala, Mauricião. Wilson Correia, São Paulo podia perder hoje, né? Mas está difícil isso acontecer. Rafael Matias escreveu: vai Ponte. Valeu, Rafael. Mais uma vez, Maurício, obrigado aí pela sua participação, viu? Grande abraço pra você. Deixa eu abraçar aqui o Johnny Alves, 2-1 Ponte. Pessoal que tá aqui na arquibancada no Facebook. Valeu. Esse aqui eu vou apagar essa mensagem. Valiense Carpini vai aprontar pra cima da Macaca, diz aqui o Kaká. O Carpini, ele é meu conterrâneo, nasceu em Valinhos também, mas não vai aprontar não, viu, o Kaká? Não vai aprontar não, segura aí a seca pimenteira, tá bom? Um abraço, meu querido. Lá no YouTube você participa também, manda mensagem. Hoje mais de 8 mil torcedores, com certeza, no Majestoso. Será, com certeza, o maior público da Ponte Preta, né? Até aqui, a Ponte só teve um jogo acima de 4.200, que foi o jogo contra o Mirassol. 3.900 o jogo contra a Internacional de Limeira e no último jogo contra o São Bernardo, 3.800 o público total. Com certeza, vamos dobrar hoje. Só lembrando, né?
Só lembrando que não tem torcida adversária, tá? É proibido o torcedor dos times da capital, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, né? Torcedor do Santos também não pode, e torcida do Guarani. Proibido, portanto, esses torcedores no estádio. Uma recomendação do Ministério Público que foi acatado pelas autoridades. O público visitante desses times, eles não podem estar presentes no estádio Moisés Lucarelli. Você participa, manda mensagem pelo 989-89-3526. Tô esperando aqui a sua participação, tá? 989-89-3526. Deixa eu dar uma chegadinha aqui também no nosso YouTube, a nossa arquibancada virtual no YouTube. Você participa, se inscreve lá no nosso canal, deixa a sua mensagem, deixa lá, aperta o sininho. Vai ser muito bom ter a sua companhia. O chofer da praça já tá ligado por aqui também. O Osmar Dangara tá dizendo, não se esqueçam do Humberto. Pois é, né? Humberto eu tinha colocado aqui no banco de reservas, tá bom? O Osmar. E o Osvaldo? O Osvaldo jogou no São Paulo? O Osvaldo eu lembro que jogou no Grêmio. No São Paulo, não lembro não, viu? Também não lembro não. Não lembro que o Osvaldo jogou no São Paulo não, mas, né? Pode ser. Meu palpite tricolor 4-0, diz aqui o Carlos Silva. Técnico sem personalidade e pulso forte. Escala o Inocência e saca o menino João. Quer dizer, o que jogar muito bem no jogo interior não importa, não vale nada. Já tá descendo a marimba no técnico aqui, o Osmar Dangá. Ei, Osmar. Vendemos o Filipinho por preço de banana. Pensamento pequeno demais. Gente, 7 milhões e meio mais 30% do passe. É verdade, é isso? Vocês estão achando que foi preço de banana? Filipinho tava jogando na Ponte Preta, viu? Não tá jogando no Real Madrid não, hein? DJ Digo, boa noite, Corsato, acompanhando a Macaquinha, Londres, Inglaterra. Hoje vai dar macaca, valeu! O Dejair, Pedro Roberto Colombeira, boa tarde, Corsato, uma ótima transmissão para vocês, Dali Macaca, um abraço do Roberto de Jundiaí. Paulo de Tarso, boa tarde, família Ponte Pretana. Gustavo Carvalho, tá ligado com a gente? Fábio Bruno, mas tá com a gente, seja bem-vindo. Jorge, Roberto Zapiens, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, pessoal que tá ligado conosco, vai apitar o árbitro da partida, apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções de Ponte Preta e São Paulo e Ponte. Ponte e São Paulo, a bola rola por enquanto só o São Paulo. Toca na bola, campo de defesa, São Paulo defendendo o gol do gigante placar eletrônico. 14 metros de largura por 4 de altura, inaugurado nesta partida Ponte Preta e São Paulo no estádio Moisés Lucarelli. Camisa tricolor, vermelha, preta e branca, com listas, né, faixas na vertical, e a Ponte com a camisa branca, meia branca, calção branco, faixa preta no peito. Vem São Paulo, o Wellington, vem levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte para tirar, sobe a zaga da Ponte para tirar com o Castro, tira dali, e o Matheus, rapaz, hein, o Matheus perdeu a vaga no time mesmo, hein, o Edson foi pro banco, né? O Castro entra nesse time como titular e o Edson, que jogou como titular, fica no banco de reservas. Trabalha a bola o time do São Paulo, bola aqui na ponta, vem aqui, bola pro campo de ataque, chegou o Emerson Santos ganhando essa bola, toca a bola pro Castro, Castro toca a bola para Igor Inocêncio, chegou o Wellington, joga ali pra cima do Igor Inocêncio e a bola acaba saindo pra lateral, uma lateral pra Ponte. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu receptor, do seu televisor, do seu celular. Igor Inocêncio com a bola branca e vermelha nas mãos para fazer a cobrança do arremesso manual. O árbitro do jogo é o Fabiano Monteiro dos Santos. Ele tem 26 anos, é administrador de empresas. Foi formado na escolinha da Federação Paulista de Futebol em 2017. Vem Iago, fez o primeiro gol da Ponte na vitória contra o outro tricolor, do interior, o tricolor do Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Ele faz o passe, tentou fazer uma jogada ali de efeito, menos, né, Iago? Vem ali o Moreirinha, jogador da base, sai jogando para a equipe do São Paulo. Ele trabalha essa bola para Caleri volta um pouco mais atrás para Arboleda, é jogador de seleção. Arboleda trabalha essa bola aqui na ponta, vira o jogo para Moreira sai da ponta, vem pro meio, tenta fazer o passe ali, ele toca a bola aqui um pouco mais atrás. Tem o Diego Costa pedindo bola, chegou a zaga da Ponte para tirar. Luciano, camisa número 10, cabelo tingido, chega na marcação. O árbitro tá marcando só bola para a equipe do São Paulo. É bola pro São Paulo, comecinho
comecinho do jogo. Você ligado em 87,9. Você ligado também em futebolinterior.com.br. Manda mensagem pra gente. Fala, pessoal, boa transmissão. Tá dizendo aqui Gildati. Valeu, meu querido. Obrigado pela sua participação. Coloquei aqui o computador longe, né? E aí, meus olhos já não são o mesmo. Bola ali pelo meio, tem chamado do Pedrolino. Daqui a pouco ele fala, vem Caleri pra bola, levantamento da boca do gol, Hakim. O João Brigatti quer que chama de Hakim. Então Hakim mete a cabeça da bola, o boliviano tira pra ponte da seleção da Bolívia. Toca a bola aqui pro Elvis. Aí o Elvis tocou pro Iago, camisa número 11. Não pegou. O passe foi até legal, mas o Iago demorou pra ir pra bola, né, André? Ele acabou escorregando, perdendo tempo de bola, saiu com bola e tudo, lateral para o São Paulo, continua 0-0 majestoso, informando o Café Canecão. Rafael Matias, Gildati também tá ligado com a gente aqui, valeu, meu querido, tá lá no Facebook, Futebol Interior, vai mandando a sua mensagem. Pedro Lino, repórter do estádio, chamou, falou, vai Pedro. Neste momento que o Águia sobrevoa aqui o estádio Moisés Lucarelli. O Águia, que é o helicóptero da Polícia Militar. Vem São Paulo, vem bola aqui pro Wellington. Wellington faz o passe em campo. Os dois times com o melhor ataque da competição. Ponte e São Paulo, 10 gols para cada. O problema é que a Ponte tomou 7 gols. O São Paulo tomou só 3. Lateral para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Vem o Wellington para fazer a cobrança aqui do arremesso manual para a equipe do São Paulo. Vem o Wellington para fazer a cobrança do arremesso manual. Pro tricolor do Morumbi, bola aqui pela ponta esquerda, vem o time do São Paulo, volta a bola aqui um pouco mais atrás, bola pra Arboleda, camisa número 5 do São Paulo, no círculo que divide o gramado, ele toca a bola ali um pouco mais atrás, bola pra Moreira, o Diego Costa, o quarto zagueiro, fica aqui no lateral esquerdo, Arboleda jogando de chuteira branca, lá na ponta direita, com duas proteções ali no pulso, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pro Wellington pro argentino, Caleri, toca no Caleri que é gol, hoje não, né? Bola pro Galopo, outro argentino nesse time do São Paulo, chegou a zaga da ponte para tirar, a bola voltou pro Wellington, o Wellington fez a finta, vira, trabalha a bola aqui pro Galopo para o Wellington vem na marcação ali para cima dele, o Emerson, falta, o árbitro vai marcar a falta lateral aqui, falta lateral, é falta pro São Paulo fazer a cobrança, falta aqui pelo setor de ponta esquerda, vem bola na área da Macaca, André. Falta do Emerson em cima do Wellington, é lado esquerdo, favorece a equipe do São Paulo, continua 0-0 majestoso, informando concessionária sim. O Edilson Roberto tá bravo com a torcida da Ponte, tá dizendo que é jogo para 15 mil, mas a torcida cansou do mercado Ponte. Ô Edilson, a Ponte precisa vender jogador para pagar as contas, né? Não tá fácil não, mas tá bom, respeitamos aqui a sua opinião. Trabalha a bola a equipe do São Paulo, vem o São Paulo para fazer a cobrança da falta, pra bola o tricolor, o Wellington Rato levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça pra fora, passa por todo mundo e vai embora. O último toque foi do Galopo, o argentino Galopo, o Wellington Rato, que já jogou no Majestoso, já esteve no Majestoso, inclusive não era jogador da Ponte Preta, mas o time dele sediava aqui no Majestoso. O Galopo meteu a cabeça, ela foi embora na linha de fundo. Que perigo, hein, André? Que perigo. Detalhe, bom cruzamento do Wellington Rato. Houve o desvio no primeiro pau. O Galopo entrou no segundo pau, testou forte à direita da meta do goleiro Pedro Rocha. Olha a Ponte. Vem Ponte, bola pro campo de ataque, Dodô. Vai queimar dali, bateu pro gol. Pega o goleiro. Rafael, todo de vermelho, cantinho, foi pra bola, canto baixo, fez a defesa, a Ponte quase que chega aí, Pedro Lino. Quase que a Ponte chega, quase que abre o placar e a torcida ainda vai chegando aqui no Moisés Lucarelli, no Corsato. Aqui no meio do campo, né, tá lotado, só atrás do gol que tá um pouco mais vazio, mas a torcida ainda vai chegando. Segue Ponte Preta 0, São Paulo 0. Com você, Corsato. Só pra mim determinar aqui que lado que você tá. Daqui a pouco, depois desse ataque, vem bola pro Galopo. Na marcação ali, é o Caleri que tá na jogada. Chegou o Hakim, toca a bola na ponta. Bola pra equipe da Ponte, bola pro Pedro Rocha. Pedro Rocha pro Luiz Hakim. O boliviano da Macaca põe a bola aqui no campo de ataque. Colocava a bola pro Dodô, chegou a zaga da equipe do São Paulo pra tirar. Ô Pedro, só pra mim definir aqui, você tá atrás do gol do Rafael ou atrás do gol do Pedrão? Eu tô atrás do gol do Rafael e a parte que eu quis dizer, né, a portão de entrada onde fica um novo placar eletrônico. Tem um espaço vazio em branco lá, no meio do gramado, que é no meio do estádio, tá cheio, tanto na parte das organizadas, como na parte da arquibancada,
E eu tô aqui atrás do gol do Rafael, Corsato. Beleza, então só pra definir, o placar eletrônico tá no gol de entrada, né? E não no gol da linha do trem, que é onde defende ali o Rafael, goleiro da equipe do São Paulo. O placar eletrônico tá ali, em cima ali do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. 14 de largura por 4 metros de altura, o placar eletrônico do estádio Moisés Lucarelli. Então, Pedro Lino, fique esperto aí, porque você vai fazer o ataque da Ponte. E o André Luiz, o ataque do São Paulo nesse primeiro tempo. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Dodô. Dodô na cavadinha pro Igor Inocêncio, sai do gol, Rafael, para ficar com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM 87,9. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O DJ Digo colocou aqui meu palpite. Você tá correto, viu, DJ? Você tá correto, mas seja bem-vindo aqui à nossa live, né? Não tem problema não. Na segunda-feira eles vão ter trabalho também. Fátima Fornazieri, salve Carlão. Manda um abraço pra Paraíso do Tocantins. Torcida Jovem Ponte ligada aqui no Futebol Interior. Ô Fátima, minha querida, beijo. Pedro Lino chamou, falou, Pedro. O Ramon Carvalho ficou sentindo aqui, mas já levantou e saiu um tufo do gramado. O tufo tá ali ainda e o Ramon Carvalho saiu mancando. Um abraço aqui para Fátima Fornazieri, Viviane Cristina, boa noite. Tá aqui no YouTube, Futebol Interior, Osmar Dangara, empate contra o São Paulo, um excelente resultado. O nível entre as equipes é notório. Aparecido Alves, hoje o Gé vai fazer uma falta muito grande. Pois é, né? Gé é artilheiro do Campeonato Paulista e tem torcedor da Ponte que ainda não vai com a cara do Gé. Vai entender, né? O cara já fez gol no campeonato da Série A2. A Série A2 não servia. Fez gol na Série B. O Corsato, ele só fez 4 gols. Também só jogou 19 jogos e teve uma contusão muito forte, né? Hérnia de disco. Tem gente que tem hérnia de disco que demora 1 ano pra voltar a trabalhar. E o Gé voltou a jogar bola, né? 19 jogos, ainda fez 4 gols numa Série B difícil com um time da Ponte horroroso. E em 6 jogos na Série A1 do Campeonato Paulista tem 4 gols e tem torcedor da Ponte que critica. Aí quando vende, né, o pessoal fala que vende por preço de banana. Mas criticava, né? Criticava o cara, né? É verdade. Criticava o cara, né? Olha aqui pro campo de ataque. A Ponte que vendeu o Filipinho por 7,5 milhões de reais. O Felipe Amaral por 3 milhões. Portanto, só com esses 2 volantes, a Ponte Preta arrumou aí 10 milhões, né? 10 milhões de reais. O Filipinho vai fazer muita falta pra Ponte, sim. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Série A1, Campeonato Paulista, 10 minutos e meio do primeiro tempo no regressivo, 34,5 para terminar no primeiro tempo. Majestoso. Ponte São Paulo vão empatando pelo placar de 0-0 ainda hoje. No sábado de carnaval tem Bragantino e São Bernardo, hein? Esse jogo todo o segundo tempo no canal de áudio aqui dos canais Futebol Interior com a Esporte Total. Amanhã, 4 da tarde, Internacional de Limeira e Botafogo com o Wilson Rocha e a W Esportes. Também amanhã, 4 da tarde, tem Corinthians e Portuguesa. Na segunda-feira, na segundona de carnaval, 9 da noite, Lucas de Souza transmite Novo Horizonte e Guarani. Valinhos FM 87.9. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, arquibancada virtual, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, participe conosco. O André Luiz, 11 minutos aí do primeiro tempo, tá gostando do jogo, André? Tô gostando sim, a movimentação da Ponte, principalmente pelo setor esquerdo, dá para perceber nitidamente que o Elvis está jogando mais adiantado e segurando ali o meio campo o Ramon Carvalho juntamente com o Emerson Santos. O São Paulo atacou pouco, mas quando veio com perigo com o Galopo. Jogo equilibrado até aqui, placar justo, 0-0, Ponte São Paulo. Ponte, São Paulo e Ponte. Estou ao lado do André Luiz, estou ao lado do Pedro Lino e, claro, ao seu lado com o Felipe Marques na mesa mãe aqui dos canais Futebol Interior. Lá na Valinhos FM, o pessoal não tem folga não, hein?
A Mayla só depois, hein, Mayla? Minha querida, beijo pra você. Mayla Siqueira e o Gustavo Baldezin. O Gustavo Baldezin só depois do jogo, viu? Pra pular o carnaval. Um grande abraço pro pessoal da Valinhos FM, pro Wagner Faneco. O filhão do Wagner é Ponte Pretano, tá sempre com a gente. Valeu, grande abraço. E o Ismael Neto, que é o diretor de programação lá na Valinhos FM 87,9. Deixa eu mandar um abraço também aqui pro Albert Cavalcante. Pensa o quê? É meio que chefe lá também, né? Manda soltar, manda prender lá na Valinhos FM. Um abraço! Como o Marcelo fala, o mais bonito de Valinhos. Ah, eu discordo completamente do Marcelo, mas tudo bem. Bola para Rafael. Rafael, herói na decisão dos pênaltis, né? De Palmeiras e São Paulo na Supercopa Rei, que foi realizada no último domingo. O São Paulo venceu nos pênaltis o time do Palmeiras e se sagrou campeão da Supercopa Rei. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Eu quero o seu palpite, hein, na nossa arquibancada habitual lá no YouTube. Tá dando Ponte Preta, rapaz. Isso é pra provar que a nossa audiência é muito grande com a torcida da Ponte. 68% Ponte, 8% pro empate. O restante pro forte tricolor do Morumbi, o São Paulo, campeão da Copa do Brasil com o Dorival Júnior, agora técnico da seleção e campeão da Supercopa Rei. Vem São Paulo, Galopo. Recebe o passe aqui do Luciano, mas muito forte. A bola acabou saindo para lateral, mas lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lado direito, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Deixa eu mostrar aqui meu novo adereço, né? Que é a minha garrafinha da Macaca, ó. Isso aqui eu uso na hora da macaca, essa garrafinha aqui, né? Tem uma caneca também, mas costumo usar na hora da macaca, né? E agora, como a firma pediu pra tirar aquele copinho plástico, né? Então agora vai com a latinha, entendeu? Pediu pra tirar o copinho plástico. Eu vou comprar uma dessas, vou passar lá na loja da Macaca. Ó, essa aqui tem, na loja da Macaca tem 100, não tô ganhando nada pra fazer propaganda lá pra loja da Macaca, mas se for comprar, compra lá na loja da Ponte que você vai ajudar o clube também. É falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança, acabei de ver Pedro Lino na tela da TV, repórter aqui da Valinhos FM dos canais Futebol Interior, bola pra Ponte, Elvis pra bola, levantamento na boca do gol, passa, vai embora, linha de fundo. Mas último toque do jogador do São Paulo, escanteio primeiro do jogo pra Ponte, hein, Pedro Lino? Mesmo, Corsato, Arboleda chama bastante atenção do Rafael, goleiro do São Paulo. Elvis na bola, segue 0-0 Ponte Preta e São Paulo, Corsato. Vem Elvis, você tá bonito aí na tela da TV, junto com os companheiros, junto encheu com os coleguinhas. Fernando César, ô reportaiada bonita, hein? Fernando César, Vladimir Catarino, Deus do céu. Falta, tem também a Adriana que tá por lá, Adriana né? Almeida, grande Adriana Almeida. Falta pra equipe da Macaca, escanteio pra Ponte, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe ali o Caleri, cabelo descolorido, tira. Aí vem o Luciano, faz o passe ali pelo meio, toca a bola pra equipe do São Paulo, bola ali na ponta, vem tricolor do Morumbi, vem bola aqui pro campo de ataque, tá 0-0 o jogo, bola aqui pro campo de ataque, não tinha ninguém do São Paulo, o Igor Inocêncio tocou meio na podre, e o Pedrão vai ter que sair com os pés, dá um bico, põe essa bola aqui pro campo de ataque, vai brigar ali o Iago Dias, com o Moreira, Moreirinha jogador da base, mas o árbitro tá marcando impedimento, o auxiliar número 1, o Evandro Melo de Lima. 37 anos, ele foi formado em 2008 na Escola de Árbitros da Federação Paulista de Futebol e estava impedido mesmo. Mostra aqui o replay da televisão, canais Futebol Interior, Valinhos FM 87,9. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Deixa eu mandar um abraço aqui. Aqui no YouTube ele tá como Adriano Rezende, mas é meu parceiro. Tá como Adriano César, né? Mas é meu parceiro, meu companheiro de trabalho lá na Rádio Cidade 92,5. Adriano César. Adriano Rezende, grande abraço. Pra cima. Vai para dentro deles, nega véia. Abraço. Adriano Rezende, Lúcia Chicuta. Padre Anchieta, abraço pra você, meu querido. Obrigado pela grande audiência. Amanhã a gente se encontra em 92.5, tá bom, querida? Eu te espero amanhã, tá? Valeu, obrigado aí pela audiência. Vem São Paulo, vem bola com Galopo. Chegou a zaga da Ponte, tira, joga a bola pra lateral. Tá marcando lateral ou falta? O que ele marcou aí, André? Ele acabou marcando, vamos ver aqui, do Emerson, né? Em cima do Galopo. Só que tem um detalhe, hein? O Galopo ele já vem sentindo no lance anterior.
Ele já estava reclamando. Falta não foi, viu? É lateral. Falta não foi. Ele acabou dando por último toque do jogador da Ponte, lateral. O Galopo já vinha reclamando no lance anterior. Não sei não, viu? O Galopo, prestar atenção nele que... Acho que não vai dar pra ele não, hein? Acho que não vai dar não. Coxa direita, ele coloca a mão ali na coxa direita. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, em casa, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja. Sempre muito bom ter a sua companhia. Deixa eu dar uma dica pra você, a bola tá no campo de defesa, a bola pro Arboleda. Se você tem aí o placar ao vivo Futebol Interior instalado no seu celular e de repente tá dando uma bugada, uma dica bacana é você desinstalar no aplicativo e instalar novamente, porque aí vem com todas as atualizações. Você vai ver como é que tá bacana o novo placar ao vivo Futebol Interior, que inclusive até pauta, né, para muitas emissoras de rádio, né, do placar ao vivo aí das suas rádios. Por exemplo, a Educadora de Limeira, com o André Luiz, lá o pessoal usa muito o placar ao vivo Futebol Interior. E a Luzes AM também de Santa Bárbara do Oeste, lá com Flávio Escavaza, hoje com o Marcelo, na vitória da União Barbarense para cima do Barretos na Série A4 1-0, utilizaram o placar ao vivo Futebol Interior. Então se você tem aí o placar ao vivo e tá dando aquela bugada, desinstala, instala novamente, você vai ter todos os campeonatos. Por exemplo, Série A2, Campeonato Paulista. Tô abrindo aqui a Série A2 do Campeonato Paulista, porque tô louco para saber quanto que foi o 15. Venceu o Juventus, 1-0 fora de casa, hein? Olha que jogo, hein? O Glorioso se recuperando na Série A2. Contra a tradição, Juventus 0, 15 de Piracicaba 1. Vem bola aqui, equipe do São Paulo, vem bola ali, Kiko pelo meio, vem trabalhando bola na ponta, trabalha a bola o time do Tricolor, bola com o Pablo Maia, ele vira o jogo na ponta esquerda, bola para o Wellington, quase 19 passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0, fez o passe na ponta, vem o Wellington, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe da Ponte para tirar, a bola volta pelo meio, trabalha ali o Elvis, ele faz o passe, abre o jogo pro Luiz Aquinho, boliviano, tenta fazer a ligação direta, não deu, a bola voltou para a equipe do São Paulo, bola pro Diego Costa toca a bola aqui pro Wellington na ponta, vai virar o jogo da esquerda para a direita, vai procurar lá o camisa número 30, o Moreira, vai chegar ali o patrão, o Gabriel Risso, na marcação, a bola acaba saindo para lateral. É lateral para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Lateral para o time do São Paulo. Hora da Macaca. Toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca, não perca, vem São Paulo. Vai queimar dali, bateu pro gol. Luciano para fora. Troca de passes, hein? Cobrança do lateral, Moreira. Tocou pro Caleri, só fez a parede pro Luciano, perna esquerda, uma bomba. Ela saiu, o Pedrão foi pra ela. Linha de fundo, o São Paulo chegando aí, André. E o detalhe é que na parede do Caleri, ele tirou 2 jogadores da Ponte da jogada. Chegou de frente para o gol, Luciano chutou forte. Perna esquerda, a bola passou à direita de Pedro Rocha, foi embora. Tiro de meta para Macaca, segue 0-0, majestoso, informando o restaurante do Dadá. 69% Ponte, subiu, 7% empate, o restante pro São Paulo, que pelas minhas contas dá 24%. Deixa lá o seu voto no YouTube Futebol Interior. Você que gosta de futebol pelo rádio, você pode acessar o aplicativo Futebol Interior ou então o aplicativo da Valinhos FM. Lá no Radiosnet tem os dois, tá? Você pode escolher ou Futebol Interior ou Valinhos FM. E aí, se você quer colocar a nossa narração na TV, faça isso, né? Você vai ouvir aí o som do estádio com a imagem da TV, tá bom? Agora, se quiser fazer, por exemplo, quarta-feira, né? Eu, graças a Deus, tenho 2 telas, né? Tenho 2 TVs. Coloquei numa TV a transmissão aqui do Futebol Interior e na outra TV a imagem do jogo. E aí fiquei com o Marcelo e a transmissão do jogo. Só sincronizei aqui certinho a imagem, né? No YouTube dá pra fazer isso. E pronto com a voz do Marcelo. E aí deu tudo certo. O Chofer da Praça, o app no meu aplicativo está atualizadíssimo. Tá dizendo ele aqui. Tem que estar caído ali o jogador da Ponte. Camisa número 7, o Dodô. O jogo tá parado. Falta pra Ponte, falta do Galopo. Chamou, falou, Pedro Lino. Mandar um abraço pro Chofer da Praça, que a gente sabe quem é, viu? Chofer da Praça, você sabe que ele já tá pulando carnaval, né? Ele tá pulando. Já tá pulando já? Já. Esse cara é uma lenda. E ele já tá. Agora foi guindada aqui a diretor comercial dos canais de Futebol Interior e já tá com a sua fantasia de colombina. Mas esse Chofer da Praça aí é santista, viu? Eu sei disso.
Tô ligado, sofreu ano passado, hein? Como sofreu ano passado, meu Deus do céu. Um abraço pra ele. E depois do jogo, né? Porque tá trabalhando agora, né? Depois do jogo vai, né, pro baile de carnaval com a sua fantasia de colombina. E aí vai se soltar todo no Carnaval 2024. Vem bola pra equipe da Macaca. Vem Dodô na disputa de bola com a zaga da equipe do São Paulo. Sai, vai embora, liga de fundo. É mais um escanteio, o torcedor da Ponte levanta no Majestoso. Segundo escanteio do jogo, é o segundo escanteio pra Ponte, hein, Pedro Lino? Segundo escanteio para Ponte no jogo, Elvis para cobrança, a torcida se movimenta aqui, Ponte Preta 0, São Paulo 0, Corsato. Deixa eu abraçar aqui o Wagner, tá no Japão, torcendo pela Macaca, valeu Wagner. Darcy Borba, também ligado com a gente, vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio lá no gol da linha do trem, onde defende o goleirão Rafael. Elvis, camisa 10, capitão da Ponte, levantou, tocou na boca do gol, passa, vai embora. Não saiu não, virou, trabalhou bola pro Patrão, o Patrão vem na jogada, chega ali o zagueirão da equipe do São Paulo, tira, joga a bola pra lateral e tem jogador da Ponte caído ali, hein? Corsato. Oi. É o Emerson Santos tá caído aqui, o juiz pediu pra equipe médica da Ponte entrar rapidinho. É, o Emerson Santos, rapaz, e ele sentiu, hein? Sentiu, o Emerson, a TV mostra agora aqui, foi na hora que ele foi cair, né? Parece que é no tornozelo, não, é na coxa. É na coxa esquerda. É na coxa esquerda ou no joelho? Joelho, né, André? É no joelho. É no joelho. No momento que ele subiu, ele acabou trombando com o jogador de São Paulo. Na descida, ele deve ter pisado em falso, porque ele foi deslocado. Mas parece que vai levantando aí o jogador da Ponte, tudo ok com ele, continua 0-0 Majestoso, informando concessionária sim. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Estamos chegando no reloginho aqui dos canais Futebol Interior da Valinhos FM a 24 minutos do primeiro tempo, 21 no regressivo para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que gira o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista, 7ª rodada, Majestoso, de placar eletrônico novo e tudo. Ponte e São Paulo vão empatando pelo placar de 0-0. Mais cedo, Série A4, Campeonato Paulista, União Barbarense venceu o Barretos 1-0. Flávio Escafaça transmitiu com o Marcelo no placar ao vivo. Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. O André Luiz, o Wellington Rato, ele bateu pro gol, né? A bola foi embora, linha de fundo. E parece que ele sentiu, hein, jogador do São Paulo. É, ele sentiu e além de ter sentido, já fez aquele gestual, né? Aquele gestual, né, de troca, já avisou o banco. Carpini já está mandando o jogador se aquecer. Vai ser feita a primeira alteração do tricolor. O jogo paralisado no estádio Moisés Lucarelli. Continua 0-0, Ponte São Paulo. Informando Café Canecão. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Daqui a pouco, 8h15 da noite, tem Bragantino e São Bernardo. Ó, esse jogo, para você que tá com a gente pela Valinhos FM, nós vamos transmitir o segundo tempo desse jogo aqui nos canais de áudio do Futebol Interior, tá? Bragantino e São Bernardo com Esportes Total, né? O Sérgio Louredo vai dar um recado aqui nos canais de Futebol Interior. O Sérgio pensou que ia folgar no sábado de carnaval. Bragantino e São Bernardo, todo o segundo tempo aqui nos canais de Futebol Interior. Corsato, mudou. Oi, vai. Foi embora a primeira alteração no São Paulo Futebol Clube, processada pelo técnico Thiago Carpini. Machucado foi embora o Wellington Rato para a entrada do 33, que é o Eric. Eric, camisa número 33, está no jogo. O Wellington Rato foi embora. Foi embora. O Wellington Rato saiu contundido com 25 minutos, hein?
25 do primeiro tempo. Já fez a primeira alteração, vem Ponte, bola pro Elvis, Elvis pra Igor Inocêncio, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do São Paulo, tira a bola, volta aqui pelo meio, trabalha a bola com o Galopo ajudando aqui a defesa, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pro Caleri sai da ponta, vem pro meio, toca a bola para Luciano tem ali pedindo bola o Pablo Maia, ele vira o jogo na ponta muito forte, a bola sai lá pra lateral pra Ponte, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, e o Emerson Santos tá caído, o Pedro Lino chamou, é pra isso, Pedro? É pra isso mesmo, o Emerson Santos caiu de novo, eu acho que não vai dar mais pra ele, viu? É joelho, viu? Infelizmente. Emerson Santos no banco. Bom, tem o Leonaldi, né? Tá no banco de reservas. Talvez seja a oportunidade aí pro Léo tentar reafirmar aí a sua posição no time da Ponte. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Contato. Eu. Sai o Emerson Santos, camisa número 18, e entra o Leonaldi, número 5. Leonaldi, camisa número 5, na vaga do Emerson Santos. Camisa número 8. É 8? Não, o Emerson Santos é 8. Emerson Santos, 8. E o Leonaldi é 5. Fechou. Então o Leonaldi entrando na vaga do Emerson Santos, camisa número 8, no time da Ponte Preta. Lembrando que no São Paulo entrou o Eric, né? O Eric é atacante, viu? Ele é atacante e só tem 4 minutos jogados até aqui. Só tinha, né? 4 minutos até aqui de jogo, né? Ele que é de 10 de dezembro de 97, tem 26 anos de idade. O Eric é de Pernambuco, estava no Ceará, atacante que estava no Ceará, jogador do Vitória, né? Mas passou também pelo Ceará, vem para jogar pro time do São Paulo, atacante Eric, 1,73 m de altura, vem time do São Paulo, bola aqui pro campo de ataque, vem bola ali com o camisa número 33, que é o Eric, na marcação, chega a zaga da Ponte, tira, joga essa bola aqui pro campo de ataque, não tinha ninguém na macaca, o Rafael vai sair da grande área, todo de vermelho, número preto nas costas, chuteira branca, sai jogando para a equipe do São Paulo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Inácio Sérgio aqui no YouTube tá dizendo pra cima deles, macaquinha. Valeu, aquele abraço, obrigado pela audiência. 69% Ponte, 7% empate. São Paulo 25, palpite pro jogo. Vai lá, enquete no YouTube que o Felipe Marques coloca lá, palpite pro jogo. Mas esse Felipe Marques é sensacional. 8h15 tem Bragantino e São Bernardo, hein? Amanhã 4 da tarde, Inter de Limeira e Botafogo. Esse jogo com a W Esportes. O Wilson Rocha dá um recado aqui nos canais Futebol Interior. E às 18 horas, Mirassol e Santos com a TS Web Rádio. Você trabalhando, você participando, você mandando mensagem. Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior. O Darcy Borba também tá ligado conosco. Valeu, Darcy. Rafael Matias, não podemos perder não, diz ele aqui. Valeu, Rafael, obrigado. Vem bola pro São Paulo, na ponta, Moreira, cruzamento, levantamento na boca do gol. Olhou a zaga da Ponte. Vai chegar ali o Igor Inocêncio. Aí ele coloca, nossa, o Galopo, hein? O Galopo, hein? Deixou o bração amarelo ali pra cima do Igor Inocêncio. É o primeiro amarelo no jogo, primeiro para jogadores do São Paulo, 14, Galopo, amarelado pela falta cometida no Igor Inocêncio, informando concessionária Sim. Pedro Lino, e ele não gostou não, hein? Foi lá cobrado do árbitro da partida. Foi lá cobrar. Chegou mais forte pra cima do Igor Inocêncio. Cartão amarelo correto, Corsato. E a jogadora esquece, né? Que tem a TV, tem 300 câmeras. Ele tá falando que foi com o peito. Foi o Galopo que tomou o cartão, camisa número 14. E, cara, ele foi nitidamente com o braço, né? No pescoço do cara. Ele esqueceu a bola e foi direto no pescoço do Igor Inocêncio. O amarelo ficou de bom tamanho para o Galopo. E em relação às alterações, Corsato, a Ponte nesse momento, o Leonaldi faz a dele, foi 6 por meia dúzia, olha a macaca. Isso, São Paulo também, né? Tira um atacante e coloca outro. Entrou o Eric, saiu machucado o Wellington Rato, na Ponte um atacante saiu um volante pelo outro. Na Ponte um volante pelo outro também. E o Emerson Santos que
pegou essa camisa da Ponte titular e não largou mais. E não largou mais. Ele melhorou bem, principalmente nos últimos jogos. Agora tem um detalhe. Em relação ao esquema tático, eu acredito que o técnico João Brigatti não deva abrir mão de 5 zagueiros, porque o ataque do São Paulo é muito rápido. Principalmente ali pelo lado direito com o Caleri e também o Luciano. Agora o Castro chegou ali pra cima do Caleri, o árbitro tá parando para marcar a falta. É falta. Falta pra equipe do São Paulo fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 32 minutos, 32 passados do primeiro tempo. No regressivo, cronômetro dos canais Futebol Interior vão marcar 32:13 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista, no placar do Majestoso. Na telona de 14/4, inauguração do placar eletrônico do Majestoso. Ponte e São Paulo vão empatando pelo placar de 0-0, Série A2, Campeonato Paulista mais cedo. Juventus 0, 15 de Piracicaba 1, Monte Azul 0. São José líder do Campeonato 2. Capivariano e São Bento 0-0. Taubaté perdeu em casa para o Oeste pelo placar de 2-1. O Velo Clube venceu o Comercial. Que situação do Comercial, hein? 3-1. Bola rolando para Ferroviária 1. Rio Claro 0, 21 minutos do segundo tempo, 4 minutos do primeiro tempo. Linense Primavera 0-0. Daqui a pouco, 7 da noite, tem Noroeste e Portuguesa Santista. Os jogos da Série A2 do Campeonato Paulista, acompanhando aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato ao seu lado, torcedor. Estou ao lado do André Luiz, o repórter feliz, e do Pedro Lino. Bola aqui para a equipe do São Paulo. Bola para o Moreira, sai na ponta, vem para o meio. Menino da base. Teve que pegar a posição do Rafinha, né? Que saiu, tá contundido, né? O Rafinha. E o Moreira entrou aí na sua vaga como titular. Trabalha a bola o time do São Paulo. Bola pro Galopo. Vai queimar dali, bateu pro gol. Pega o goleiro. Pedro Rocha, boa defesa. André. Chute forte do Galopo de pé da direita pelo setor esquerdo de ataque do Tricolor. Bem postado no canto baixo direito. Pedro Rocha fez a defesa e já repouso. Continua 0-0 Majestoso. Ponte São Paulo informando o restaurante do Dadá. Tô dando uma olhada aqui no banco de reservas, né? O João Gabriel tá no banco de reservas, lateral direito. E a Ponte só tem o Matheus Silva de zagueiro no banco. O Edson não foi pro banco desta vez, como informado ali pelo repórter André Luiz. E o Matheus Silva foi pro banco. Dodô acho que vai sair, hein? Dá uma olhada lá, Andrezão. Tá caído no gramado, hein? Parece que ele sentiu, acho que é o tornozelo do pé direito ali, o departamento médico da Ponte chega, está sendo atendido o jogador da Ponte no gramado do estádio Moisés Zucarelli, jogo paralisado, continua 0-0, Ponte São Paulo informando concessionária, sim. Que fase, hein? Se tiver que sair, vai ser a segunda alteração do Brigatti, ele só vai poder mexer mais uma vez com a bola rolando. Chamou, falou, Pedro Lino. Aqui, viu? Mas ele já levantou, então acho que tá tudo certo. Eu achei que era mal-estar, né? Quando eu olhei pra cara dele assim. Tá muito quente aí no estádio, Pedro? Então, tá calor, mas não tá aquele... Tá batendo um ventinho, sabe? Aquele ventinho, sim. Aquela brisa. Sim. Tanto que não teve nem a parada técnica, né? Não, hoje tá tranquilo, hoje tá gostoso aqui, viu? Já passamos até de 35. Deixa eu abraçar aqui o nosso grande Arthur Eugênio. Grande Arthur, tá sempre com a gente aqui. Falou de mais um nome de jogador que jogou no São Paulo e que passou pela Ponte Preta, Márcio Araújo. Foi bem no São Paulo também, passou pela Ponte Preta. Bola aqui pra equipe da Macaca, vem bola com o Iago Dias, foi pro chão, ficou pedindo falta. É claro que o Elvis quer essa falta, né? Mas o árbitro não vai dar, a bola vai ficar com o Rafael. Goleiro sai do gol pra fazer a defesa. O goleirão da equipe do São Paulo. Segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca, hein? No YouTube, Hora da Macaca. Conto com a sua participação, se inscreva em nosso canal YouTube. Hora da Macaca, quase 36 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0, Ponte Preta, São Paulo, Ponte, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vem o Caleri, toca a bola pra Galopo, dupla de argentinos, Galopo passou pelo primeiro, passou pelo segundo, entrou na grande área, chegou o Leonardo e tirou, vai o Pedro Rocha com os pés,
tira. E aí o Pedro Rocha não pegou com a mão, não. Com o pé tirou o Pedro Rocha. A bola volta aqui pro campo de ataque. Vem o camisa número 4, que é o Diego Costa. Diego Costa toca a bola ali na ponta. Bola pro Moreira, camisa número 30. O Moreira trabalha a bola ali pro Eric. Eric sai na ponta, vem pro meio. Ex-Ceará, ex-Vitória. Fez a finta, passou pelo primeiro e passou pelo Ramon. Fez o toque na grande área. Procurava ali o Luciano, que estava na grande área, mas a bola acabou saindo, pegou no pau da bandeira, foi embora, linha de fundo, só tiro de meta pra Ponte. André. E o detalhe que o Eric tentou servir ao Luciano, que não entendeu. A bola passou por toda a extensão da grande área da Ponte Preta e foi embora. Ainda bateu na bandeirinha de escanteio. Tiro de meta para Pedro Rocha, continua 0-0 Ponte São Paulo, informando Café Canecão. O Osmar Dangá falou aqui há pouco, né, aqueles jogadores que passaram pela Ponte pelo São Paulo, ele citou o Oswaldo, e eu tava pesquisando aqui, o Arthur acaba de mandar aqui, o Oswaldo realmente, só se eu tivesse ficando muito louco, o Oswaldo não jogou no São Paulo não. Foi nada. Jogou no Santos, aqui em São Paulo, e jogou, claro, no Grêmio de Futebol Porto Alegrense depois que saiu da Ponte. Falta pro São Paulo. Falta em cima do Luciano, tá dizendo aqui que o Ramon Carvalho fez a falta. Eu achei que não foi nada, mas o árbitro marcou e é ele que manda, viu, André? O detalhe é que o Ramon Carvalho acabou pegando, não foi nada, ele acabou caindo. Não foi nada. Não foi nada, ele caiu sozinho. O Ramon Carvalho até tirou a mão, mostrou que estava com a mão pro alto. Falta favorecendo ao São Paulo pelo lado direito, continua 0-0 majestoso, informando Restaurante do Dadá. Não foi nada, mas o árbitro marcou a falta, é falta perigosa, hein? Perigosa pro time do São Paulo, falta perigosa, o Luciano pega bem na bola, o Eric tá por ali também. Jogador que até aqui tinha só 4 minutos dentro de campo, nesse Campeonato Paulista, tá tendo mais minutagens agora, é falta para a equipe do São Paulo, 38 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0 Ponte São Paulo e Ponte, falta para a equipe do São Paulo, Raquim, boliviano 23, pergunta ali pro Pedro, quanto que vai na barreira, Pedro? Um só, faz número 1. O Pedro diz que quer mais, claro que não, né? Só um não, né? 4 homens na barreira da Ponte. É falta pro São Paulo fazer a cobrança. O Pedro Rocha tomou 7 gols desse Campeonato Paulista até aqui. Falta para a equipe do São Paulo. Luciano para bater com a esquerda. Galopo para bater com a direita. Galopo para bater com a direita. Se sair o gol, a torcida você vai ouvir, porque o Pedro Lino tá com o repórter, tá com o nosso microfone lá no estádio. É falta para a equipe do São Paulo. É falta pro tricolor do Morumbi. 39 passados do segundo tempo, 4 homens da barreira. Galopo pra bola, bateu direto pro gol, pra fora! Rapaz, que susto! Pegou na rede pelo lado de fora, lado esquerdo, foi embora, linha de fundo. Que perigo, André Luiz! E foi com muita consciência para a bola o Galopo. De perna direita ele chutou, a bola fez a famosa parábola. Bateu na rede do poste esquerdo do Pedro Rocha pelo lado de fora. E foi embora. Tiro de meta para a Macaca. Continua 0-0 majestoso. Informando Café Canecão. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Que beleza, hein, Felipe Marques? Não é bom pro bolso, né? Mas facilita muitas coisas. Bola aqui pra equipe do São Paulo. Trabalha a bola pro Arboleda. Arboleda volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele trabalhou a bola aqui pro campo de ataque. Bola pro Caleri. Caleri fez o passe no meio. Chegou ali, o árbitro ficou batendo falta, pedindo falta. O árbitro não deu, a bola voltou pra Ponte. Bola pro Iago Dias. Na ponta, ele vira o jogo, toca a bola pra Dodô. Quase 40 minutos passados desse primeiro tempo. Dodô pro Iago Dias. Entrou dentro da grande área, vai queimar dali, bateu pro gol pra fora. Mas eu acho que tava impedido. Mas o Iago Dias bateu pro gol, ela foi embora na linha de fundo. Tiro de volta. Tava impedido o atacante da Ponte, né, Pedro Lino? Tava impedido, né, André? Tava sim impedido, já marcava o assistente 1. O assistente Evandro de Melo Lima nas sociais. Lance favorece o São Paulo. Primeiro tempo vai chegando ao finalzinho. Continua 0-0 Ponte Preta e São Paulo. Informando Restaurante do Dadá. Ponte Preta e São Paulo já se enfrentaram em 130 oportunidades. Esse é o jogo de número 131. A história começou lá em 1951. No dia 29/9 de 1951, no Morumbi, a Ponte perdeu para o São Paulo 2-0. São 24 vitórias da Ponte, 38 empates, 68 derrotas. A Ponte marcou 118 gols, sofreu 218. As equipes já se enfrentaram
por 6 campeonatos diferentes. Bola para a equipe da Ponte. Vem ali o goleirão Pedro Rocha. Caleri em cima dele. Tira daí, Pedro. Tira daí. Toca a bola para Nilson Júnior. Aí o Nilson foi para a bola, perdeu. Recuperação de bola para a equipe do São Paulo, mas a bola saiu para a lateral. É lateral, o Nilson não dominou a bola saiu para a lateral. Lateral para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Campo de ataque do lado do Povo ali. Lateral para a equipe do São Paulo. Vem o camisa número 30, Moreira, para fazer a cobrança. O Eric tá lá por lá também, camisa número 33. Vou pedir por Pedro Lino ficar esperto aí na movimentação do Dodô, viu? Porque a gente só vê o cara quando tá com a bola, né? E o Pedro tá lá no estádio, então dá uma olhada na movimentação do Dodô pra ver se ele vai ter condições pro segundo tempo. Bola aqui na ponta, trabalha a bola o Wellington. O Wellington vira o jogo, tentou fazer o passe no meio, procurava o Moreira. Era o Pablo Maia, chega a zaga da Ponte, rouba a bola com o patrão. Vem o Gabriel Risso, lateral esquerdo que chegou, ganhou a posição, falta em cima dele, o jogo tá parado, falta pra Ponte, André. Falta pra Ponte pelo lado esquerdo de ataque. Chegou por ali o jogador do São Paulo, o camisa número 29, o Pablo Maia, cometendo a falta. Pelo lado esquerdo, em cima do Risso foi a falta. Pelo lado esquerdo, a Macaca desce. Finalzinho de jogo de primeiro tempo, Moisés Zucarelli continua 0-0, Ponte São Paulo. Ponte São Paulo, 0-0, 42 minutos passados desse primeiro tempo, 3 minutos para terminar no primeiro tempo de jogo. Daqui a pouco vou girar o placar para você. Ponte São Paulo vai empatando 0-0, falta para Ponte. Elvis está na bola, o 10 da Ponte, capitão da Macaca. Próximo da bola ali, e o Luciano também tá bem perto da bola. Vem Elvis para fazer a cobrança na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, botou pro Leonardo, bateu pro gol, a zaga tirou, a bola voltou pra Ponte, chega a zaga da equipe do São Paulo para tirar, a bola volta, Pablo Maia, 1-2, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, passou pelo terceiro, toca a bola para Luiz Gustavo, esteve na Copa do Mundo, seleção brasileira de 2014, a seleção do 7-1, vem levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, Leonardo, hein? Foi bem, o Léo entrou bem no jogo, hein? Meteu a cabeça na bola, tirou. Toca a bola pro Igor Inocêncio, o Igor vira o jogo, toca a bola aqui pro Iago Dias. Iago Dias ganhou essa bola, vem o Iago, passou ali pelo Arboleda, foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu só lateral pra Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passamos de 43 e meio, 1,5 para terminar o primeiro tempo de jogo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. E como passa, majestoso, 7ª rodada, abertura, 7ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista. Te contei não, majestoso, Ponte São Paulo, empatam 0-0. Mais cedo, transmitimos com a Luzes da Ribalta M, com o José Flávio Escavaza. Vitória do Barbarense, 1-0, Série A4, do Paulistão para cima do Barretos, 1-0. A Ferroviária está jogando Série A2, Campeonato Paulista, contra o Rio Claro, 33 minutos do segundo tempo. A Ferrinha vence 1-0. Bola rolando, 16 minutos do primeiro tempo. Série A2, Linense e Primavera empatam em 0-0. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, 8h15 da noite, para Bragantino e São Bernardo, Série A1, Campeonato Paulista. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza, não compensa, é carnaval. Bola pro São Paulo, Caleri tenta fazer o passe pro Luiz Gustavo, tentou voltar a bola aqui na ponta esquerda, não conseguiu, era o Wellington que estava por aqui, a bola acaba saindo para lateral para Ponte, lateral para Macaca. Ô Pedro, você tá de olho aí no Dodô, jogador da Macaca, né, Pedro? Aparentemente ele tá tudo certo com ele, viu, Corsato? Ele tá correndo, não tá mancando, aparentemente tá tudo certo com o Dodô, não sei no segundo tempo se o João Brigatti vai poupá-lo. Mas um fato que me chamou a atenção aqui o João Brigatti está muito ansioso na beira do gramado, viu? Tá gesticulando bastante, tá chamando bastante atenção no time da Ponte Preta e segue 0-0 Ponte Preta e São Paulo. Como sempre, né? Mais 4. Vamos até 49, 4 de acréscimos nesse primeiro tempo. Tivemos 2 substituições, né? Tá certo, bola para a equipe da Macaca, vem o Iago Dias jogando aqui pela ponta direita, na marcação, chegou a zaga do São Paulo, tira. O Elvis não gostou de alguma coisa ali. Aí o Iago pega a garrafinha d'água, joga para lateral, bola para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, bola para Macaca, 45 e 40 passados, primeiro tempo de jogo 0-0, 6 torneios diferentes, Ponte Preta e São Paulo já se enfrentaram, daqui a pouco falo mais sobre isso, bola pro Dodô, vem na marcação a zaga, chega a zaga da equipe do São Paulo, Arboleda rouba essa bola para a equipe do São Paulo, vira o jogo, tá na ponta
ponta direita. Ele vira o jogo, toca a bola para Moreira. Menino da base da equipe do São Paulo. Ele faz o passe, abre o jogo, trabalha a bola. Bola ali na ponta, fez o passe, tentou fazer o toque. Bola lá pro Caleri, tá na ponta direita. Vem na marcação para cima dele o Nilson Júnior. Pegou no braço. Pegou no braço do Caleri. Bola para a equipe da Ponte. Bola para Macaca fazer a cobrança lá do esquerdo do campo de ataque. O São Paulo tem também o Igor Vinícius, né? Que é aquele lateral que era da Ponte, né? Ituano, da Ponte Preta foi para o São Paulo. Mas o Igor também está contundido. Por isso joga o Moreira. Camisa número 30. Que é lateral da base do Tricolor. Bom, Ponte Preta e São Paulo já se enfrentaram em 31 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo Paulistão, 93 partidas. Copa do Brasil, 2 jogos. Sul-Americana, saudade do que já vivemos. 2013, Ponte Preta vice-campeã, eliminamos o São Paulo. Na semifinal, Ponte Preta em 2 jogos eliminou o São Paulo. 2 jogos, Sul-Americana 2013. Torneio Rio-São Paulo, 1 jogo. E no Robertão, lá na década de 70, também 1 jogo. Comando na Ponte, são 67 jogos, com 17 vitórias da Macaca, 26 empates e 24 derrotas. São Paulo ainda leva vantagem, mas se a gente pegar aqui um recorte de 7 partidas no Majestoso, o São Paulo só venceu 1 jogo da Ponte nos últimos 7 jogos no estádio Moisés Lucarelli. E o Luciano parece que foi às lágrimas no gramado ali, viu, André Luiz? Ele tá sentindo a posterior da coxa direita. E vamos ver se vai ter condição de continuar no jogo. Não levou a mão na coxa direita. Tranco do Leonaldi, né? Tranco do Leonaldi. Vamos ver aí, continua 0-0 Majestoso, finalzinho do primeiro tempo, informando o restaurante do Dadá. 47-40 no reloginho aqui dos canais Futebol Interior. Pedro Lino chamou, falou porque o jogo tá parado. Volta pra Ponte. Tem 2 jogadores aqui no aquecimento, um é o Gabriel Novaes e o outro aparentemente é o Dudu Sheik. Vamos aguardar o que vem pro segundo tempo, né? O Dodô não vai aguentar não, viu, o Pedro? A TV mostra aqui ele batendo o pé no chão. Pode escrever aí que no intervalo, o Dodô do intervalo, ele não passa. Bola pra Ponte, vem o Igor Vinícius. Sim, canetinha do Vinícius ali pra cima do Luiz Gustavo, hein? Igor Inocêncio, né? O lateral da Ponte. O Igor Inocêncio, o Vinícius é do São Paulo. O Igor Inocêncio deu a canetinha ali pra cima do Luiz Gustavo. É jogador de Copa do Mundo, Inocêncio. Que coisa, hein? Abriu o estojo escolar e deu uma caneta ali para cima do jogador do São Paulo, mas a jogada não seguiu. Bola para a equipe do São Paulo na ponta direita, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Moreira volta a bola para Arboleda. Chuteiras brancas do Arboleda, trabalha a bola aqui para o Diego Costa, camisa número 4. Tem o Wellington pedindo aqui no canto. 48-50, quase 49, vai terminar o primeiro tempo. 0 para a Ponte, 0 para o São Paulo. Vai terminar o primeiro tempo de jogo. Bola ali no centro do gramado, não esperou nem dar 49, hein? Tá com pressa o árbitro do jogo, Fabiano Monteiro Santos. Árbitro de 26 anos, administrador de empresa, formado em 2017. Apita o árbitro final do primeiro tempo. No Majestoso, a bola parou. 0 Ponte, 0 pro Tricolor. Bora lá, vai começar daqui a pouco o intervalo do jogo, depois do intervalo, né? O intervalo da partida, Ponte e São Paulo empatam 0-0. Movimentação no gramado do estádio Moisés Lucarelli. O Pedro Lino, repórter do estádio Moisés Lucarelli. E aí, Pedro, o que você destaca aí no intervalo? Na minha frente aqui agora, ô Corsato. Sim. É bastante bravo, o Luciano passando aqui na frente agora também. E o pessoal tudo pulando a placa aqui de publicidade. O Rafael, todo mundo passando aqui na frente do time de São Paulo. Beleza, daqui a pouco o jogador da Ponte deve falar. O André Luiz vai chamar aqui para nossa transmissão antes do intervalo do jogo entre Ponte Preta e São Paulo. 0-0, intervalo do jogo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. 10 chutes no gol, com 4 da Ponte, 6 do São Paulo. No gol mesmo, só 1 da Ponte. Chamou. Peraí, Pedro. Elvis. Porque o Elvis vai falar aqui com a geradora. Vamos ouvir. A gente sabe que hoje é um jogo muito difícil. Estamos trabalhando bem em cima do que o professor trabalhou. Agora temos que melhorar um pouco, jogar um pouco mais. Conseguimos chegar em bola parada só. Tenho certeza que ele vai arrumar aí no segundo tempo a gente voltar e fazer o gol e sair com a primeira vitória dentro do nosso estádio com o apoio do nosso torcedor. Esta palavra de Elvis, camisa 10 da Macaca, Carlos Corsato. Pedro Lino, seu destaque aí no gramado do estádio Moisés Lucarelli pro intervalo, 0 Ponte, 0 São Paulo, Pedro. Meu destaque é que o Thiago Carpini saiu bastante xingado pela torcida aqui agora. E o último a descer foi o Nicão, Corsato. Nicão, que já passou pela Ponte Preta também, nem lembramos dele, hein? Nicão.
2012, né? Exato, passou pela macaca no comecinho da carreira, né? É isso, Pedro, vai descansar, daqui a pouco no segundo tempo a gente pluga de novo, tá bom? Valeu, abraço. Até mais. Valeu. 30% de... Rapaz, 30% só de posse de bola pra Ponte. 70% de posse de bola pro time do São Paulo. Não tivemos nenhum cartão amarelo para a Ponte, um cartão amarelo para o São Paulo, que foi para o Galopo naquela jogada com o Igor Inocêncio. É isso. Bom, vamos para o intervalo do jogo. Daqui a pouco voltamos. O André Luiz vai dar a palhinha do jogo dele no intervalo. Ponte e São Paulo empatam em 0-0. Você participa, manda sua mensagem aqui no nosso Facebook. Pode participar, o Renato Bueno. Acho que dá para organizar o meio campo. Acho que se organizar no meio campo dá para acreditar na vitória. O Fernando Esmeriz. O empate é um bom resultado. Ô Fernandão, aquele abraço. O Cândido Arce. Tá torcendo pro São Paulo. Luiz Augusto Duarte Simas. Boa tarde, Ponte Pretanos. Como está indo o majestoso? Vamos ganhar 2-1 pra Ponte hoje. Valeu, meu querido. Renato Bueno, ligado conosco também. Valeu, Renatão. Obrigado pela sua audiência. Antes de ir pro intervalo aqui, deixa eu ler mais mensagens, né? O ouvinte participando, mandando mensagem pra gente aqui no YouTube, Futebol Interior. Deixa a sua mensagem pra gente. Vai ser bom demais falar com você, teclar com você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. O Leandro 47. A torcida já está homenageando o treinador Carpini, torcida da Ponte, né? Time bem em campo, diz ela aqui. Gustavo Carvalho, já fazendo muita falta, mais falta que o Filipinho, diz aqui ele. Estamos bem postados, só falta uma válvula de escape para puxar o contragolpe. Gi Scheffer, saudações Ponte Pretanas hoje, obrigado. Valeu, querida. O Leandro 47 tá lembrando que à noite tem Noroeste e Portuguesa, tudo isso lá no Placar ao Vivo Futebol Interior. Vivi Vicente Ponte. Oi, cheguei. Boa noite, meninos. Valeu. Sidney Luiz Borges, parabéns pela transmissão Rádio Futebol Interior. João Limini Neto, em Santa Catarina. Parece que depois que o Emerson saiu, perdemos intensidade, diz aqui o DJ Digo. Valeu, grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Depois do intervalo voltamos com o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Por enquanto, Ponte 0, São Paulo 0, canais Futebol Interior. Valinhos FM 87,9, aqui nós torcemos por você. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Agora, nos canais Futebol Interior. Intervalo do jogo. Futebol Interior. Carlos Corsato.
Opa, é fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar no intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior, Jornada Esportiva, Valinhos FM 87,9, futebol é muito gostoso pelo som do FM, né, 87,9, obrigado você que ouve a Valinhos FM, falei que ia dar moral aqui pro pessoal da internet, né, pro pessoal do WhatsApp e não dei moral aqui pro pessoal do WhatsApp, então vamos pegar aqui o pessoal do WhatsApp também que vai participar conosco, tá bom? Pode mandar sua mensagem aqui, ó, 98989-3526, tá bom? Jornada Esportiva nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM, para cafécanecão.com.br, o café no seu melhor momento. Concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 997883821. Sabadão de carnaval, que tal uma pizza, hein? Ah, ia ser legal, hein? Restaurante do Dadá, sua marca em destaque aqui no Futebol Interior. Anuncie conosco nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM 989-89-35-26. 989-89-35-26. Deixa eu dar uma chegadinha aqui nos números do jogo. Rapidinho, 70% de posse de bola para Ponte Preta, 70% de posse de bola para o São Paulo. O primeiro tempo terminou assim, tá? 30% só para a Ponte. A Ponte tocou na bola 119 vezes, contra 275 do São Paulo. A Ponte teve 70% de precisão nos passes, contra 86 do São Paulo. 6 faltas para a Ponte, 6 para o São Paulo, até que não foi um jogo faltoso não. Chutes a gol, 10 no total. 4 da Ponte, 6 do São Paulo, no gol. Só a Ponte Preta deu um chute na direção do gol, ali nos 3 paus, né? O São Paulo, nenhum dos chutes do tricolor foram em direção ao gol. Lembrando que Ponte e São Paulo fizeram cada uma alteração. E anote aí, torcedor, a Ponte vai fazer uma alteração daqui a pouco. Com certeza o Gabriel Novaes vai entrar na vaga do Dodô, que não saiu bem das pernas não no primeiro tempo. Mas a Ponte já fez uma alteração. O Emerson Santos saiu para a entrada do Leonardo. E o São Paulo também. O Eric entrou na vaga do Wellington Rato, que saiu contundido. Tanto o Thiago Carpini quanto o João Brigatti já fizeram alterações nas suas equipes. Ô André Luiz, e aí, o que você fala desse primeiro tempo, Ponte São Paulo 0-0? Um primeiro tempo onde os números mostram que o volume de jogo do São Paulo foi muito maior do que da Ponte. A Ponte apenas deu um chute no gol, mas o São Paulo também teve mais volume de jogo, porém não acertou a meta do goleiro Pedro Rocha. O ataque é muito perigoso com o Luciano e Caleri. Na minha opinião, eu acho que na segunda etapa o João Brigatti não pode abrir mão do sistema de 3 zagueiros, porque senão vai dar espaço para o São Paulo, e se der espaço para o Caleri, aí complica, realmente vai ficar muito complicado para essa zaga da Ponte. O Leonardo, que entrou no lugar do Emerson Santos, que saiu machucado, entrou muito bem na partida, tranquilo, sereno, marcando, pegando muito, resgatando muito a segunda bola. E pelo que vimos, o Elvis jogando um pouco mais adiantado, deixando a marcação agora para o Ramon Carvalho e para o Leonardo. E na frente, com certeza na segunda etapa aí, o jogador da Ponte Dodô não vai ter condições, deve entrar o Gabriel Novaes também, outro atacante que vai jogar ao lado do Iago Dias. Para mim, resultado parcial do primeiro tempo, resultado justo, o empate entre 0-0, Ponte Preta e São Paulo, meu caro Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. Vou dar uma chegada aqui na arquibancada virtual. Leandro 47, Rádio Futebol Exterior, tá bem servida de narradores. Ô Leandro, obrigado, querido. Obrigado mesmo. Ele tá dizendo aqui que acompanha as jornadas, tanto da Ponte como do Guarani. Obrigado, tá dizendo que é a rádio mais completa. Ô Leandro, rapaz... Obrigado, viu? Juro por Deus que se eu tivesse cheio da grana eu ia mandar um pix pra você. Obrigado. Almir Souza, 1 ponto tá bom, estamos desfalcados. Marcelo Venâncio, boa noite, amigos. Majestoso está lindo. Gostei muito do novo placar eletrônico. Dizem que ficou bonito mesmo, né? O Pedro Lino tá lá. 14x4, Bitelo. E no Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol não libera imagens do VAR. Só que no Brasileirão da Série B, há essa possibilidade. Há essa possibilidade, o torcedor que está presente vai ter aí a oportunidade de acompanhar em tempo real, né, o que foi, o que não foi, e se está correta a marcação da arbitragem. Exato, já tem essa funcionalidade lá no placar do Majestoso. Coisa linda, né? Aliás, né, a gente tem que, claro, dentro do futebol, o torcedor pode
e deve não estar, às vezes, muito contente com o que essa direção vem fazendo dentro do futebol. Mas, cara, ó, os caras estão tentando pagar contas, né? Ano passado foi feito um balanço aí, a Ponte pagou mais de 4 milhões de transfer ban, né? A Ponte, quando a diretoria assumiu, a Ponte não tinha nem uniforme para jogar. A Ponte tinha 2 GPS funcionando para um time de futebol, cara. 2 GPS funcionando, né? Não tinha meia para os caras entrarem em campo. Olha que a Ponte estava disputando a Série A1 do Campeonato Paulista. A Ponte caiu naquele ano, em 2022, né? Mas, ó, foi feita uma reforma nos vestiários. Foi feita uma reforma nos bancos de reserva, que era um horror aquilo. Agora um novo placar eletrônico. O estádio por dentro foi dado uma mão de tinta. Estão esperando para outra mão de tinta, para ser colocada outra mão de tinta. Revitalização pro lado de fora. A Ponte pediu para a Prefeitura de Campinas, né? Fez um pedido formal para a Prefeitura para dar uma melhorada ali na rua, no entorno ali do estádio, né? A Ponte deve, até a primeira metade desse ano, lançar o seu novo CT, um CT moderno, que foi construído em parceria, né, com uma empresa que vai também ter parte dos jogadores, mas, cara, tudo colocado às claras, entendeu? Para que o torcedor da Ponte Preta saiba, né, que o que sair dali, né, tem que ser pago o CT, né, de treinamento do pessoal da base. Então, se tem coisas que nós temos que falar aqui dessa diretoria dentro do futebol, tem coisas que precisam ser valorizadas também, viu, gente? Coisas que devem ser valorizadas, né? O Estádio da Ponte não tinha placar eletrônico, aí na era Sérgio Carnieri veio um placar eletrônico, né? Modestinho, mas veio. Mas veio. E aí agora esse placar eletrônico moderno. Então, gente, temos que valorizar algumas coisas, né? E fora do campo, essa diretoria tá tentando modernizar o clube e se doando ao máximo. Dentro do campo tem alguns erros, né, André? Rebaixamento para a Série A2. É o que eu ia acabar de falar, né? Todos nós sabemos a experiência do presidente Marco Antônio Eberlin no futebol há muitos anos, começou no futebol amador, depois veio para a Ponte Preta, depois que saiu da Ponte teve passagens pelo Bragantino. Então, experiente o presidente e eu tenho certeza que sua diretoria também. Prova disso, todas essas benfeitorias que o Carlos citou até aqui. Agora, dentro de campo, aí muda um pouco. Tá? O rebaixamento à Série A2 foi uma coisa que um absurdo, que ninguém esperava e que realmente, mas prontamente, né? E graças a Nossa Senhora do Majestoso, como você sempre diz, Elvis fez o gol do título e levou a Ponte à Série A1 de novo. Falou, Pedro Lino. Como já adiantamos no final do primeiro tempo, vai sair o Dodô e entra o Gabriel Novaes. Perfeito, esse é o repórter Pedro Lino informando que está saindo o Dodô com a 7 para a entrada do Gabriel Novaes, o camisa número 19, segunda alteração processada pelo técnico João Brigatti na equipe da Ponte Preta. As equipes estão voltando, né, Pedro? Já estão voltando as duas equipes no gramado, o Rafael está aqui. Um fato curioso é que no intervalo torcedores do São Paulo que estavam assistindo o jogo, a torcida da Ponte foi lá e tirou eles. Tem bastante policiais aqui, bem aqui na frente do portão de entrada, tem a fachada, né? Tem o Moisés Lucarelli, do lado tem o símbolo, tem bastante policiais aqui, meio que escoltando um rapaz que foi tirado, viu, Corsato? Pois é, né? Não é pra entrar, né? Não era pra ir, né? Mas, cara, deve ter dado muita bandeira pra descobrir que ele era torcedor de São Paulo, né? Corsato, Oi. De longe aqui, antes de encher mais, né? Dava pra ver bastante gente de shorts vermelho, camisa branca, óculos escuros, aí o cara quer chamar a atenção, né? Pois é. São Paulo mexeu, né, também, né? Mexeu. Foi embora o camisa número 14, o Galopo amarelado para a entrada do 47 Ferreira. 47 Ferreira tá no jogo, 14. O Galopo foi embora, Carlos Corsato. Vai começar o jogo no segundo tempo, vai tocar na bola o São Paulo. O Luciano toca na bola, apita o árbitro. A bola tá rolando no segundo tempo. Carlos Corsato.
E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor Ponte Preta no YouTube, Facebook Futebol Interior, Facebook Valinhos FM também. Esse Ferreira é o Ferreirinha, ex-grêmio de futebol porto-alegrense. Também é atacante, vem na vaga do Galopo no time do São Paulo. Um atacante por outro. E o Gabriel Novaes, ex-jogador do São Paulo, agora pertence à Ponte Preta. Vai. O detalhe é que o trem nesse momento passa no gol de fundo, chamado gol da linha do trem do estádio Moisés Zucarelli, no sentido saindo da cidade. Diz a lenda e dizem as más línguas que quando o trem vai sentido para fora, a Ponte perde, quando vai sentido centro da cidade de Campinas, a Ponte ganha. O trem tá indo pra onde, então? Tá indo pra fora de Campinas. Ah, André, deixa quieto esse negócio aí, vai. Esquece o trem, então. O que dizem, né? Mas já deu ruim muitas vezes, tanto de um lado como pro outro. Bola pra equipe da Ponte, bola pra Macaco, Gabriel Novaes já tomou o primeiro tranco ali do Diego. Já tomou o primeiro tranco do Diego Costa, nas costas, né? Gabriel Novaes foi pro chão. Gabriel que estreou no jogo contra o Botafogo. Estreou bem. O Botafogo estreou muito bem. Estreou bem contra o Botafogo. O Dodô foi embora. Saiu contundido. Escreve aí, torcedor. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vem Elvis para fazer a cobrança da falta para a Ponte. Parece que aumentou, hein? O número de torcedores lá no Majestoso. Elvis, capitão da Ponte, para fazer a cobrança. Levantou, tocou na boca do gol. Toca de cabeça para fora. Foi o 3 que meteu a cabeça nela, o Nilson Júnior. Ela foi embora na linha de fundo, tiro de volta para o tricolor. Pedro Lino. Belíssima cobrança de falta do Elvis. O Nilson Júnior subiu mais alto, só que a bola foi para fora. Tiro de meta para o Rafael. Tem gol no Campeonato Paulista Série A2, hein? O Linense sai na frente do Primavera. 40 minutos do primeiro tempo. Linense 1, Primavera 0. E a Ferroviária venceu o Rio Claro pelo placar de 1-0. Último jogo desta Série A2, nesta rodada 8ª. Né, bola rolando para Noroeste Portuguesa Santista em Bauru. As equipes vão empatando 0-0. O jogo acaba de começar. 9 minutos do primeiro tempo. Tô acompanhando aqui no placar ao vivo Futebol Interior. Você, claro, ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai mandando mensagem pra gente, vai participando, manda sua mensagem. Hoje, 8h15, tem Bragantino e São Bernardo. Todo o segundo tempo desse jogo no canal de áudio aqui dos canais Futebol Interior. Bola pra Ponte, lá na ponta esquerda, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, é pro Novaes. Chega a zaga pra tirar, Chega a zaga pra tirar. O pessoal vai dizer o Corsato, o Gabriel Novaes, ele tava no exterior e era do RB Bragantino, mas ele fez base no São Paulo, disputou até a Copa São Paulo pelo São Paulo, foi contratado pelo RB Bragantino e agora está na Ponte Preta. Lateral para Macaca, fazer a cobrança, 3 minutos passados o segundo tempo de jogo. 0 para Ponte, 0 para o São Paulo. Pedro Lino chamou, falou, Pedro. No momento que a torcida jovem levanta, né, o seu maior bandeirão. Torcida jovem, ei Macaca, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Última vitória da Ponte foi no Paulistão de 2019, 9 de fevereiro daquele ano. A Ponte venceu o tricolor do Majestoso pelo placar de 1-0. De lá pra cá também foram só 2 jogos, tá? São Paulo 2, Ponte 1 no Paulistão de 2020, no dia 1º de março. Ponte 1, São Paulo 2 no Paulistão de 2022, no dia 13 de fevereiro. Aquele dia a Ponte empatava com São Paulo até o finalzinho, e aí tomou um gol no finalzinho, uma assistência no jogador da Ponte. Vem Ponte, bola pro campo de ataque, Leonardo pro cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo. E aí tava aqui na ponta esquerda o Iago Dias, mas não pegou, ela saiu lateral. Lateral para a equipe do São Paulo, fazer a cobrança, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Para você que não tá vendo o jogo, o São Paulo vai atacar pro gol da linha do trem. A Ponte atacando pro gol do placar eletrônico, gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Ponte ganha essa bola, Nilson Júnior vem, zagueiro que foi contratado para a disputa desse Campeonato Paulista, entrou no jogo contra o Botafogo e ganhou a vaga de titular. E o Matheus Silva, mesmo com 3 zagueiros, foi lá pro banco de reservas, e o Edson nem no banco de reservas tá. Ele que foi titular no jogo contra a equipe do Botafogo. Bola aqui pela ponta, trabalha a bola. Luiz Felipe, né? Que tinha saído por contusão, tá no banco de reservas. Ou seja, está recuperado, mas está no banco de reservas. O Luiz Felipe, o Igor Inocêncio voltou na lateral. Bola para a equipe do São Paulo. Bola para Moreira. Moreira fez o passe, abriu o jogo, toca a bola aqui pro Caleri. Vem o Nilson Júnior, briga com ele. E deu ruim. O Caleri ganhou. Chegou o patrão. Rapaz, esse Gabriel Riso vai ganhar a torcida da Ponte já, porque ele não perde uma.
não perde uma. E teve um amigo meu, muito amigo, que manja muito de futebol, que quando foi contratado, naquele antigo grupo, lembra? A gente questionou, falou, não joga bem não é lateral pra Ponte, cara, tem que esperar, né? Espera. Mas olha, ele vai dar muita alegria pra torcida da Ponte. E desde já, a diretoria, não sei qual são os moldes do contrato, a diretoria da Ponte que se cubra, porque daqui a pouco vai chegar um monte de time querendo levar o Risso embora. Só tem contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, até novembro de 2024. É falta para a equipe do São Paulo fazer a cobrança, vem Ferreirinha, estava no Grêmio de Futebol Porto Alegrense na temporada passada, um dos reforços do São Paulo, do Tricolor nessa temporada. Falta para a equipe do São Paulo, falta para a equipe do Tricolor. Ferreirinha para a bola, levantou fechado na boca do gol, sobe a zaga da Ponte. Mete a testa na bola, tira dali a zaga da Ponte, a bola saiu para a lateral para a equipe do São Paulo fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Já passamos de 6 minutos passados deste segundo tempo. 0-0 Ponte São Paulo, 0-0 Ponte São Paulo. Os dois melhores ataques da competição. Chamou, falou, Pedro Lino. O meu palpitômetro aqui é que no Majestoso passa de 10 mil hoje, viu? No momento que os banco de reservas do São Paulo vem treinar aqui atrás do gol do portão de entrada. Legal, bola para a equipe do São Paulo, trabalha a bola, o São Paulo trabalhava, Moreira foi fazer o passe, a bola acabou saindo para lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Bom, 10 mil torcedores vai ser com certeza o maior público no Majestoso. Tivemos 4.200 no Ponte Preta e Mirassol, no primeiro jogo da Ponte. Ponte e Internacional de Limeira, 3.900. Ponte e São Bernardo, 3.800. Portanto, com certeza vamos dobrar aqui o público. Só para lembrar, né, que não tem torcida do São Paulo. O torcedor do Tricolor não pode comparecer, não pode estar presente no estádio Moisés Lucarelli. E o Pedro Lino vai conversando lá com os amigos da reportagem campineira. Mas pode deixar o microfone aberto, vale tudo. Não, vale tudo. Oi. Eu comentei que a maioria dos jogadores do São Paulo que estão no banco de reservas são todos da base. Sim. O Ferreirinha não é base, né? Veio do Grêmio, né? O Nicão era do Atlético. Não, então, tirando o Nicão e o Jandré, é que dá pra reconhecer. É isso. Time do São Paulo, vem bola aqui pro campo de ataque, bola pra Caleri volta, essa bola um pouco mais atrás, bola pro Wellington. O Wellington tem Luciano pedindo, o Wellington vai pra linha de fundo, vai pra fazer o cruzamento por baixo. Igor Inocêncio, hoje ele tá bem na marcação, hein? Tá muito bem na marcação, hein? Muito bem, Igor Inocêncio, tô gostando dele pela direita, o Risso pela esquerda, a Ponte bem postada dentro de campo. Esse esquema 3-5-2 está dando certo e, na minha opinião, eu acho que o Brigatti não deve abrir mão desse sistema até o final da partida. Trabalha a bola o time do São Paulo, é isso. André Luiz está dizendo que a Ponte não deve abrir mão do esquema tático. O jogo com o São Paulo tem que ir na moral, né? Tem que ir tranquilo, mas vem o São Paulo, é perigoso, bola com o Eric, tocou a bola pra Caleri, saiu na cara do gol, vai fazer, tocou pra trás, chega Leonaldi, tira, Leonaldi tá fazendo um partidão, viu gente, ganhou a bola o time da Ponte, Gabriel Novaes, ganhou pra Ponte, trabalhou, tocou pro Iago, o Elvis pede, Iago passou pelo primeiro, pelo segundo, vai queimar, ele bateu pro gol, pegou na zaga. Passe, vai embora na linha de fundo. Escanteio pra Ponte. E o Elvis ficou pé da vida. O Elvis estava ali pra fazer o gol na marca do pênalti. O Iago não tocou, escanteio pra Ponte, Pedro Lino. Belíssimo lance da Ponte Preta. O Iago Dias tirou, não tocou pro Elvis. Que é escanteio agora pra Ponte Preta, segue 0-0 agora no estádio Moisés Lucarelli. Que jogadaça também do Novaes, hein, André? Tirou 2 jogadores, tocou pro Iago Dias, foi fominho. O Elvis estava aqui, ó, pra meter essa bola na rede. E ele sambou ali, tirou 3 jogadores do São Paulo em cima dele. Às vezes ele toca pro Elvis, era caixa. É escanteio, lado direito, Elvis, camisa 10 na bola. Elvis pra bola, terceiro escanteio pra Macaca. Elvis levantou, tocou na boca do gol, passou pelo Nilson. Voltou, vem Patrão, Gabriel Patrão. Vem ele, o Gabriel. Trabalha Gabriel Risso, chegou Leonaldi. Rapaz, a Ponte precisa muito agora do futebol do Leonaldi. Bola voltou pelo meio na grande área. Iago sai do gol, Rafael, para ficar com ela. Sai do gol, Rafael, camisa número 23. Boa intervenção do goleirão do São Paulo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô, Pedro Lino. Tá na escuta aí, Pedro Lino? Pode falar, Corsado. Depois você dá uma olhada na lata. Mas olha bem na lata de Vladimir Catarino.
e vê se você gostou do novo visual dele. Porque nas redes sociais ele tá perguntando se o pessoal, se a turma gostou do novo visual dele. Então depois você responde pra ele se você gostou do novo visual dele, tá? Depois eu respondo, só que ele sumiu. Eu acho que ele foi pra cabine, viu? Sumiu? Tava com a gente no primeiro tempo e desapareceu. Ô, louco. Já foi mais humilde, Vladimir Catarino. Toma o Doril. Pode ser. Bola aqui pro campo de ataque, bola pro Gabriel Novaes. Tô gostando do Gabriel Novaes, hein, rapaz? Tô gostando do Gabriel Novaes. A bola vem, bola aqui pra equipe do São Paulo. O Felipe Marques já marcou 10 minutos passados, já estamos com quase 11. Bola pro Caleri, entrou na grande área, vai fazer, bateu pro gol. Pedro Rocha, sensacional, fantástico. Carelli, toca essa bola um pouco mais atrás. Aí ele deu um passo pra ponte. Daqui a pouco o André vai falar. Que defesa maravilhosa do goleiro da ponte, o Pedro Rocha. Bola voltou pra Macaca. Gabriel Riso, trabalha a bola aqui no meio. Ele toca a bola pro Gabriel Novaes. Novaes no pé de ferro. Aí fez falta, mas o árbitro vai levar vantagem. E que defesa do Pedro Rocha agora no chute do Caleri. Quase o São Paulo chega lá, André. E a segunda do Caleri, o detalhe é que os 3 zagueiros da ponte ali estão deixando o Nilson Júnior marcando no mano a mano o Caleri. E 2 vezes ele ganhou do Nilson Júnior. Olha o São Paulo descendo. Vem São Paulo, bola pra grande área, levantamento na boca do gol. Nilson Júnior tirou, voltou. Vai queimando ali, Moreira bateu pro gol pra fora. Passa, vai embora a linha de fundo. André Luiz, o São Paulo quer explodir a garrafa da Macaquinha. Não pode, André. E de novo o São Paulo, hein? De novo o São Paulo descendo, dessa vez o chute forte por sobre a meta do Pedro Rocha. A zaga da ponte tá dando bobeira, principalmente nesses minutos iniciais da segunda etapa. Já 2 com o Caleri, agora uma, se não me falha a memória, com o camisa número 33 do tricolor, o Eric. Quase o São Paulo chega, continua 0-0 majestoso, informando o Café Canecão. E agora falta pra ponte, Luiz Gustavo. Deu no meio ali do Leonardo, o jogo tá parado. Falta pra ponte fazer a cobrança. Leonardo entrou bem no jogo, hein? Entrou bem no jogo, Leonardo. Muito bem. Bem no jogo. 3 escanteios, viu? 3 escanteios. Pedi pros caras que vão na minha, que vai na minha, viu? Você que faz estatística, tá? Vai na minha, a ponte já teve 3 escanteios no jogo, né? A nossa tela também, tá marcando lá 3 escanteios, né? Carlos Corsato diz, vai na minha. Vai na minha, volta pra ponte, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça do Castro, voltou pra ponte no meio, Iago vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou, sobrou pro Iago de novo. Rapaz, olha onde tava o Caleri. Ajudando a zaga da equipe do São Paulo. Tinham 8 jogadores na área. Isso, e o Caleri foi quem tirou essa bola. Quase 13 passados do segundo tempo. Bola para a equipe da ponte. Vinha, perdeu o Gabriel Risso. Primeira que ele perde, hein? A bola botou para Moreira. Moreira tá aqui na ponta direita. Vem na marcação ali para cima dele. Sai da ponta, vem pro meio. Vem ali o Ramon, camisa número 21. A bola volta pro time do São Paulo. Luiz Gustavo no meio. Trabalhou. Bola na ponta. Abre o jogo. Vira o jogo para Pablo Maia. Pablo Maia faz o passe para Luiz Gustavo. Pro Wellington. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Caleri de cabeça pega o goleiro. Rapaz, a bola passou pela zaga, o Caleri meteu a cabeça na bola, foi pra ela, o Pedrão fez a defesa. André. E de novo Gustavo Maia pelo setor esquerdo, levantou a cabeça e cruzou forte. Caleri no meio da zaga testou, bem postado, Pedro Rocha fez a defesa. Continua 0-0 majestoso, informando concessionária sim. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 14 minutos passados, segundo tempo de jogo. No regressivo 31 para terminar o jogo. Claro, mais os acréscimos do árbitro da partida, o Fabiano Monteiro Santos. Majestoso, Série A1, Campeonato Paulista. Te contei não. 7ª rodada. Jogo que abre essa 7ª rodada. Ponte Preta e São Paulo empatam 0-0. Daqui a pouco, 8h15 da noite, tem Bragantino e São Bernardo. Pela Série A2 do Campeonato Paulista, bola rolando para Noroeste Portuguesa Santista. 22 minutos do primeiro tempo, tá 0-0. O Linense vence o Primavera, finalzinho do primeiro tempo, pelo placar de 1-0. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. E o Elvis foi embora e não foi com cara de bons amigos não, Pedro Lino. É isso mesmo, Corsato. Saiu o Elvis, entrou o Dudu Sheik fazendo a sua estreia pela Ponte Preta.
Dudu, camisa número 18, na vaga do Elvis, com 15 minutos, né, André? E aí, tira o meio campo e coloca outro. O Elvis com cara de pouquíssimos amigos. Na minha opinião, eu acho que em relação ao Elvis, poderia até trocar outro jogador de meia, mas em relação ao Elvis, ele poderia esperar mais um pouco, chegar na casa dos 30, dos 28 a 35, para tirar o Elvis, que vinha fazendo uma boa partida, mas é aquele negócio, né? O Elvis cansou, acabou cansando, e o Dudu Sheik aí trocou um meia pelo outro. Vamos ver aí como se porta o Dudu Sheik na partida. Continua 0-0 São Paulo e Ponte. Vamos ver, né? O Dudu que estreia com a camisa da Ponte Preta. Ele que estava no Operário, mas é jogador do Atlético do Paraná. Inclusive renovou o contrato com o Atlético do Paraná até 2025 para fechar com a Ponte, né? E aí a Ponte Preta... Não, ele rescindiu o contrato com o Atlético e acertou com a Ponte Preta. A Ponte tem 50% do passe do Dudu. O Dudu agora é jogador da Ponte e tem uma parceria com o Atlético ainda, né? Então ele é jogador da Ponte e do Atlético, né? São parceiros, mas está afiliado agora à Ponte Preta. Bola aqui pelo meio, ganhou a Ponte. O Luciano tá pedindo falta, o árbitro não deu. A bola voltou para Dudu. Dudu jogou pela Série C no Operário na temporada passada. Toca a bola para Leonaldi. Leonaldi volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Tocou a bola para Luiz Hakim. O Hakim, que é boliviano, capitão da seleção da Bolívia. Volta a bola aqui pelo meio. A Ponte que deve perder aí o boliviano por algumas rodadas desse Campeonato Paulista, né? Porque daqui a pouco teremos a data FIFA, né, para jogos das eliminatórias, e o Hakim é zagueiro titular da seleção da Bolívia. Vem ali o Igor Inocente para fazer a cobrança do arremesso manual para a Ponte, do lado ali da velha guarda da torcida jovem do estádio Moisés do Carelli. Velha guarda, a Ponte Pretana. Volta a bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time da Ponte, bola do Ramon Carvalho. Que passe, hein? Tocou a bola pro Iago. Iago na ponta, toca a bola pro Gabriel Riso. Vem o patrão, ganhou essa bola, conseguiu dominar, trabalhou a bola na ponta esquerda, pegou no braço, mas eu acho que involuntário, né? Acho que involuntário. Vamos ver o que vai dar o árbitro. Bola voltou. Vem Dudu. Ganha essa bola. O árbitro tá parando para marcar a falta. Jogo tá parado. Falta para a equipe do São Paulo fazer a cobrança. Rádio Valinhos FM, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem São Paulo, bola aqui pro campo de ataque, é o Eric, trouxe a bola pra perna esquerda, vai bater cruzado na boca do gol pra fora. Passe e vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte, que perigo, hein, André? E de novo o Eric veio trazendo, esperou a passagem do seu companheiro, deu um corte, chutou de perna esquerda, a bola rende o poste direito da meta de Pedro Rocha, foi embora. Perigo para a meta da Macaca, continua 0-0 majestoso, informando o Café Canecão. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai mandando mensagem pra gente. Futebol Interior no YouTube, Futebol Interior no Facebook. Manda a sua mensagem pra gente, vai ser um prazer ter a sua audiência. O Wellington trabalha a bola pra equipe do São Paulo, vira o jogo lá na ponta esquerda, bola pra Ferreirinha. Entrou lá na ponta esquerda, ex-jogador do Grêmio, vai em Ferreirinha, passou pelo primeiro, não passa, pelo segundo a bola passa, vai embora. Vai embora. O Ferreirinha tá desesperado, pedindo escanteio, que aliás até agora nenhum pro São Paulo, hein? 3 escanteios, nenhum pro Tricolor, 3 pra Ponte. E os caras estão pé da vida, o Luciano bravo. Vai tomar amarelo. Tá reclamando demais, né? Assim os caras começam a apitar o jogo já. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Placar ao vivo, Futebol Interior, intervalo de jogo, Série A2, Linense e Primavera. O Linense vence o Primavera pelo placar de 1-0. 26 minutos do primeiro tempo, Noroeste e Portuguesa Santista empatam 0-0. Lembrando que a Portuguesa Santista tá na Copa do Brasil, hein? Tá na Copa do Brasil, o time da Portuguesa Santista, vai jogar contra o Caxias. Porque foi campeã vice-campeã da Copa Paulista. Isso, vice-campeã da Copa Paulista. Quem foi campeão? Campeão, vamos lá que eu vou lembrar aqui, que aliás ficou com a vaga na Série D do campeonato brasileiro. Vem bola aqui para a equipe do São Paulo. Levantamento na boca do gol, sai do gol. Para ficar com ela, o goleirão da Ponte, o Pedro Rocha. Fica com ela, o goleirão da... A Portuguesa foi campeã mesmo da Copa Paulista, viu? Campeã. Ela escolheu
ela escolheu a Copa Paulista. A Portuguesa foi, realmente você está correto, foi campeã e ela escolheu disputar a Copa Paulista, o time da Portuguesa Santista. Vai jogar contra o Caxias em Santos. Em Santos, Isso. Uma oportunidade aí pra Portuguesa passar de fase e ganhar nos trocados, né, Carlos? Sim, com certeza. São José foi o vice-campeão, né? São José. Portuguesa venceu e o São José foi o vice-campeão. São José ficou com a vaga na Série D. E vai disputar a Série D. E como o São José cresceu nos últimos 2 anos, ó, está voando na 2, é líder absoluto, tem vaga garantida na Série D. Logo, logo, o São José volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído, com a Série A1. O São José venceu o Monte Azul hoje por 2-0 e é o líder do campeonato. Tem 20 pontos ganhos. O São Bento é o segundo colocado, tem 17 pontos ganhos na competição. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Passamos de 20, chegamos a 21. 21 passados desse segundo tempo, no regressivo 24 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Já porque vem São Paulo, bola de fora da grande área. Pablo Maia queimou dali, bateu pro gol. Foi o Luiz Gustavo que bateu. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro Pedro Rocha, André. E que paulada do camisa número 29 do São Paulo, o jogador 29 do Tricolor, bateu Pablo Maia, bateu forte de perna direita, a bola por sobre a meta de Pedro Rocha. Tiro de meta para a Macaca, quando nesse momento cai no gramado Iago Dias. E me parece ali alguma coisa com ele. Vamos ver o Argo. Vai mexer. Vai falar, e o João vai mexer 2 vezes. Fraga tá ali e mais um. Pois não, chamou, falou, Pedro Lino. Aquele cheiro de pastel. Num sábado à noite, rodeando aqui, tá difícil, hein? Que bacana. Vamos seguir no giro aqui, no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol pra você. Majestoso, 7ª rodada. Série A1, Campeonato Paulista, segundo tempo. 22 minutos, 23 para terminar o jogo. Ponte São Paulo vão empatando 0-0. Daqui a pouco a bola vai rolar. Já tem Bragantino em campo. RB Bragantino em campo contra a equipe do São Bernardo. Série A2, bola rolando. Série A2, Campeonato Paulista, bola rolando. Noroeste e Portuguesa Santista vão empatando. Placar de 0-0. Noroeste e Portuguesa Santista. O Linense vence o Primavera pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao meu lado o André Luiz, o nosso repórter feliz, e também o Pedro Lino no estádio, nos botões aqui na mesa mãe dos canais Futebol Interior, o Felipe Marques, lá na Valinhos FM, a Mayla Siqueira e o nosso querido Baldezinho, o Gustavo Baldezinho. Alterações da Ponte, vai André. Foi embora o camisa número 21, Ramon Carvalho, para a entrada do 15, Fraga. E foi embora o 11, Iago Dias, para a entrada do 20, Renato. 2 alterações processadas pelo João Brigatti, quando nesse momento o jogador da Ponte, camisa número 18, o Dudu Sheik, toma amarelo. É o segundo amarelo no jogo. Primeiro para jogadores da Ponte, Dudu Sheik amarelado, informando o Café Canecão. O Dudu acabou cometendo falta ali. Ele pegou feio ali o camisa número 33, o Eric do São Paulo. Ele deixou a perna esquerda, né? Em cima ali. Rapaz, eu não sei não. Hein? Eu não sei não se o VAR não pode chamar para esse lance, hein? Não sei não, E se chamar, um forte abraço para ele. Não sei não, hein? Não sei não. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Fico pensando, né? O que o cara tem na cabeça, né? O cara entra no time, né? Graças a Deus a bola já tá rolando e o VAR não chamou. O cara entra no time, né? Pra tentar melhorar e aí depois o cara mete o pau no técnico, né? Aí vem pra fazer uma falta dessa, a Ponte não tinha nenhum cartão no jogo. Aí o cara vem fazer uma falta desnecessária dessa, no meio do campo, não servia pra nada, num companheiro dele. Que coisa horrorosa, coisa ridícula. E a Ponte já fez as 5 alterações, não pode mexer mais o técnico João Brigatti. Já trocou todo mundo. E agora o Fraga também vai tomar cartão já, viu? Porque o Fraga é o seguinte, né, velho? Ele entra, a única coisa que a gente sabe é que
o dia começa e termina e que o Fraga vai tomar cartão amarelo. Agora foi em cima do Luciano. Cada enxadada é uma minhoca. Pois é. Tá lá, Fraga. Pegou o Luciano. Vamos ver se vai ser amarelo pra ele. Não saiu, não. É. Bom, informação aqui nos canais de futebol interior, hein? O técnico da Chapecoense, Claudinei Oliveira, foi demitido. Claudinei Oliveira foi demitido da Chapecoense e deve chegar em Campinas nos próximos dias para dirigir o Guarani. Vamos lá, Pedro Lino. Público total, 11.451. 11.451 para uma renda de R$ 267.530. Tá aí o Pedro Lino, 11.451, público total, renda de 267.530. Primeiro jogo que a Ponte não toma prejuízo no Majestoso. Precisa de 75, 80 mil reais de renda para não tomar prejuízo. Portanto, com a renda, primeiro jogo que a Ponte não toma prejuízo, R$ 267.530 reais para um público de 11.451. Canais de Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM, vai participando, vai mandando mensagem pra gente. YouTube, Futebol Interior, você se inscreve aqui no nosso canal, pode participar também aqui pelo Facebook. Marcelo Venâncio, tá ligado com a gente, Nelson Letrinta Júnior. Jogadores que saíram fazem falta. Ô Nelson, obrigado aí, viu, pela sua participação. Deixa eu atualizar aqui o aplicativo. É porque eu fiquei sem mensagens aqui. Deixa eu atualizar aqui o aplicativo. O Luiz Aparecido Nogueira, vai Ponte, torcendo por você. A derrota da Inter derrubou o treinador Humberto Louser do Bugre. DJ Digo, a Ponte está bem no jogo, sem sofrimento no segundo tempo. Júlio César Guevara, São Paulo não tá com essa bola toda não. Valeu, Julião. Vivi Vicente, Ponte Preta, vamos nega véia. Aparecido Alves, o Elvis estava cansado. Mas Elvis é Elvis, né? Valeu, meu querido. Obrigado pela participação. Edson Cláudio, vamos Ponte. Lucas de Souza, grande Lucas. Ednei Belo, noite, equipe FI, tamo junto. Like na macaca. Valeu, meu querido, grande Ednei Belo. Valeu, aquele abraço. Doutor. E tem os antes aqui também. Valeu, obrigado a todo mundo pela participação. Vem trabalhando bola o time do São Paulo. 27 minutos, quase 28 passados do segundo tempo. 0 para Ponte, 0 para o São Paulo, 0 para Ponte, 0 para o São Paulo. Tem gol da Luzinha Santista, Série A2, Campeonato Paulista. 34 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, placar ao vivo, Futebol Interior aponta. Portuguesa Santista 1, Noroeste 0. Jogo realizado em Bauru. Bola rolando no jogo Linense Primavera. Segundo tempo, 1 pro Linense, 0 pro Primavera. São jogos dessa Série A2 do Campeonato Paulista. Daqui a pouco, passo a rodada pra você. Vem bola pra Ponte, Nilson Júnior ganha a bola pra Ponte, tenta fazer o passe ali pelo meio, tentou tocar a bola pro Dudu. Dudu que não entrou bem no jogo não, hein? A bola volta, perde, recuperação pra equipe do São Paulo. Chega na marcação ali o Igor Inocêncio. E o Igor tá bem, tá ganhando todas hoje. Vem levantamento na boca do gol. Sai do gol, Pedrão! Rapaz, o Pedrão saiu ali para fazer uma fumaça para cima do Caleri, porque a zagueirada toda deixou o Caleri de lado. E aí o Pedrão veio para ela, fez a defesa, volta a bola para a equipe da Ponte, trabalha a bola ali para o Leonardo. Leonardo vira o jogo, trabalha a bola para Macaca, a bola para Igor Inocêncio, vem para o cruzamento, levantamento na boca do gol, pega no Wellington, sai. Vai embora, liga de fundo. Escanteio pra Ponte, o 4 no jogo. Escanteio pra Macaca, escanteio pra Ponte, Pedro Lino. É isso mesmo, belíssima chance de cruzamento do Igor Inocêncio, que a bola foi pra escanteio, ele chamou a torcida. Segue 0-0 com você, Forçato. Escanteio pra Macaca, escanteio pra Ponte. Vem Igor Inocêncio, depois que o Elvis foi embora. Ele que vai bater o escanteio. Igor Inocêncio pra bola. É no canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor. Vem Igor Inocêncio pra fazer a cobrança do escanteio pra Ponte. Quem sabe o primeiro gol da Macaca no jogo. Sobrou pro Gabriel, vai bater pro gol, voltou. Sobrou pro Gabriel, patrão. De fora da área, que golaço! Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Tem gol estrangeiro no Majestoso. Gabriel Patrão
Lateral que veio para ser titular e ganhar a torcida. Argentino que veio fazer na Ponte Preta a sua história. Gabriel Patrão, de fora da área, perna esquerda, um golaço. Vai, Patrão, dança o tango com a torcida da Macaca em todo o Brasil, em todo o mundo. Desbloqueia o placar do Majestoso. O primeiro gol do placar do Majestoso é de um argentino. É do Patrão. Patrão, 1000 vezes você, Patrão. Ponte 1, São Paulo 0. Patrão, é gol que arrepia a nação. Ponte 1, São Paulo 0. Na marca de 29 passados do segundo tempo. Ponte 1, Tricolor 0, goleirão Rafael. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol. O gol da Macaca, o primeiro gol do placar eletrônico do Majestoso. Printa a tela aí, Pedro Lino. Cruzamento de Igor Inocêncio no escanteio. A bola ficou pingando dentro da área e ele, Gabriel Risso, encheu a rede, abrindo o placar para a Ponte Preta. Ponte Preta 1. São Paulo 0, Corsato. Ô André Luiz, e que golaço do Patrão, Ponte na frente 1-0. É um golaço do nosso querido Patrão. O detalhe que no lançamento, quem tentou chutar ali de voleio foi o jogador que acabou. Foi o Gabriel. Fala Lino. Aqui tá esquentando a chapa aqui, tá meio tenso aqui. O Dudu Sheik caído. O jogador do São Paulo foi pra cima, só que aí segue o jogo, pode seguir. E depois o Renato chegou pra cima dele também. A treta é ali do Dudu com o Arboleda, mas pode falar, foi o Gabriel Novaes que errou o chute, viu, André? Ele acabou errando o chute, a bola sobrou, mas que felicidade do Gabriel Risso, né? Aliás, vamos chamá-lo de Patrão ou Risso? Cara, Patrão é um apelido, Risso, vale o que você chamar, tá valendo. Então, Gabriel Patrão Risso, que paulada que ele deu, uma cacetada de perna direita, foi muito feliz no chute, a bola foi no ângulo superior esquerdo da meta do goleiro Rafael, que nem sequer viu a bola. A Macaca na frente, merecido para a Ponte por tudo que esses jogadores vêm fazendo ao longo desses 77 minutos de partida. Placar justo até aqui, Ponte 1-0, Corsato. Ponte na frente, 1-0 pro André Rebeque, pra Viviane Vicente, pro Leandro 47, Neuci Lucato. Todo mundo ouvindo a gente. Vem Gabriel Novaes, vem bola pra Ponte. Quem sabe agora o segundo gol da Macaca. Sai da ponta, vem pro meio. O Wellington vem na marcação, ganha essa bola. E o Gabriel Patrão, Gabriel Risso, marca o primeiro gol dele com a camisa da Ponte. 11º gol da Ponte Preta na competição. E o São Paulo toma o seu quarto gol. Quarto gol que toma o São Paulo na competição. Ponte Preta vai indo a 12 pontos no seu grupo. O jogo não acabou ainda, mas rapaz, que campanha na Macaca. Vai, Pedro! Mandar um abraço também pro Emoji e para todo mundo do grupo Apostas Esportivas que está na escuta da transmissão. Opa! Apostas Esportivas. Se quiser patrocinar, 989-89-35-26. Vou falar muito de vocês aqui. Quindim é bem-vindo. É, bem-vindo. A Ponte tá indo a 12 pontos. O Carlos, se bobear, a Ponte fica na frente do Palmeiras e o Palmeiras vai ter que jogar no Majestoso. Você já imaginou? Rapaz, cara, vamos com calma, né? Vamos com calma, mas olha... Cara, o futebol, ele é lindo por isso, né? Quem diria? Ninguém acreditava nesse o jogo não acabou ainda. O Ponte pode até perder o jogo aqui, viu? Pode até perder, porque o São Paulo é um time muito bem montado. Mas a Ponte está indo nesse momento a 12 pontos. Está abrindo 5 pontos do segundo colocado, que é o Água Santa. Claro, tem um jogo a menos ainda do que a equipe da Ponte. E a Ponte marcando esse gol, assume a artilharia do campeonato com 11, né? É o time que mais gols marcou. São Paulo junto com a Ponte. São Paulo tinha 10, começou a rodada com 10. A Ponte, 11 gols marcados na competição. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Que lindo! Macaca, querido amor da minha vida, sou louco por você. Vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Vai, Ponte, vai, Macaca. Vem, Gabriel Patrão. Que lateral que a Ponte arrumou, hein, velho?
Rapaz! Foi buscar onde ninguém imaginava, cara. No Atlético Tucumã. Rapaz do céu, que lateral que a Ponte arrumou, hein? Baita do lateral. E merece a seleção argentina esse moleque. Ah, não, já, hein? calma, menos um pouco, André. Vem bola pra equipe da Macaca, vem Dudu, vem cruzamento, levantamento na boca. Ô, Dudu, Gabriel tava lá na grande área, né, velho? Vai direito, né? Vai ter que segurar a outra. Viu, André? Calma, que a seleção da Argentina é muito. Calma, né? Se fosse a seleção da Bolívia, eu já ia pedir já. Bola aqui pelo meio, vem, São Paulo. Ih, deu ruim pra Macaca, sobrou pro Ferreirinha. Vai fazer, bateu pro gol, fora! Pra fora, vai embora. Ainda bem que o Ferreirinha quis jogar a bola na linha do trem, André. E o Ferreirinha recebeu essa bola açucarada. Ele tinha tudo pra jogar por cima do Pedro Rocha. Mandou lá na linha do trem. A Macaca agradece, porque a torcida da Ponte canta e dança em Moisés Lucarelli. A Macaca vence 1-0, um golaço do patrão. Aparecido Alves, aqui é Ponte. Carlos Marques, quanto tempo não vejo a Ponte jogar tão bem assim. Vamos pra cima, rapaz. Tô contigo, Carlão. Aliás, todos os Carlos são espertos. Até o Carlos Silva aqui que tá antes, né, Carlão? Sumiu você, Carlos Silva? Cadê você, velho? Sumiu. Mas seja bem-vindo aqui, tá? Neuci Lucato, golaço, colocou lá aqui. Ângela Maria, a Ponte nunca perdeu no carnaval. Rapaz, vou pesquisar isso aqui. Júlio César Guevara, jogadores do São Paulo. DJ tá falando aqui que eles estão cheios de mimimi. Vem bola pra equipe do São Paulo. Ferreirinha aberta lá pela esquerda. Chegou a zaga da Ponte. Nilson Júnior tirou. A bola voltou, saiu. Bola pra lateral pra equipe do São Paulo. Fazer a cobrança. 36-40. A produção diz aqui que eu não girei o tempo no 30, hein? A produção tá pegando no meu pé aqui. Daqui a pouco, viu, produção? Já. É porque a Macaca tá ganhando. E aí, quando a Macaca ganha, velho. Quando a Macaca ganha. Coração. Eu vou sair fantasiado de gorila hoje. Vou jogar de bombeiro? Não, é a minha fantasia de bombeiro. Eu vou jogar ela lá fora. Eu tava fantasiado de bombeiro, que é pra apagar o fogo do Marcelo e do André Luiz. Vocês tiraram com a minha cara a jornada passada inteira. Agora é minha vez. Bom, já que você não vai usar a fantasia de bombeiro, dá pra mim que eu uso ela à noite. Isso, o Marcelo e o Giovanni Paiola vão de Colombina. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola pra equipe do São Paulo. A Ponte vence o jogo pelo placar de 1-0, 37,5. Vai, Ponte, segura aí, Ponte. São Paulo é forte, hein? São Paulo é gigante, hein? Bola aqui pelo meio, bola pro Pablo Maia, toca a bola para a Boleda. A Boleda vem cruzamento, levantamento na boca do gol, tira Castro, tira a zaga da Ponte, voltou. Leonardo, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, chega patrão. Gabriel Rios dá um bico. Tira, joga essa bola para a lateral. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Vem comigo, torcedor de futebol do Brasil. Aproveite o tempo, porque a coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? No reloginho dos canais Futebol Interior 38, Rádio Valinhos FM 38, passado o segundo tempo, 7 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Já, porque vem São Paulo, Ferreirinha de novo, trouxe a bola para a perna direita, 1, 2, no meio, chegou, Eric bateu pro gol, chegou o goleiro, a bola vai entrando, passa para fora. E tem jogador do São Paulo caído. O árbitro acho que vai marcar impedimento. Olha lá, vou seguir no giro aqui. Seguindo no giro, 38,5 passados desse segundo tempo. 6,5 para terminar o jogo. Majestoso, te contei não. 7ª rodada, Série A1, Campeonato Paulista. Ponte vence. Ponte na frente. Gabriel Risso, patrão marcou. Patrão marcou a 29 do segundo tempo. Um golaço de fora da área. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, São Paulo 0. Daqui a pouco, 8h15, tem Bragantino e São Bernardo. Bola rolando, Série A2, Campeonato Paulista. Portuguesa Santista vence o Noroeste em Bauru pelo placar de 1-0, finalzinho no primeiro tempo. 6 minutos, segundo tempo de jogo, Série A2. Paulistão, bola rolando, Linense 1. Primavera 0. Segunda-feira tem Guarani Novo Horizontino, 9 da noite, com Lucas e Souza. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Cossa. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Ô André, e o jogo? Quase 40. Segundo tempo, 1-0 pra Ponte. Principalmente até o gol, até antes do gol, o São Paulo pressionava muito, a zaga da Ponte aí deu bobeira em duas oportunidades com o Caleri, mas a partir do gol, a Ponte cresceu na partida, tá jogando com muita raça, muita garra,
os jogadores que entraram, para mim, dentro dos que entraram, o Leonaldo, para mim, é o destaque. E a Ponte vai se segurando. Agora não pode recuar muito, né? Porque se der sopa pro azar, o São Paulo vem com tudo. Pra mim, o placar justo até aqui, a Ponte vence por 1-0. Vem, Eric, vem São Paulo. São Paulo é perigoso. Toca de 40, você ouviu. Mesa de som, canais Futebol Interior, Valinhos FM. O Wellington pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Vem Moreira, levantou, tocou na grande área. Sai do gol, Pedrão. Levanta, voo, pousa com ela em seus braços, o goleiro da Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar pra você de novo o tempo e placar do futebol. Pro Edson Cláudio, pro HC 80, o Edu, lá em Perth, na Austrália. Pro Leandro 47. Majestoso, a coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 40 e 40, 4 e 20 mais acréscimos para terminar o jogo. No segundo tempo, 7ª rodada Série A1, Campeonato Paulista. Ponte vence o São Paulo, Gabriel Patrão marcou a 29 do segundo tempo, Ponte 1. São Paulo 0, 8 e 15, tem bola rolando pela Série A1 do Campeonato Paulista. 8 e 15 da noite tem Bragantino e São Bernardo. Amanhã 4 da tarde, Internacional de Limeira e Botafogo. Às 18 horas, Mirassol e Santos. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Segunda-feira, 8h30 da noite, te convido para participar comigo da Hora da Macaca, hein? 8h30 da noite, comigo e com o Marcelo no YouTube. Hora da Macaca, viu, gente? Só procurar lá no YouTube. Se você não está inscrito no canal, é humilde, mas é de coração. Hora da Macaca, procura lá com o Carlos Corsato. Nosso programa vai pro ar toda segunda-feira, 8h30 da noite. Estamos emplacando aqui já o 3º ano consecutivo do programa Hora da Macaca. Jornada esportiva para Café Canecão, café no seu melhor momento. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E Restaurante do Dadá, chamou, pediu, chegou uma pizza nesse sábado, hein? Que delícia. 3242-3125, 3242-3125. Mudou. O Leandro tá dizendo aqui que a Ponte vai indo a 12 pontos, é isso, como a gente informou aqui, a Ponte tá indo a 12 pontos nesse momento. E o São Paulo mexe. As últimas do Carpini, o André? Foi embora o 29, o Pablo Maia para a entrada do 31, Juan. Juan tá no jogo, Pablo Maia foi embora, informando o Café Canecão. Juan, camisa número 31, eu vou marcar aqui com R, né? Mas a grafia do nome dele é com J. Mas eu vou colocar aqui com R, que é pro locutor não errar. Renata Dalgalo tá ligada com a gente. Ô Renatinha, seja bem-vinda. Eric trabalha a bola para a equipe do São Paulo. A Ponte vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0, quase 43. Bola ali pelo meio, trabalha a bola o time do São Paulo. Vem bola pro cruzamento, Juan fez o passe pelo meio, trabalhou, tocou, era ali na ponta, chegou a zaga, tirou, a bola voltou pra Juan, põe bola na grande área, Patrão. Se joga na bola, Patrão. Tira o Patrão, que partidaça do Patrão, hein? Que partidaça do Patrão. Além de ter feito o gol, tá jogando muita bola. O Patrão, jogador da equipe da Ponte, a bola volta aqui pelo meio, volta a bola para Eric. Eric vem trabalhando bola para a equipe do São Paulo, vira o jogo, toca a bola ali pro Wellington, matou no chão, a bola branca, vermelha, vermelha, branca, trabalha a bola na ponta esquerda, a bola pro Ferreirinha, trouxe a bola pra perna direita, ele bate cruzado, hein? Vem fácil, vem o toque, fez o meio, Patrão de novo. Vem o Patrão de novo. E aí vem o Novaes pra brigar com a bola vai ficar aqui com o Rafael. Rafael vai ter que brigar com o Gabriel Novaes. Rapaz, que perigo. Tocou a bola ali pro Arboleda, sai jogando o Arboleda. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse jogador da equipe do São Paulo. Amarelo. Que entrou. Amarelo pra quem, Pedro Lino? Amarelo pra Arboleda. Foi dividir com o Fraga, deixou o braço. O Arboleda tomou amarelo e tem uma princípio de confusão ali, viu? Arboleda tomou... Aliás, tivemos 2 cartões, eu acho, então, hein? Pro Arboleda, 5 e pro Diego Costa, 4. Me parece que ele mostrou cartão pro Diego Costa, né, André? Parece que mostrou também sim pro Diego Costa. Dá uma confirmada Só aqui. Vamos confirmar daqui a pouco, né? A TV mostra pro Arboleda, que foi o que disse o Pedro Lino. Vou confirmar aqui já, viu? Pra saber aqui. Diego Costa confirmado. Também tomou cartão. Camisa 4, amarelado, informando o Restaurante do Dadá. Bom, esse Juan que entrou aí, ele tem, rapaz, muito pouca minutagem em campo, né? Juan Santos Silva.
Ele tem só 21 anos de idade, é jogador da base no campeonato. Mas tem um gol já, né? Vou por aqui. São 3 partidas com 1 gol e nenhuma assistência. Bom, tudo isso aí é bom pra Ponte, né? Que aí o tempo vai passando. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você já ouviu lá o nosso Pedro Lino? Repita, Pedro Lino. Mais 6 de acréscimo, Corsato. Vamos até 51. Vamos até 51 no Majestoso. A Ponte Preta tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0, 45. Tempo regulamentar esgotadaço. Bola pra Ponte, trabalha a bola pro Renato. O Renato precisa jogar mais, a gente esperava mais do Renato. Vem Juan na marcação. Essa bola era da Ponte, viu, gente? Esse lateral era pra Ponte. Chamou, falou, Pedro Lino. No momento que a torcida liga a luz do celular e começa a balançar aqui no estádio Moisés Lucarelli. Quase 12 mil pagantes no estádio Moisés Lucarelli. Quase 12 mil torcedores, né? No estádio Moisés Lucarelli, maior público da Ponte Preta, passando, né? Quase 3 vezes o público da estreia contra o Mirassol. Vem Ponte, ganhou essa bola, recuperou essa bola, a equipe da Ponte. Bola com o Igor Inocêncio. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Tocou na bola, vai quebrando ali. Renato, perna direita pro gol, é gol! Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 46 minutos passados do segundo tempo, o Wellington foi sair, saiu jogando errado. O Dudu ganhou a bola pra Ponte, tocou a bola pro Igor Inocêncio. E o Igor Inocêncio fez o toque, uma assistência pro Renato, que bateu pro gol. E com requinte de crueldade, porque ela foi debaixo das pernas do goleirão Rafael, que não segurou. Renato, 20 a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Renato, é gol que arrepia pra Ponte. Renato faz, amplia pra Macaca. Ponte 2, São Paulo 0. É pro Majestoso inteiro explodir de alegria, pra toda a nação pontepretana no Brasil e no mundo, na nossa galera virtual. Ponte 2, São Paulo 0. Goleirão Rafael, essa você só pega lá no fundo da rede. Me dá o detalhe, me conta. O segundo gol da Ponte é do Renato. Printa a tela aí, Pedro Lino. Belíssimo cruzamento do Igor Inocêncio. O Renato só teve o trabalho de escorar para o fundo das redes, ampliando o marcador. Ponte Preta 2, São Paulo 0 aqui no estádio Moisés Lucarelli, que está pulsando, Corsato. André Luiz, o nosso repórter feliz. Ponte 2, São Paulo 0. Jogada no contragolpe, bem trabalhado. O Renato fez o primeiro gol dele com a camisa da Ponte, André. E o detalhe é que bateu a carteira ali o Igor Inocêncio no Wellington, e no cruzamento a bola acabou sobrando para o Renato. O Renato chutou no meio das pernas do Rafael, que está procurando as penas das asas do frango até agora. 2-0, a Macaca amplia no Moisés Lucarelli. Ponte 2, São Paulo 0. A Macaca soberana, vencendo o tricolor no Majestoso. Vem o Wellington, perna esquerda, uma bomba pro gol pra fora, linha de fundo. Tiro de volta pro Pedro Rocha, vai Ponte. Dá-lhe Ponte, Macaca querida. Amor da minha vida, sou louco por você. Esse som é do estádio? É? Tira o som da torcida, vamos ver. Era da torcida. Torcida cantando. O que aconteceu, Corsato? Eu queria que você deixasse seu microfone aberto pra gente ouvir a torcida da Ponte. Tira a nossa torcida, ô Felipe. E vamos ver se a torcida faz a festa. Deixa seu microfone aberto aí, Pedro Lino. Tá aberto já. Era a torcida da Ponte cantando. Torcida da Ponte fazendo a festa no Majestoso, fazendo a festa no Moisés Lucarelli. 1 minuto e meio para terminar o jogo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim!
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E a Ponte, que partida da Ponte, que partida do Leonaldi, que partida do Igor Inocêncio, que partida do Gabriel Patron. Essa zaga da Ponte, rapaz, que coisa linda, que partida da Ponte. E pro Leonaldi, que bom ver o Léo voltar a jogar futebol novamente. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Vem a equipe do São Paulo, bola ali pela ponta esquerda. Vem o Wellington, vai para o levantamento na boca do gol. Sobrou pro Caleri, vai fazer, bateu pro gol. Pega o goleiro! Pega o goleiro da Ponte, o Pedro Rocha. Aí chegou a zaga da Ponte, tirou, jogou a bola para lateral. O Nilson Júnior chegou para ajudar, ela saiu lateral. O Igor. Chegou ali o Caleri e o Pedrão fez uma defesaça agora, hein, André? E no cruzamento que vem pelo setor esquerdo, matou no peito o Caleri, tirando o zagueiro da Ponte, o Nilson Júnior, da jogada. Arrojadíssimo Pedrão. A bola explodiu no peito do goleiro da Ponte, que estava em cima, aliás, no pé esquerdo do goleiro da Ponte, que estava em cima do jogador de São Paulo, evitando aquele que seria o primeiro gol do tricolor. Continua 2-0, a Macaca vence majestoso, informando Café Canecão. E aponta o centro do gramado. O árbitro do jogo, Fabiano Monteiro dos Santos. Deu ponte. Deu Macaca. O Leonaldi ficou com a faixa de capitão depois que o Elvis saiu, né? Não passamos essa informação. O Leonaldi ficou com a faixa de capitão. E a Ponte venceu. Deu ponte. Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. 2 pra Ponte. 0 pro São Paulo. Num recorte de 8 jogos no Majestoso, nos últimos 8 jogos, o São Paulo só ganhou 1. A Ponte tá soberana demais. Ponte 2, São Paulo 0. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Deu ponte no Majestoso. Ô Pedro Lino, saída dos jogadores no gramado no Majestoso. Ponte venceu 2-0, que alegria, que felicidade, hein, Pedro Lino? Ponte venceu 2-0, venceu jogando bem. Eu tava conversando aqui no intervalo com os amigos da imprensa, com os coleguinhas da imprensa, que a Ponte jogou fechadinha, jogou certinha e que no segundo tempo poderia aprontar. Segundo tempo, o placar 2-0, do meu ponto de vista, Corsato, merecido, porque a Ponte procurou, do começo ao fim, atacar, sofreu, lógico, chances do São Paulo, mas eu acho o placar justo. Torcida aplaudindo bastante os jogadores que ainda estão no gramado, comissão técnica, todo mundo no gramado. Segue de você aí, Corsato. O Brigatti saindo, Corsato. O Brigatti saindo aplaudindo todo mundo aqui agora. Tá certo, grande João. Cara, tem que enaltecer o trabalho do João Brigatti. O João, como tem gente que machuca, né, com palavras, o João Brigatti. Olha o trabalho que o João tá fazendo com esse time da Ponte Preta. Vamos dizer que é sorte, né? Mas a sorte acompanha os competentes, viu, João? Um beijo no coração do João Brigatti, cara que eu amo de paixão. Fala, Pedro! O Emerson Santos passou aqui do meu lado agora, mancando, e disse que é o joelho. Meu Deus. Tá mancando bastante, viu? Bom, na TV, o André, o Patron parece que ganhou como melhor em campo, né? Melhor em campo, disparadamente. Lógico, teve os jogadores, como você citou, Leonaldo, Igor Inocêncio. A Ponte, o nível técnico da Ponte hoje foi muito linear. E o que mais, né, admira e pro lado bom do torcedor ponte pretano é que a cada dia que passa e a cada jogo que passa, o Brigatti ele vem aí trazendo uma espinha dorsal para esse time. Depois que ele começou a atuar com o sistema 3-5-2, ele começou só a ganhar. E outra, ele tá dando rodagem para a equipe, ele tá dando oportunidade aos jogadores que chegaram. E olha, gratas surpresas, viu? E quando a coisa dá certo, Corsato, a gente tem que enaltecer. Parabéns, diretoria da Ponte. Parabéns ao presidente Marco Antônio Berlim pelo trabalho que estão fazendo aí, esses jogadores que ninguém acreditava, e olha o que eles estão fazendo. Eu só vou interromper o Pedro se o patrão for falar aqui, tá bom, Pedro? Pode falar, seu destaque. Os jogadores passando aqui agora bastante aplaudidos, passando o Dudu Sheik aqui na minha frente,
passando todo mundo aqui, o Lauro, o segundo goleiro também, o Luan, passando bastante gente aqui, o Fraga. Gabriel Patrão. Pessoal, tudo feliz. Victoria de local porque veníamos empatando y bueno, gracias a Dios pudimos dar una alegría a la gente y bueno, el gol, no sé ni dónde entró, todavía tengo que verlo. Puedes sacar una foto con tu prêmio? Sim? Obrigado. Ô Jorge, tenta... Pronto. Aí, o Gabriel Patrão que não fala. Não né, deu pra entender muita português. coisa, né? Mas ele falou que... Dá pra traduzir. Ele falou o seguinte, que ele não sabe como que ele fez o gol, ele só se lembra que ele chutou, ele veio na corrida, chutou e a bola acabou entrando no ângulo. Golaço, um golaço do Patrão, Gabriel Patrão, o argentino que tá fazendo com que a Ponte Preta, o torcedor ponte pretano se apaixone por um argentino. Já tem o Rirena, né? Já tem o Rirena, que é um argentino que a Ponte Preta, o torcedor da Ponte, é apaixonado. Inclusive adotou Campinas como cidade dele, né? Sim. E preste atenção, a AFA, preste atenção nesse garoto, hein? Esse garoto merece a oportunidade da seleção argentina. Calma, o jornal Olé da Argentina, prestem la atenção aos hermanos argentinos em Gabriel Patrão. Muito bem, 8 da noite, mais 2 minutos. Ô Pedro Lino, bom, o repórter de campo, a Federação Paulista de Futebol, que o pessoal faz aí um trabalho legal, mas quando a gente tem que criticar, né? Na CBF a gente pode entrevistar, né? A CBF mostra no telão os lances do VAR. E a Federação Paulista de Futebol, que pra mim é muito melhor comandada, né, do que a CBF, não deixa os repórteres trabalharem no final do jogo, né? Por exemplo, agora seria a oportunidade dos jogadores da Ponte conversarem com a torcida, não pode, né? E também não mostra no telão. Mas, ô Pedro Lino, você vai agora descer lá você vai pra sala de troféus da Ponte, né? Lá pra Salão Nobre, né? Isso, eu vou lá pro Salão Nobre, aí depois eu volto pro destaque final, forçado. Beleza, você vai trazer então a palavra do técnico João Brigatti. Só lembrando que demora, né? Porque o Carpini vai falar primeiro, tá? O Carpini fala primeiro. Então tá bom, Pedro Lino. Daqui a pouco você volta, tá bom, meu querido? 8 da noite, mais 3 minutos. 8:03. Bom, Pedro Lino volta daqui a pouco com a entrevista do técnico João Brigatti. Ô, André, eu vou chamar você rapidinho aqui antes do intervalo. Mas, ó, o jogo da Ponte foi tão bom que o São Paulo não teve um escanteio. Foram 4 escanteios pra Ponte, nenhum pro São Paulo. Na primeira etapa, o São Paulo teve muita posse de bola, a Ponte menos. No total foram 68% de posse de bola pro São Paulo. Mas é aquilo que eu falo, cara. E posse de bola não quer dizer nada. Não ganha jogo. Não ganha jogo. A Ponte chutou 10 bolas no gol, 3 em direção ao gol e fez 2 gols. São Paulo, 14 bolas no gol, só 2 em direção ao gol, 2 defesaças, inclusive. Do Pedro Rocha. Do Pedro Rocha. O time todo foi bom hoje, como eu disse anteriormente. E outra coisa, depois que a Ponte fez o gol, a Ponte cresceu muito na partida. Cresceu demais, foi muito superior que o São Paulo. E no final do jogo, a torcida gritando olé. Não sei se você percebeu, a torcida gritando olé, tava botando São Paulo na roda. Um elenco milionário do São Paulo, vem a Campinas e perde pra Ponte por 2-0. A Ponte vence merecidamente, esse time crescendo cada vez mais. Bom, rebaixamento esquece. Agora a meta da Ponte, e pelo amor de Deus, né, agora comissão técnica, diretoria principalmente. Não deu não. A Ponte entrou nesse campeonato para brigar. Já conseguiu o primeiro objetivo? Já. Vamos pro segundo agora, classificar, que eu acredito que vai classificar. E o terceiro, tirar o Palmeiras nas oitavas, e se for pra tirar o Palmeiras e for pra semifinal, vai pra final, cara. O torcedor da Ponte, ele é realmente empolgado. Calma, vamos por parte. Isso aí. Agora, parabéns ao Brigatti, hein? Chegamos a 12 pontos com 7 rodadas, hein? Com 7 rodadas, Esse, então, segundo muitos aí, é o número mágico pra não cair. Então, primeiro objetivo conquistado. Ó, Renato Bueno, obrigado pela audiência. Eu vou falar o nome da galera aqui, vou pedir para que você vote no Facebook no Melhor em Campo, porque aqui nós elegemos também o Melhor em Campo. E você, ouvinte, o seu voto vale aqui 1 ponto na nossa eleição, tá bom? Vota o Melhor em Campo no Facebook Futebol Interior, no YouTube também, daqui a pouco eu vou lá pro YouTube. Lucas Antunes, Rafael Matias, Renato Bueno, Álvaro Volney, Macaca Querida, Ronaldo Queiroz, Macaca Coisa Linda. A Ponte é uma coisa maravilhosa, né? E ganhando, então, aí, meu amigo, Sérgio Pasquini, tô muito feliz. Tem termômetro de felicidade? Se tiver, Sérgio, meu Deus. Wilson Correia, Gabriel Patron, tá dizendo ele aqui, Melhor em Campo, o Carlos Matozinho.
Estamos votando aqui. Vamos votando, gente. Vai votando aqui no Melhor em Campo. Daqui a pouco eu vou trazer aqui a eleição do craque do jogo. Tá bom? A Ponte venceu, hein? 7ª rodada, abertura. Série A1, Campeonato Paulista. 12 pontos a Macaca, hein? Anota aí. Pode printar essa tela aí. Você, torcedor, ó. Ponte 2, São Paulo 0. Ponte 2, São Paulo 0. Aqui vai agora uma crítica pro torcedor da Ponte que critica o treinador da Macaca. Será que é sorte de novo? Pensa num cara que tem sorte, esse João Brigatti, né? Livrou a Ponte Preta 3 vezes do rebaixamento. 3 vezes do rebaixamento. Né? Aquilo que... Foi mandado embora em 3º lugar no Campeonato Brasileiro da Série B. Você se lembra disso? Você se lembra disso? O que a diretoria fez com ele? Era 3º colocado, a diretoria mandou embora. Pois é. Faça meu favor, né? Tirou a Ponte Preta ano passado da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora vamos ver se os erros do passado, a atual diretoria agora dá a oportunidade e o merecido crédito ao João Brigatti, principalmente a respeito pelo profissional que o João Brigatti é. Eu conheço o João Brigatti desde a minha época de adolescente, de juvenil de Ponte Preta. Então é uma pessoa maravilhosa, é um cara muito honesto, correto, tá? Não sou aqui, não tenho procuração para defender ninguém aqui, mas o trabalho que ele está fazendo com curtíssimo tempo, espaço e o curto tempo que é esse Campeonato Paulista, e com os jogadores que acabaram de chegar, que não tiveram nem oportunidade de pré-temporada. Um veio do Irã, o outro veio de Tucumã, o outro veio... quem mais, Carlos, do exterior? Um Irã, o outro Tucumã. Veio, tem boliviano. Tem boliviano, outro veio da La Paz, da Bolívia, não sei se de La Paz ou qualquer lugar que seja da Bolívia. Quer dizer, ele conseguiu tirar leite de pedra até aqui. Méritos para o Brigatti. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Tá? Tomar que continue assim, com a diretoria da Ponte fazendo o belíssimo trabalho que vem fazendo, e o técnico João Brigatti, eu tenho certeza que ainda vai tirar muita coisa ainda tirar desses meninos que estão jogando aí e levar a Ponte a voos mais altos, Corsato. O Iago de Oliveira Pasquini. Oi, Iago, seja bem-vindo aqui à nossa jornada, viu? Volta lá no Melhor em Campo, meu querido Roberto Santos também já voltou, daqui a pouco eu vou voltar aqui e abrir o Melhor em Campo. Só lembrando que agora tem uma novidade aqui nos canais de futebol interior, hein? As notas do jogo depois separadas, né? Com imagem e som lá no YouTube, tá? Trabalho do Felipe Marques, capitaneado pelo Elcio Paiola. Então vamos com as notas do jogo. E como tem o meu blog lá nas notas do jogo, né? Nós vamos fazer uma média aqui, tá? Aí depois as minhas notas você vai lá no blog Futebol Interior. Mas aqui vamos fazer uma média de nota com o André Luiz e com as minhas, tá bom? Vamos pro intervalo então? Voltamos já com o intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Pode printar a tela aí, viu? Vencemos. Ponte 2, São Paulo 0. Patrão, um golaço. E o Renato, goleiro do São Paulo, hein? O Rafael, hein? Debaixo das pernas, hein? Tá bom frangaço, hein? Não posso dizer que foi frango, não sei se foi frango, mas falha foi. Foi. Foi falha. Não, o goleiro ele não pode agachar do jeito que ele agachou. Mas falha foi. Mas tá bom, continue falhando contra a Ponte. Assim. Continue falhando assim, com o que é a vida de um goleiro, né? Domingo passado, eles deu o título pro São Paulo na cobrança de pênalti. E hoje, né? Claro que importância não tanto assim pro jogo, mas hoje ele falha no segundo gol. O resultado já estava sacramentado, mas ele falhou no segundo gol. Gol do Renato, camisa número 20 da Ponte Preta. É isso, depois do intervalo voltamos pela Valinhos FM e nos canais Futebol Interior. Vamos juntos até as 9 da noite. Valinhos FM, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol interior. Futebol. Valinhos FM. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Depois da vitória maiúscula da Ponte Preta 2-0 pro Forte São Paulo, Tricolor Paulista vinha invicto na competição, tinha empatado um jogo. São Paulo tinha um empate na competição, 10 gols marcados o time do São Paulo, e a Ponte Preta foi lá e venceu o Tricolor pelo placar de 2-0. Lembrando que o São Paulo ainda é líder do seu grupo com 13 pontos, porque ele tem 4 vitórias, um empate e uma derrota agora, né? Líder do seu grupo. Pode perder para o São Bernardo hoje, a classificação, São Bernardo que joga contra o time do RB Bragantino, né? Mas mesmo assim vai ficar com um jogo a menos, né? Porque o São Paulo fez o 6º jogo hoje e o São Bernardo está fazendo o 7º jogo, porque estamos na 7ª rodada. Então, gente, mesmo assim, o São Paulo ainda vai ficar com 13 pontos, mas se o São Bernardo vencer, com um ponto a menos só e um jogo a menos, né? Um jogo para fazer ainda. Já o São Bernardo tem que vencer. Se empatar, fica atrás do São Paulo, mesmo com um jogo a mais. Então,
O São Paulo, olha a campanha que o São Paulo, olha o tamanho da vitória da Ponte Preta. Essa vitória leva a Ponte a 12 pontos ganhos na competição. Para você ter uma ideia hoje, a Ponte Preta só está atrás, no geral, do Santos, do Palmeiras e do próprio São Paulo. Então a Ponte hoje, no geral, é o 4º melhor time do campeonato. A Ponte tem o melhor ataque da competição, com 12 gols. Gente, não é pouca coisa não a campanha que a Ponte está fazendo nesta rodada, neste Campeonato Paulista. É isso, está no ar aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior e também da Valinhos FM. Estou ao lado do André Luiz, o repórter feliz, e também do Pedro Lino, que daqui a pouco vem com a entrevista coletiva do técnico João Brigatti. Rapidinho, André, vamos lá, 2-0 para a Ponte. Quero que você resuma aí o que foi esse jogo. Ponte Preta 2-0 para a equipe do São Paulo. Uma vitória justa da Ponte ao longo dos 90 minutos. Um primeiro tempo em que o São Paulo teve o domínio de bola, mas não chutou a gol. E o que chutou foi muito pouco. Teve 1 ou 2 chutes que o Pedro Rocha defendeu. E a Ponte marcando bem no sistema 3-5-2, implantado pelo técnico João Brigatti, com 3 zagueiros ali fortalecendo o elo de ligação entre a defesa e o meio-campo. E posteriormente, para sair mais rápido para o ataque, o Elvis veio muito bem até o começo da segunda etapa e ele cansou por volta de 15 minutos, foi substituído pelo Dudu Sheik. E a partir dali, a Ponte começava, apesar do São Paulo ter um maior volume de jogo. São Paulo teve 2 investidas com o Caleri, que quase saiu o gol. Depois ele teve mais uma com o Luciano, mas ali por volta dos 36 minutos que saiu o jogo, o primeiro gol, 29 minutos, o gol do Gabriel Risso, uma paulada, a bola que acabou sobrando para ele num erro de chute do Gabriel Novaes, a bola sobrou para o Risso, que do jeito que ele veio, assim como ele falou em espanhol, como ele falou, ele pegou na veia, chamada a bola na veia de perna direita, mandou no ângulo superior esquerdo da meta do Rafael, que nada pôde fazer. A partir daí, a Ponte, dos 29 do segundo tempo, a Ponte se assentou mais em campo. O São Paulo já não sentiu o gol, já não mostrava a sua força no ataque, principalmente com o Caleri e com o jogador Luciano. Caleri pelo lado direito, Luciano pelo lado esquerdo, e a Ponte conseguiu com tranquilidade equilibrar o jogo tecnicamente, e a partir daí sendo muito superior que o São Paulo, e veio com isso o segundo gol marcado aos 46 minutos com o Renato, um chute no meio das pernas do goleiro Rafael, que tomou um frangaço. Ele falhou o goleiro do São Paulo, aí decretando a vitória maiúscula da Macaca, 2-0. E eu falo para você, Carlos, esse time ainda vai dar muita alegria nesse Campeonato Paulista. E eu acredito que vai crescer ainda mais e vai chegar a voos mais altos, meu caro Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. A nossa produção está dizendo que a entrevista já começou, então trocaram lá, né? Porque normalmente quem fala primeiro é o técnico do time adversário. Já começou uma entrevista coletiva do nosso Brigatti? Então vamos ouvir o que tem para dizer o treinador da Ponte Preta. Solta aí, Felipe Marques. O processo do Dorival Júnior com a mesma equipe, uma equipe muito forte, e agora com o Carpini, também muito bem treinada, muito bem posicionada em campo, e a nossa equipe que vem desde o início da pré-temporada com muitas dificuldades que nós tivemos, atletas que nós contratamos há muito tempo sem jogar, um processo de readaptação aqui em Campinas, readaptação sobre a Ponte Preta, que é um clube fantástico, mas é complicado aqui, você tem que estar muito bem fisicamente, muito bem tecnicamente para poder ser inserido no processo. Enfim, uma vitória gigantesca hoje contra um grande clube do futebol, que é o São Paulo. Está de parabéns todo o nosso elenco, porque a gente está criando aqui um grupo vencedor. Isso eu não tenho dúvida disso. É uma equipe de guerreiros que sabe perfeitamente os objetivos nossos ao longo do ano, e aos poucos, com muita humildade, a gente vai deixando as dificuldades de lado e conseguindo, buscar as situações de vitórias. Ponte Preta tem que acostumar com a vitória. Você tem que sentir muito. Eu passei isso agora no vestiário para eles, para nossos atletas, que a gente tem que sentir muito,
né, quando isso não acontecer. Isso aqui tem que ser uma normalidade na ponte. A ponte é muito grande, a Ponte Preta tem que ser resgatada, mas para ser resgatada ela precisa do apoio de todos. Ela precisa, primeiro, de uma equipe guerreira como essa, de atletas que mostram, né, mesmo quando não conseguir a vitória, uma transpiração muito grande, valorizando o peso dessa camisa. E nós precisamos muito, principalmente de vocês da imprensa, para poder, né, que são formadores de opiniões, passar o lado positivo da ponte, né, para que o nosso torcedor saiba o que acontece no dia a dia aqui em Campinas, principalmente no estádio e no clube, para que a gente possa ter uma festa maravilhosa hoje, desde o início da partida, a nossa torcida nos apoiando, dando a maior força o tempo todo, e isso passa, né, transcende para os atletas dentro do gramado, e hoje foi uma equipe muito guerreira, como vem vindo, né? A gente está construindo essa equipe guerreira, e hoje demonstrou uma qualidade ainda mais, né? De a gente saber jogar, de ter uma equipe equilibrada, lógico que em alguns momentos ainda falta muitas situações, nós não temos tempo para treinar, é uma situação que a gente conversa no quadro, mas o mais importante, que eles têm entendido e têm aceito aquilo que nós temos passado para eles. Então é muito importante essa situação. Em relação ao Gabriel, eu vi 2 jogos, né, do Gabriel na Argentina contra clubes grandes, e quando ele veio para a Ponte Preta ele teve uma dificuldade muito grande de adaptação aqui ao futebol brasileiro, mas aos poucos ele foi entrando na equipe, foi mostrando a qualidade dele, e hoje demonstrou aí que é mais um guerreiro que está inserido no processo. Obrigada, boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado. Você colocou 3 zagueiros no último jogo e hoje apostou no sistema de novo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque é o segundo jogo seguido que a Ponte não sofre gols. E também no segundo gol foi muito mérito dessa marcação adiantada. Então eu queria que você falasse se a vitória hoje foi muito construída primeiramente por esse seu setor defensivo que vai mostrando consistência. Olha, gente, principalmente início de temporada, você trabalha para buscar um equilíbrio da equipe, né? E nós tivemos algumas situações, principalmente no losango que a gente jogava, né? No 4-4-2 losango, na verdade. A gente estava com uma dificuldade muito grande, principalmente de ter uma coordenação das nossas linhas, né? De dar o combate na equipe adversária, que se faz necessário. E contra o Botafogo, eu resolvi, em 30 minutos que nós tivemos de treinamento, passar para os nossos atletas e vender para eles, e passar para eles essa ideia de 3 zagueiros, né? Um 3-5-2, na verdade, como nós estamos jogando, para que a gente pudesse buscar um equilíbrio no meio de campo e a defesa, e foi isso que aconteceu. Contra o Botafogo nós conseguimos, em cima de uma equipe também bem estruturada, já vem jogando junto desde o ano passado, a gente conseguiu uma vitória também muito boa fora de casa, e hoje a gente se comportando bem, né, resgatando aquela situação que nós passamos para os nossos atletas, de buscar uma situação de equilíbrio, principalmente no setor de meio de campo e defesa, e com esses 3 zagueiros nós conseguimos. Lógico que falta ajustes, mas fica mais fácil, né, a gente passar para os nossos atletas, e agora um tempo maior, até na quarta-feira contra o Bragantino, para a gente poder fazer esses ajustes em cima de vitória, sempre fica um pouco mais fácil. Boa noite. Boa noite. Está um pouco alto. Boa noite, João Brigatti. Boa noite. Cristiano Leonardo, da Rádio Resenha. Na última coletiva, eu trouxe a evolução da equipe Ponte Pretana. Passei que dentro da minha leitura, eu vi uma evolução muito grande no seu trabalho. Jogou fora, conquistou 3 pontos, jogou dentro de casa, ganhou de um grande. Eu quero que você fale nesse momento da equipe Ponte Pretana. Olha, é em cima disso que a gente trabalha para buscar uma evolução, para buscar uma equipe equilibrada, para buscar um elenco qualificado que possa, principalmente no segundo tempo, devido à sequência de jogos, você fazer as trocas como foi feita hoje, como foi feita contra o Botafogo, e os atletas que entrarem corresponderem, dar a resposta, como deram hoje, como deram na outra partida também. Mudamos o sistema de jogo, como eu falei para você, e eu acho que o mais importante em cima de tudo isso é que você vê
né, que os atletas entenderam aquilo que nós passamos para eles e teve uma aceitação muito grande. Quando isso não acontece, dificilmente dá certo. Então é início de temporada, a equipe da Ponte vem numa crescente, mas enfim, o que mais me deixa feliz é o entendimento deles, né, e aquela situação que eles demonstram dentro de campo. Aquela determinação, principalmente de garra, de vontade, né? Contra o segundo gol, o terceiro gol contra o Botafogo, também foi uma roubada no meio de campo, com o Ramon, que acabou culminando com o gol dele, e hoje também, a gente fazendo uma pressão um pouco mais alta ali na saída de jogo de São Paulo, conseguimos num contra-ataque finalizar, fazer o segundo gol e a gente matar a partida. Eu acho que está de parabéns, falta muito ajustes, mas como eu já disse, eu tenho que enaltecer demais esse elenco nosso. Elenco de guerreiros, elenco que compraram a ideia nossa, e a gente vai ter muitas alegrias pela frente se a gente continuar, logicamente, com o pezinho no chão e sabendo daquilo que a gente está buscando no campeonato, que é, primeiro, se manter no campeonato. Isso não vou negar para ninguém. Eu acho que nós já conseguimos a pontuação que vislumbra, né, uma situação diferente agora dentro da tabela, buscar essa classificação para a gente poder passar a segunda fase do Campeonato Paulista. Boa noite, João. Fernando César, Rádio Central Campinas. Boa noite, Fernando. A Ponte Preta perdeu o Amaral e agora o Felipinho. Dia 16 acaba o prazo para inscrições. A Ponte vai repor essas perdas? Está no mercado para contratações? Olha, nós temos uma situação muito, assim, que nos preocupa, porque não tem, se for buscar no cenário nacional aí, está difícil você conseguir atletas de qualidade que venham vestir a camisa da Ponte Preta. A diretoria da Ponte, comandada pelo Marcos Herbelin, juntamente com o Ricardo, com o Ivo, enfim, com o Nenê Santana, estão correndo atrás de atletas que possam, né? A gente tem mais 2 inscrições para fazer no Campeonato Paulista, que se faz necessário, e também aliado a isso, até o final agora no início de março, nós temos que contratar e formar um elenco mais forte para o início do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente tem que se preocupar com o Campeonato Paulista, que é difícil, jogos na sequência, e ao mesmo tempo também ir no mercado para a gente trazer as peças que a gente acha que vai encaixar, que vai, pelo menos ao longo do ano, vai nos dar uma qualidade de melhora no elenco. Então, é muito complicado, mas a diretoria está de parabéns pelo esforço da diretoria, e nós também, né, juntamente com a nossa comissão técnica, buscando atletas que venham qualificar o nosso elenco. Ô João, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes Campinas, aqui atrás. Foram 2 vitórias incontestáveis, né? Contra o Botafogo, o time foi superior praticamente o jogo todo e fez 3-0 hoje, contra um gigante aí, essa vitória por 2-0. Qual o peso destas vitórias, desse momento da Ponte Preta, e como você, na sua opinião, a Ponte deve começar a ser vista a partir de agora no campeonato? Porque desde o começo acreditava-se que a briga seria somente contra o rebaixamento, até pela questão financeira, né? Por toda a dificuldade que a Ponte vem enfrentando. Muda de patamar nesse momento a Ponte Preta, na sua visão? O início de trabalho, principalmente no Campeonato Paulista, eu tinha passado para vocês na coletiva, que a gente estava encontrando uma dificuldade muito grande, principalmente de buscar uma melhora, de buscar um comportamento diferente da equipe. Mas a gente já sabia que a gente ia ter essa dificuldade no Campeonato Paulista pelo pouco tempo de pré-temporada, jogos em sequência, atletas que saíram, tanto o Amaral como o Filipinho também, que eram 2 atletas titulares da equipe. Enfim, mas nós mostramos, né, para nossos atletas que a gente podia ter uma evolução, como estava tendo nas últimas partidas agora, e um comportamento diferente. Lógico que a gente estava em cima disso, buscando o objetivo nosso, que era a permanência primeiro no Campeonato Paulista, conseguir a pontuação, e agora a gente vislumbra uma situação totalmente diferente, só que, como eu falo, né, sempre com o pezinho no chão, para a gente não poder atropelar etapas, né? É uma equipe em formação. Fizemos 2 grandes partidas frente ao Botafogo de Ribeirão e frente ao São Paulo, que é um gigante, né, do futebol brasileiro. Conseguimos 2 vitórias. Vitórias é sempre importante. O que nós não podemos é deixar, né, de buscarmos a situação de acerto da equipe. Então a nossa comissão técnica trabalha diariamente em cima disso para que a gente possa ter ajustes e ter uma equipe sempre em evolução. Esse é o pensamento nosso. Obrigado, Tis. Tudo bem? Eduardo Afonso da ESPN. Tudo bem, como é que o treinador trabalha com a incoerência do campeonato? Porque você está com 12 pontos, o teu grupo está tão equilibrado que você não sabe ainda se você vai classificar. E provavelmente em algum grupo alguém vai se classificar com menos de 12 pontos para a próxima fase. Como é que é planejar essa pontuação na fase classificatória com essa incoerência tão grande que o campeonato
impõe aos times? Então, na verdade, foi um acerto de toda a diretoria, né, de todos os clubes, o formato do campeonato. Já foi registrado em edições anteriores reclamações, né, de clubes que fazem uma pontuação alta e não classificam. Mas como está acertado, né, e está na caneta lá com todos os presidentes dos clubes, a gente tem que buscarmos uma melhor pontuação possível dentro da chave para que a gente possa classificar. Então esse é o objetivo nosso. Eu acho que nós já conseguimos, já deixamos uma situação para trás em relação a qualquer situação negativa, né, de rebaixamento, essas coisas todas, e a gente só pensa em olhar para frente e buscarmos as pontuações. É um grupo muito equilibrado com Palmeiras, Água Santa, Guarani, né, que é o nosso maior rival, mas enfim, eu acho que essa alegria, essas duas vitórias nos fortalece demais para que a gente possa no final dessa fase, a gente sorrir, né, principalmente para a nossa torcida aí, e buscarmos a classificação. João, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas, noite, tudo bem? Israel, tudo bem? João, eu queria que você falasse do Leonaldo. Ele saiu do campo emocionado, chorando pela luta. Eu até perguntei a ele se tinha acontecido alguma coisa, ele falou que era emoção mesmo. Eu queria que você falasse da importância do Leonaldo na sua equipe. O Léo teve uma queda de rendimento, isso é notório, todos nós vimos. A gente conversa diariamente com ele, é um atleta fantástico, uma pessoa maravilhosa. Falei, Léo, eu não vou desistir de você jamais. Você já mostrou a sua qualidade aqui na Ponte Preta e quem tem que reverter essa situação é você, né? Como homem, como atleta. E ontem foi sexta-feira, na quinta-feira que nós treinamos à tarde, ele já mostrou uma mudança radical no comportamento dele no treinamento. E eu fui o primeiro a dar os parabéns para ele, né, no vestiário que nós chegamos, pela mudança de comportamento dele. Temos que deixar situações para trás, situações negativas, pensarmos logicamente, sempre com a cabeça boa, de que você é capaz. E o Leonaldo está inserido porque é um grande atleta, um grande profissional, um grande homem. E tenho certeza que daqui para frente será um outro Leonaldo. Obrigado, boa noite, Diego Alves da EPTV. Boa noite, Diego. Queria que você comentasse como foi o reencontro com o Carpini. Vocês já se enfrentaram aqui no Derby Campineiro alguns anos atrás. Como foi enfrentá-lo agora no São Paulo e ter sido o primeiro a vencê-lo, né, desde que ele chegou ao São Paulo. E como foi o papo de vocês ali antes do jogo? Eu vi que vocês pararam ali na área técnica, bateram um papo rápido ali. Queria que você falasse sobre esse reencontro com o Carpini. Na verdade, nós tivemos um reencontro também contra o Juventude, né, no Campeonato Brasileiro, jogando lá em Caxias, aqui no Derby de Campinas e hoje, né, frente ao São Paulo. O Carpini é um grande treinador, já tem mostrado isso, da nova safra, né? E muito qualificado, muito responsável, enfim, é meu amigo também. É sempre um prazer a gente poder confrontar treinadores que são amigos nossos e mostrarmos, né, para o nosso torcedor e logicamente para o futebol brasileiro uma partida tão boa como foi, né? Acho que as duas equipes buscando sempre o resultado positivo. Logicamente que você tem um sistema de jogo, São Paulo tem outro, um elenco qualificado também, um elenco que está se qualificando a Ponte Preta, mas é sempre um prazer, né, a gente poder encontrar e reencontrar com treinadores que é da nossa safra também. Boa noite, João. Pedro Lino, Valinhos FM, Portal Futebol Interior. O Elvis saiu com cara de poucos amigos. A saída dele foi por sua opção ou ele pediu? O que aconteceu? O Elvis não saiu com cara de poucos amigos. Muito pelo contrário. Ele quer jogar a partida toda, o tempo todo. Isso ele conversei bastante com ele, sempre converso com o Elvis. Contra o Botafogo foi o segundo atleta que mais correu, né, naquela partida. Tem um desgaste natural de jogos em cima de jogos e a gente observou, né, principalmente no segundo tempo ali, que o rendimento dele, principalmente na marcação, já não estava sendo, né, já estava naquele setor ali, comprometendo um pouco a marcação. E aí nós trocamos. Tem o Dudu também, que a gente já conhece esse atleta de muito tempo, que estava sem jogar, treinando. Foi uma contratação nossa também, que é uma qualidade muito grande. É um perfil diferente do Elvis. É um atleta que marca, que ajuda a marcar e também arrasta quando está com a bola. Eu acho que a troca foi muito boa ali. Conversamos bastante com o Elvis agora no final da partida. É o nosso capitão hoje, né? Ele não saiu, não, você pode ter certeza. Ele saiu mais, na verdade, se cobrando do que cobrando a troca, né? E quando a gente achar que é necessário,
logicamente, dentro de um estudo do jogo, a gente vai trocar o jogador que a gente achar que é necessário. Tá, então, técnico João Brigatti, falando em entrevista no estádio Moisés Lucarelli, ponderações, aí ele falou do esquema de jogo, parece que agora, né, André, nem dá pra mudar mais, né, cara? Não, a Ponte chegou num ponto que ele achou, como você tentar achar o meio termo em alguma coisa, ele achou o meio termo do tático da Ponte, com 3 zagueiros, e daqui pra frente ele vai seguir por ali. Tá certo. Tá então a entrevista do técnico João Brigatti, lembrando que a Ponte Preta vai ter no jogo contra o Bragantino que inclusive está jogando agora, 21 minutos e 30 segundos do primeiro tempo, contra a equipe do São Bernardo, vai empatando 0-0. O Bragantino vai fazer 2 jogos seguidos em casa, né? Este aqui contra o São Bernardo e o jogo da Ponte, que vai ser na quarta-feira que vem. Atenção, Felipe Marques. Atenção, rede, quarta-feira, 9h30 da noite. O esquema com 3 zagueiros e a Ponte tem a volta do Gé pro próximo jogo. Exatamente. O Dodô saiu meio que, né, com certeza saiu contundido no intervalo, né? Tem o Gabriel Novaes que tá entrando bem, o Renato que não entrou tão bem, mas fez o gol, já ajuda. Né? Já ajudou e muito. E a Ponte tá tendo outros jogadores, por exemplo, ele falou do Leonaldi. Né? O Leonaldi fez um partidaço hoje, cara. Partidaço, Leonaldi. Partidaço. Muito, muito bom. Tá mostrando recuperação, como o Brigatti disse, é um jogador excelente, mas não vinha num bom momento e agora me parece que de 2 rodadas para cá o Leonaldo voltou a jogar aquele futebol vislumbrante da Série A2 do ano passado e se continuar assim vai merecer a titularidade no time, Carlos. Beleza, tá então o André Luiz falando, a gente comentando aqui a entrevista coletiva do técnico João Brigatti. A Ponte venceu pelo placar de 2-0 na classificação geral. A Ponte nesse momento é a 4ª colocada no Paulistão 2024. Vamos fazer o seguinte agora, vamos trazer aqui a eleição do craque do jogo? Vamos lá? Solta aí, Felipe Marques. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Bora lá então, vamos pro Facebook, vamos pro YouTube, vamos que vamos por aqui, hein? Pra você que participa com a gente, pra você que manda aqui a sua mensagem, deixa eu primeiro aqui dar uma chegadinha no Facebook dos canais Futebol Interior. Vamos começar aqui fazendo um trabalho que eu não gosto muito, que é as mensagens... deixa eu pegar aqui em cima, vai. Vamos lá em cima, que eu ia começar aqui as mensagens que estão chegando, né? Mas aí eu não chego, posso cometer algum erro aqui e eu não quero fazer isso nesse momento. Vamos lá então, o ouvinte participando, mandando mensagem pra gente aqui, vamos ver qual foi o primeiro voto. Gabriel Patron, o Wilson Correia, diz que votou no Patron, então vamos colocar aqui Patron, que é o Gabriel Riso, na papeleta da Ponte Gabriel Riso, mas... A Ponte até nas artes coloca Patron, né? Então, o Wilson Correia, um voto aqui pro Patron. Vamos ver quem mais aqui. Essa macaca é top, diz aqui o Ronaldo Queiroz. Macaca querida, parabéns ao Brigatti, sim. Melhor em campo, Patron. Luiz Augusto Duarte Simas. Mais um voto aqui, Luiz Augusto Duarte. Valeu, Luiz. Aquele abraço. Matozinho, melhor em campo, lateral esquerdo da Ponte. Matozinho, valeu, Matozinho. Obrigado pela sua participação, hein? Meu coração todo dia é Ponte, diz o Ronaldo. Patron, melhor em campo, Roberto Santos. Aqui votos no Facebook, viu, gente? O Iago de Oliveira Pasquini mereceu hoje, mostrou que tem que respeitar a Ponte Preta. Confesso que estava contente com o empate, a vitória. Não posso me conter de tanta felicidade, diz o Wilson Correia. Iago de Oliveira, fazia tempo que eu não via a Ponte jogando assim em casa. Raça infinita, eu amo essa macaca, diz o Naldo Queiroz. Hoje está difícil o melhor em campo, hein, diz o Renato Bueno. Porém, fico com o Gabriel Risso. Então, Gabriel Risso, o patrão, autor do primeiro gol da Ponte. Voto aqui do Renato Bueno. Por enquanto, só voto para ele, hein, gente. Rapaz, hoje a Ponte contradizendo o trem saindo de Campinas. Verdade, tá vendo? O Ronaldo Queiroz, macaca querida, amor da minha vida. Ponte, coisa linda. Quem mais aqui? Falta o Bragantino e Corinthians, times de Série A. Diz aqui o Wilson Correia. Roberto Santos, tem que buscar a classificação agora. Sem dúvida. Coloca ele aqui. Valeu, Roberto. Obrigado aí pela sua participação, tá bom? Bom, então, gente, no Facebook
Só votos pro patrão, pro Gabriel Rizzo. Agora, vou dar uma chegadinha aqui no YouTube. Pessoal que tá com a gente aqui, olha a audiência nossa no YouTube. Osmar Dangá, final dos tempos, até o Igor Inocente jogou bem. Só faltava o Paul Vidiero entrando e feito gol. Que fase é essa? Gustavo Carvalho, Gabriel Rizzo, o melhor em campo. Gustavo Coelho, craque do jogo, patrão. Mais uma partida sólida. Então o Gustavos, o Carvalho e o Coelho votaram também no Gabriel Rizzo. Deixa eu ver se vai ter algum voto contra aqui. Não contra, né? Mas, por exemplo, a Viviane Cristina votou no Leonaldi. Leonaldi que terminou como capitão, hein? Capitão do time da Ponte. Valeu, Vivi. Torcida da Ponte, melhor em campo, diz o Juninho Lendário. Akira Miyamoto, boa noite, FI. Melhor em campo, patrão. Valeu, Akira. Obrigado. Osmar Dangá, descobre um lateral direito ótimo. Vende um volante por um ótimo preço. Está tudo fluindo bem. Ué, agora foi bem vendido, Osmar? Ai, meu Deus. Parece que no começo do jogo não era boa venda. A vitória, né, André? A vitória ajuda, né? A vitória muda tudo. A vitória ajuda. Quem mais aqui? Neuri Menezes. Sempre tem um querendo arrumar pelo em ovo. Com esse papo do Elvis saiu bravo. É o nosso repórter, Neuri. Na verdade, ele fez a pergunta, né? Mas na tela da TV, o Elvis saiu assim, dizendo não, né? E a gente tem que perguntar, né? Tem que perguntar. O nosso repórter, ele não falou que ele saiu bravo com o Brigatti. Ele falou que ele não saiu com cara de bons amigos. Não sei, ele quis dizer que o Elvis saiu com uma cara como quem diz, eu queria continuar a jogar, mas não bravo, não. Sem nenhum atrito com o treinador. Com o Brigatti. Principalmente da nossa parte aqui, viu, Nori? Principalmente da nossa parte e de uma equipe que eu comando. Você já imaginou eu, atrito com o Brigatti? Jamais. Time montado, diz o Eric. Parabéns, Brigatti. Fábio Almeida, Rizzo melhor em campo. Valeu, Fabião. Aquele abraço. Aparecido Alves, Carlos Corsato tem uma sugestão para os pós-jogos. Seria interessante repetir os gols da Ponte. O que acha? Ô, Aparecido, seria muito bom, mas aí eu preciso de uma equipe técnica ainda maior. Vou precisar de uns 2 Felipe Max por aqui. Por enquanto, só temos condições de colocar um, mas é legal sim, viu? Obrigado pela dica. Marcelo Venâncio, Renato desencantou. Melhor em campo, patrão, diz aqui o Marcelo. Gustavo Carvalho, Dudu e Renato entraram bem. Silvio Seico, Brasileirão, não fazia gol, sofreu até o final. Agora no Paulista, melhor ataque. Pois é, né? Pois é, Silvio. Eu falava, né, que os times do Brigatti, normalmente, eles fazem muitos gols. Tomam muitos gols, mas fazem muitos gols. Mas ele acertou, né? Ele acertou com 3 zagueiros. Gustavo Carvalho, placar estreando com sucesso. Vai ficar marcado pro resto da vida que o patrão estreou o placar da Ponte. Edson Cláudio, vencemos bem sem o Gé e sem o Felipinho. Melhor em campo, torcida na Ponte, diz o Juninho. Neuci Lucato, melhor em campo e que é quem não entrou em campo. Eu pedi pro João Brigatti voltar como nosso treinador e amor pela Ponte Preta. O melhor em campo é o que não entrou em campo. Acho que você tá botando no João, né, Neuci? Obrigado, viu? Só falta a estreia da Diadora com uma camisa linda. Diz aqui o Marcos Paulo, não estreou ainda, estamos com a 1900. Silvio Seico, quarta-feira invadir Bragança. Marcos Paulo Godoy, já falei aqui, né? Só falta a estreia da Diadora. Edilson Roberto, que baita estreia do placar eletrônico. Torcida da Ponte, melhor em campo, diz o Juninho. Ô Carlos. DJ Diego, um abraço, meu querido. Sumiu ele, hein? Sumiu, não apareceu mais. Gustavo Carvalho. Aparecido Alves, Naldo irá recuperar seu futebol e nos dará muitas alegrias ainda. Aparecido Alves, Jorge, vamos ganhar umas 10 milhas com o Patrone, vai ser difícil segurar. Só tem contrato até o final do ano. Até o Naldi. Mais destaque pro Rizzo, diz aqui o Silvio Seico. Então é isso, Gabriel Patrão, melhor em campo, diz o DJ Digo. Gente, só um voto pro Leonaldi e outro voto pro João Brigatti. O restante votaram todo mundo no Patrão. Osmar Dangar, Fraga voltou em alto estilo, descendo o sarrafo. Como sempre, né? Wilson na Rocha, Corsato, esse Gabriel Novaes em forma vai ser muito, muito útil. Amém, Wilson, gostei também. Meu voto é do Patrão, diz aqui o Osmar Dangar. Boa noite, Corsato. Gabriel Rizzo, votando aqui no Patrão.
o Wilson da Rocha. Gente, eu vou fechar aqui, até pelo adiantado da hora, eu tenho que fazer também as notas do jogo, tá? Que vai virar quadro lá no YouTube. Mas, pro povo aqui, voto no patrão. André Luiz, quem você vota, André? Não poderia ser diferente. A voz do povo é a voz de Deus. Ele que articulou as melhores jogadas da Ponte, vem crescendo jogo após jogo. Gabriel Patrão, meia dúzia, autor de um belíssimo gol, o melhor em campo, nesta tarde e noite, Ponte 2, São Paulo 0. Gabriel Patrão, não tem jeito, com 3 votos, o voto do povo, e o nosso voto aqui eleito, o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. 8 da noite, mais 46 minutos, 8h46, então depois da vinheta, não falamos mais a hora, porque vamos abrir aqui as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Seja bem-vindo você que está conosco aqui nos canais Futebol Interior, você que está ao vivo no FM em 87,9, Valinhos FM, e você que vai agora ver e ouvir esse quadro no YouTube dos canais Futebol Interior. Vamos com as notas do jogo. Estou com o André Luiz, o repórter feliz, está aqui abaixo da tela. O André Luiz dá a nota dele, eu dou a minha, a gente faz a média, beleza? Vamos lá então. Pedro Rocha, goleiro da Ponte, que nota você dá para ele? Muito estável na partida, a hora que a Ponte precisou dele sair, inclusive arrojado no finalzinho do jogo em cima do Caleri, que poderia ter feito ali o primeiro gol do São Paulo. Consciente, a cada dia vem se firmando cada vez mais o gol da Ponte. Nota 7,5 para Pedro Rocha. 7,5 para o Pedro Rocha. Vamos lá então, 7,5 também a minha nota. 7,5 a nota do Pedro Rocha na média. Igor Inocêncio, lateral direito que voltou ao time depois de cumprir suspensão automática. Muito consciente pelo lado direito, marcou bastante aquele setor ali pelo lado esquerdo quando descia o Wellington. Não sofreu aí nenhuma descida que poderia ali tirar a zaga. Ou desguarnecer a zaga da Ponte Preta. Pra mim, Igor Inocêncio, nota 7. 7 pro Igor Inocêncio. 7, dei nota 8 pro Igor, média 7,5. O Luiz Hakim, zagueiro boliviano, que nota você dá pra ele, André? Se firmando cada vez mais na zaga da Ponte, hoje fez um partidaço, não apareceu muito, mas quando apareceu, ali ele não deixava, principalmente o ataque do São Paulo com Luciano e Caleri fluir para chegar à meta do goleiro Pedro Rocha. Luiz Hakim, nota 8. 8 pro Hakim também, 8 pra ele, boa. Vamos tentar só ser um pouquinho mais rápido, André. Castro, zagueiro. Castro, zagueiro, foi outro também que teve uma boa atuação ao lado do Hakim, ao lado do Nilson Júnior. Nota 7,5 para o Castro. 7,5 pro Castro, 7,5 também. Nilson Júnior só teve uma falha no jogo que o Pedro Rocha salvou ele, que foi naquele último lance ali do Caleri. Ele foi na cabeça, falhou, o Caleri pegou a bola e aí o goleiro Pedro Rocha defendeu e depois o Nilson salvou, mas seguro também, né, André? Muito bom zagueiro, vem crescendo a cada jogo que passa. Como você bem disse, só teve uma falha, só não vai levar 8 por causa dessa falha, 7,5. 7,5 também a minha nota para ele. Gabriel Risso, eleito por nossa equipe aqui o melhor em campo, que nota? Não tem nem o que dizer, né? O Gabriel Risso foi uma grata surpresa, uma grata contratação da Ponte. É um jogador que vai aí ainda dar muitas alegrias para a torcida Ponte Pretana, até que enfim o lado esquerdo de marcação da Ponte acertou e o golaço que ele fez, né? Nota 8,5 para Gabriel Risso. 8,5 para o Gabriel Risso. Cara, a partida do Gabriel Risso hoje para mim foi maravilhosa, foi sensacional. O meio vai me trincar aqui, mas eu vou dar um 10 para ele, tá? O meio deu uma trincadinha no Corsato aqui, mas 9,25 de média pro Gabriel Risso. Cara, não perdeu uma bola, quase não erra cruzamento e fez um golaço. Merece 10. Emerson Santos saiu com 27 minutos do segundo tempo contundido. O tempo que jogou, marcou bem, principalmente segurando. Não, minto, ele saiu com 27 minutos do primeiro tempo. O tempo que jogou ele marcou bem, principalmente não deixando o São Paulo pegar aquela segunda bola. Na minha opinião, nota
pelo pouco tempo que jogou, nota 7 para Emerson Santos. Emerson Santos 7, também vou dar um 7 para ele. Emerson Santos, nota 7 de média. E o Leonaldi, que entrou no lugar dele? Partidaço, um dos melhores jogadores da Ponte na partida. Como eu dei 8,5 pro Risso, eu não vou dar 8,5 pro Leonaldo também, porque pra mim o melhor em campo foi o Risso, mas vai levar um 8 hoje, Léo, continue assim. 8 pro Leonaldo, minha nota também 8 para ele, média 8. E o Ramon Carvalho? Também o tempo que atuou, ele segurou ali principalmente pelo lado esquerdo do Galopo, ora também o Pablo Maia. Boa partida do Ramon Carvalho, nota 7,5. 7,5 pro Ramon, eu vou ficar com 7, média 7,25. E o Fraga, que entrou com 25 minutos do segundo tempo. Não tomou cartão. Não tomou cartão, o pouco que entrou, ele acabou aí vacilando naquela falta que ele fez em cima do jogador de São Paulo. Ali ele poderia complicar a ponto que ele poderia até ser expulso na partida. Pra mim, nota 7 para o Fraga. 7, entrou como sempre atabalhoado, nota 6 para ele, média 6,5 pro Fraga. E o Elvis, capitão do time da Ponte? Um craque, né? Esse todo jogo ele merecia ficar fora da nota, porque tá muito acima o nível técnico. Eu sempre digo, um dos últimos meias românticos do futebol brasileiro. O Elvis hoje, pelo que jogou, foi muito bem. Nota 7,5 para o Elvis, camisa 10 da Macaca. Hoje eu vou dar 6,5 pro Elvis. 6,5 para ele, média 7. E o Dudu, hein? Dos que entraram, achei que foi o que não entrou tão bem assim, mas quero saber de você. Também não gostei, ele entrou desligado na partida, comprometendo um pouco o meio campo da Ponte. O Dudu Sheik, acredito que é lógico, ele vai evoluir, como os outros jogadores que chegaram vão evoluir também. Na minha opinião, nota 6. 6. Vou dar nota 5,5 para ele. Média 5,75. Vamos lá então, agora pro ataque. Dodô saiu no intervalo. Saiu contundido, mas fez um salseiro por aquele setor que ele atuou no tempo que ficou na partida. Para mim, nota 7 pro Dodô. 7 pro Dodô, vou dar nota 6, média 6,5. Esse ataque aqui da Ponte, hoje eu não gostei muito do ataque titular, não. Entrou o Gabriel Novaes, esse eu já gostei. Foi muito bom, articulou as melhores jogadas, inclusive a do segundo gol da Ponte, né, Carlos? Que passou por ele. E participou da jogada do primeiro. Gabriel Novaes, nota 7,5. 7,5 para ele, vou ficar com 7,5 também pro Gabriel Novaes. Então 7,5 pro Gabriel Novaes. Agora vamos aqui pro ataque. Iago Dias, como corre esse menino, hein? Corre muito. Faz um salseiro, faz uma fumaça, principalmente pelo setor que ele atua, o lado esquerdo. Ele também, às vezes, até ele inverte, cai pelo setor direito. Também outra grata contratação da Ponte. Nota 7,5 para o Iago Dias. 7,5 pro Iago. E o Renato, que não entrou assim bem, né? Mas no gol, fez um gol, né? Fez um gol. Então, por isso, ele vai levar um 7. 7 pro Renato. O Iago Dias também, viu, gente? 7,5, tá? Por isso que até acabei não completando a nota dele aqui, então ficou com 7,5 de média. E o Renato, 7 pelo gol, né? Pelo gol. Se não tivesse feito o gol, a nota ia dar uma baixadinha. A nota ia dar uma baixadinha com 6. Mas fez o gol, 7 também, a nota dele. E o professor, hein? O João Brigatti estava aqui num grupo aqui de Ponte Pretanos, né? Que os caras cascam o pau do João, né? E aí eu entrei lá falando, pensa num homem. Esses dias falaram que a vitória contra o Botafogo foi sorte, não foi mérito. E aí eu peguei na C e falei, pensa num cara que tem sorte esse Brigatti, cara. Só não ganhou na Mega Sena ainda, não sei porquê. Talvez é porque ele não jogue, né? Porque salvou a Ponte 3 vezes do rebaixamento. Fez uma campanha sensacional com a Ponte no Brasileiro da Série B. Foi demitido com a Ponte na 3ª colocação no campeonato. Salva a Ponte da Série C em 2023. E agora a Ponte tem 12 pontos. Pensa num cara de sorte, hein? Ele continua com sorte. Hoje venceu o São Paulo, que estava invicto no campeonato 2-0. Nota do professor João Brigatti. O professor, ele tem o DNA Ponte Pretana. E para dirigir a Ponte Preta, meu amigo, você tem que conhecer a Ponte Preta. E isso, o João Brigatti, ele sabe, conhece a Ponte há anos-luzes, porque ele é cria da Macaca, foi um grande goleiro e ele tem principalmente o DNA da raça, da garra ponte-pretana,
que é isso que faz com que esse clube permaneça até hoje de pé há 123 anos de existência. Aliás, esse ano vai para 124. Então, o João Brigatti, além da capacidade profissional dele, evoluiu muito como técnico. Para mim, o professor vai levar nota 10, Brigatti. Nota 10 para João Brigatti. Nota 10 para João Brigatti. Outro 10. Eu já dei 10 para o João. Aliás, uma crítica aqui no jogo da Ponte do Botafogo. A Ponte ganha de 3-0. Vocês não dão nota 10 pro treinador, cara. Fora de casa ainda, né? Mas agora você se redimiu, 10 para ele, que jogou contra o Forte São Paulo. Vou continuar com a nota 10. Nota 10 para você, João. Para você que montou o time, pro Gabriel Patrão. Na minha opinião, os dois que merecem 10 nesse jogo contra o São Paulo. Nota 10 pro treinador da Ponte, o João Brigatti. Tá aí as notas dos jogadores da Ponte, aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, muito bem. 8 da noite, mais 57 minutos. 8h57. Lembrando que o quadro Notas do Jogo vai lá pro YouTube daqui a pouco. Vamos subir esse quadro lá no YouTube. João Limino Neto votou no Leonaldi. Osmar Dangar. Temos 3 ótimos laterais esquerdos. O Gabriel, o Risso e o Patrão. Boa. Hoje fomos agraciados pela nossa macaca. O Osmar Dangar pergunta quando o Café Canecão vai voltar com os sorteios. Boa pergunta. Osmar, nem eu sei. Mas quem sabe, né? Valeu, obrigado aí pela sua participação. Deixa eu ver se eu tenho o Pedro Lino aqui com o destaque final. Mas esse eu tenho certeza que eu tenho. Destaque final do Repórter Feliz, o nosso André Luiz. Destaque final da Ponte Preta, tá bom, André? O que você destaca da macaca? Destaque final da Ponte Preta, que após esta vitória maiúscula e magnífica diante do São Paulo Futebol Clube, esta tarde e noite no estádio Moisés Zucarelli. Próximo compromisso da macaca, quarta-feira de cinzas, 21h30, estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, diante do Red Bull Bragantino. Para essa partida, o técnico João Brigatti terá o retorno do atacante Gé, que cumpriu suspensão automática esta tarde e noite diante do tricolor, meu caro Carlos Corsato. Beleza, esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. Ô André, um grande abraço pra você. Não saiu a escala ainda, mas eu acho que no meio de semana você vai estar de folga, só acho, tá? Mas um grande abraço pra você, até a próxima, Andrezão. Forte abraço a você ouvinte em 87,9 na Valinhos FM. Alô Valinhos, terra maravilhosa, terra do Figo. Aquele abraço aos demais ouvintes dos canais Futebol Interior. A você, Carlos Corsato, bom carnaval a todos. Eu fui muito bem assessorado esta tarde e noite aqui nos luxuosos estúdios da Rádio FI dos canais Futebol Interior. Por ele, o nosso Shazam, o nosso MacGyver, Felipe Marques. Forte abraço a todos vocês. Pule o carnaval com moderação. E Carlos Corsato, se não for usar a sua fantasia de bombeiro, por favor. Já passei pra você, já. Por favor, me empreste que eu a usarei. Forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Até lá. Esse André Luiz, o nosso repórter feliz. Eu tenho um minutinho para fechar a jornada aqui. Para Café Canecão, concessionária Sim e restaurante do Dadá. O Osmar Dangar aqui, ó. Aliás, no chat do YouTube, obrigado, viu? Obrigado pela audiência aí. Tá mais fácil a Ponte classificar para a segunda fase e garantir a Copa do Brasil do que ser rebaixada. Acho que o perigo de rebaixamento já era. Claro que não vamos, né, falar, pode perder todos os jogos agora. Mas os pontos, né, são 12 pontos para o time não cair. A Ponte Preta em 2022 caiu com 10 pontos, né? Então é isso, né? 12 pontos para o time não cair, Osmar. E é isso, se a Ponte passar para a segunda fase, praticamente tem garantida vaga na Copa do Brasil em 2025, campeonato que a Ponte Preta disputou ininterruptamente 25 competições. E aí acabou passando e não disputando esse ano. DJ Digo, até segunda na Hora da Macaca. Valeu, DJ! Obrigado. Hora da Macaca, 8h30 da noite na próxima segunda-feira. Gente, então é isso. Hora de fechar aqui o fim de jogo nos canais Futebol Interior.
Certo? Quer que eu vou direto aqui? Vou direto aqui, fecha a jornada, beleza? Vamos lá então. Fechando então a transmissão, a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Fomos bem assessorados tecnicamente na Valinhos FM pela Mayra Siqueira e o Gustavo Baldezin. 9 horas em ponta, hein? Presidente lá da Valinhos FM, o Wagner Faneco. Diretor de programação, Ismael Neto. Nos canais Futebol Interior, mesa de áudio e vídeo comandando a máquina mãe aqui dos canais Futebol Interior, o grande Felipe Marques. Obrigado pelos seus trabalhos, Felipe. Direção comercial da nossa colombina, Giovanni Paiola. Direção executiva do Elcio Paiola. Direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Estive ao lado do André Luiz e do Pedro Lino nas reportagens deste jogo entre Ponte Preta e São Paulo. Bom, o Bragantino vai empatando com o São Bernardo 0-0. Todo o segundo tempo desse jogo no canal de áudio aqui dos canais Futebol Interior com a Esportes Total, Sérgio Louredo, lá de Bragança Paulista. Na Valinhos FM, você fica com a melhor programação em FM 87,9, a programação do sábado de carnaval. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso para você, torcedor de futebol. Segunda-feira, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca, tem Hora da Macaca na quarta-feira. Ponte Preta e Red Bull Bragantino, estaremos aqui na Valinhos FM também nos canais Futebol Interior. Deu ponte, hein? Printa a tela aí, Macaca 2, São Paulo 0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Tchau, gente. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.